Disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato. Entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Pedro Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito, mas muito boa tarde mesmo. A partir de agora começa o Concentração Bandeirantes, mais um derby campineiro, o derby 208. Logo mais, 18h30, majestoso Ponte Guarani. Quem narra é o amigo Batista, o Boris também participando com números e curiosidades. Comenta Tigrão, comenta o CH, o Gregor Zorzin, Vladimir Catarino e Heitor Fredo nas reportagens. E desde já de início, registrando aqui a nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando, com Gabriel Ribeiro, com Lucas Pessoa, com Pedro Piscinato e a técnica externa de Gilberto Sufi. A verdade é que desde o dia 30 de setembro, no Esporte em Debate, apresentado pelo amigo Batista, das 17 até 19h30, tem dia que vai até às 19h, depende da rede se tem jogo ou não. A gente tem participado contando aqui historinhas do derby, né? Desde o dia 30, repito, de setembro, foi uma segunda-feira, e falamos aqui o 83, Edson Bobrão expulso, lateral direito da Ponte, hoje trabalhando na comissão técnica e também técnico do Sub-20, né? O Edson Bobrão foi expulso com 30 segundos de jogo, foi lá no brinco. E depois o Osmar Guarnelli marcou e a Ponte venceu de 1-0. Falamos do Kaique aqui, qual foi a última vez que o Guarani ganhou no Majestoso? Foi 2009. Gol do Kaique no comecinho, um chute lá no gol da FEPAS, então tem um tabu de 15 anos. 1970, o gol do Nelsinho Batista, lateral direito, grande revelação da Ponte, hoje o técnico da Ponte. Como jogador foram 8 derbys, foram 3 empates e foram 3 vitórias e 5 empates como jogador, e como técnico o Nelsinho participou de 4.
um empate e 3 derrotas. Então, como jogador, o Nelsinho não perdeu e como técnico não venceu. O primeiro derby no estádio da Mogiana, porque estava para ser leiloado, acabou não ocorrendo, ninguém arrematou. Em 1941 ocorreu o primeiro derby, na 3-0 para a Ponte. Os derbys do bom baiano Davi. Entre 74 e 75, Davi marcou 2 gols no Majestoso, que deram a vitória ao Guarani, vencendo ao goleiro Carlos, começo de carreira o Carlão Ganso, que jogou de 73 a 83. O único jogador que foi convocado para 2 Copas do Mundo, pertencendo a um clube do interior. O Carlão Ganso, goleiro Carlos, convocado para 78 na Copa da Argentina e 82 na Copa da Espanha como jogador da Ponte. Os derbys que ocorreram no mês de outubro, fizemos esse levantamento. Uma curiosidade, nos últimos 50 anos, todos os derbys que foram realizados em outubro, a Ponte não perdeu. Isso também não aumenta o preço do dólar. 1984 no Brinco, 3-1 pro Guarani, e o Neto fez um gol de falta que passou por debaixo das pernas do goleiro Sérgio Guedes. A trajetória de Odirley, um dos maiores da posição, hein? Se não, o maior lateral esquerdo na história da Ponte, marcou aquele gol da vitória em 81, final do primeiro turno, lá no gol da Fepasa, 3-2. O Careca se firmaria como titular em 78 através de um derby. O Carlos Alberto Silva estava em dúvida entre Adriano e Careca, e aí aconteceu o derby no Brinco, 2-1 Guarani, os 2 do Careca, titularíssimo a partir dali, e marcaria o gol do título em 13 de agosto contra o Palmeiras. 2009 era a Série B, ano que o Guarani subiu com o Vadão, nunca saiu do G4, e 2-1 lá no Brinco, Ricardo Xavier e Bruno Aguiar, e o Evandro fez o gol da Ponte. 2011 foi a Ponte que subiu para o Brasileirão, teve um derby no Brinco, 3-0 Ponte, destaque para Renato Cajá, que marcou 2 gols. 1987, a Ponte venceu por 2-0, gols de Valdir e Zé Carlos, e aí o Cilinho era o técnico da Ponte, saiu da macaca 14 dias depois, o Nelsinho Batista assumiria a Ponte, e depois no segundo turno, o Guarani foi que ganhou lá no Majestoso 2-0 e depois, conclusão, a Ponte foi rebaixada para a Série A2 com o Nelson Batista e o São Paulo foi campeão paulista em 87 com o mestre Cilinho. Lembramos aqui de 2002, Guarani 3.0, é verdade, Eberlin, o Marco Eberlin tinha pouco tempo como presidente da Ponte. E depois do derby, em pleno Brinco de Ouro, o Eberlin acabou demitido o Gilson Kleina. 2018, o primeiro derby com torcida única. No Brinco, 3-2 para a Ponte. 2 gols do André Luiz. Foi o derby do André Luiz. Números e curiosidades aqui, o Zusa, o maior artilheiro na história do Guarani e também na história do derby. O Zusa marcou 17 gols em 18 derbys. 17 gols ele fez na Ponte em 18 derbys, e um detalhe, nenhum de pênalti. E o Silas foi o maior artilheiro da Ponte em derbys. 9 gols. Tanto o Zusa como o Silas aqui a década de 40. O Zé Duarte, lembramos dele também, disputou 28 derbys, 28 somando Ponte e Guarani. E um detalhe é que, dirigindo a Ponte, o Zé Duarte nunca perdeu. E ontem, dia 19, seria aniversário do senhor José Duarte, que faleceu em 2004. 1985, teve um derby, Ponte 1, Guarani 2. Eu tava dando uma olhadinha aqui nas escalações aqui, 1985. Olha a equipe da Ponte, olha quantas revelações num único derby. Goleiro Sérgio Guedes, zagueiro Juninho, zagueiro Valdir, lateral esquerdo Evandro, volante Regis, volante Silvio, Simval, ponta direita, que depois foi para o Servette da Suíça, lembra-se de Simval? O atacante Chicão, o Wagner, baixinho de Piracicaba, e o Mauro, ponta esquerda. Foram 10 jogadores revelados na base da Ponte que participaram de um único derby. E o Guarani nesse dia tinha Valdir Pérez com 34 anos, Valdir Pérez que foi descoberto na Ponte, veio no início da década de 70 para a Ponte, veio de Garça,
da Ponte para o São Paulo, de grandes títulos e também de 3 Copas que passou o Valdir Pérez. Ricardo Rocha, que o Bugre trouxe do Santa Cruz, foi por Sporting de São Paulo, exterior, Copa do Mundo. Júlio César, grande revelação bugrina, ele que na história do Guarani foi o único jogador que foi para uma Copa do Mundo como jogador do Guarani. Aconteceu em 86 no México. Barbieri jogava muito. O Neto, a gente já conhece o currículo dele, grande revelação. Edmar, grande contratação, grande atacante. E participou também Evair, uma grande revelação bugrina. Estamos falando aqui de 1985, que contamos aqui a historinha também nas histórias do derby. Olha, 84 teve um derby no Brinco, 2-1 Ponte. Chicão fez o gol de voleio, foi o gol mais bonito do Fantástico. E Luizão, então, estreando em derby, janeiro de 93, ele fez o gol da vitória do Majestoso, Ponte 1, Guarani 2. O Luizão, que estreou no profissional com o Flamarion, estreou em 92 lá em Bauru. Aí em 93 fez o gol nesse derby, não se firmou como titular e depois foi emprestado ao Paraná Clube. Aí quando voltou para o Guarani, ele tinha idade e foi disputar a Copa São Paulo. E o Luizão foi campeão da Copa São Paulo pelo Guarani 9-4. O São Paulo tinha o Rogério Ceni. A final foi São Paulo e Guarani. E nos pênaltis, o Guarani venceu por 3-0. O Pitarelli pegou simplesmente todos os pênaltis. Só que o Amoroso não estava nessa Copa São Paulo. O Luizão sim. Aí em 94, que o Bugre fez uma campanha sensacional no Campeonato Brasileiro, foi semifinalista, aí sim é que apareceu a grande dupla Luizão e Amoroso. E aí o Luizão foi pro Palmeiras, grandes clubes, grandes títulos. O Luizão que estava na Copa de 2002, convocado por Felipão. O Luizão é tetracampeão do mundo. E aí ele era o reserva do Ronaldo Fenômeno. Falamos de Vadão. Vadão disputou 9 derbys, 5 pelo Guarani, 4 pela Ponte, nunca perdeu e umas escapadas sensacionais. Quando estava final de jogo, Vadão perdendo, ele empatava. Isso sem falar das grandes viradas. Falamos aqui do derby de 79 no Pacaembu, o único disputado fora de Campinas, vencido pelo Guarani por 2-0, gols de Capitão e Zenon. Das maiores goleadas, 1936, Ponte 5-2 no Pastinho, 1960, 6-0 para o Guarani. Na estreia de Caprita, foi lá no Brinco. Falamos de 2002, o gol que o Fecim marcou lá no Majestoso, o gol de entrada, o chute que ele acertou, vencendo o goleiro Kozlinski. Mas foi um chute espetacular, Fecim que está na Coreia. Falamos aqui de 2011, no Majestoso, Ponte 2, Guarani 0, gols do Ricardinho e do Ricardo Jesus. Foi nesse derby aqui que o Gilson Kleina, na partida anterior, não levou o Ferron, não levou o Ricardinho Meia e também não levou o João Paulo Silva volante. Eles estavam pendurados com 2 cartões amarelos. E a Ponte jogou em Recife contra o Sport e perdeu de 3-1. E na sequência teve esse derby aqui, a Ponte venceu por 2-0. Mas infelizmente no intervalo, o locutor do Majestoso, que não é o locutor de hoje, falou que não devia, a torcida bugrina ficou revoltada e aí teve muita coisa feia, muita coisa que quebrou no Majestoso, portões, catracas, banheiros. E aí Ponte e Guarani foram julgados e perderam 5 mandos, né, que foram jogar em Araraquara. É 2011 isso, hein? E ainda pagaram uma multa de 15 mil cada um. Falamos aqui do Rodrigão em 2003, Majestoso, Ponte 0, Guarani 2. Os 2 do Rodrigão, era o dia do seu aniversário. Foi nesse derby aqui a estreia do Roger. O Roger que hoje é técnico do Atlético. O Roger que teve 5 passagens pela Ponte, né? E passou pelo Guarani também em 2010. Enfim, detalhes, curiosidades, que nem, por exemplo, 2001, teve um derby no Brinco, 2-1 Guarani, gols de Marcinho e Renato. Depois virou Renato Abreu no Flamengo. Do Guarani foi pro Corinthians, do Corinthians pro Flamengo o Renato. E o Washington fez o gol da Ponte. Quando terminou, o serviço de som lá do Brinco colocou uma valsa. E os jogadores fizeram um círculo no meio do gramado e fazendo uma gozação aí, uma referência como 15 anos que a Ponte não ganhava do Guarani. E esse tabu foi quebrado em 2002. Colocamos aqui o último gol do Erivelto, aquela grande virada 4-2 no Brinco. Aí sim,
o tabu de 15 anos foi quebrado e o Vadão, tinha que ser ele, né? Era o técnico da Ponte. Meus amigos, 207 derbys realizados, 70 vitórias do Guarani, 69 empates e 67 vitórias da Ponte. Olha o equilíbrio, 70 do Guarani e 67 vitórias da Ponte. Diferença de 3 e um resultado desconhecido. O Guarani marcou 273 gols na Ponte e a Ponte marcou no Guarani 270. Então o Guarani tem 3 de saldo. Olha o equilíbrio, é uma coisa impressionante. E como de praxe nessa abertura, vamos aos hinos para colocar emoção no nosso início de concentração. Primeiramente, o hino da Associação Atlética Ponte Preta, que foi feito pelo Renato Silva. E depois, o hino do Guarani Futebol Clube, feito por Oswaldo Guilherme. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra.
Concentração. Edu Pinheiro. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes, Concentração Bandeirantes, Derby 208, já emoção, os hinos e tal. E agora vamos à nossa opinião. Hoje tem Tigrão, CH e Gleger na fita. Começamos pelo mestre Tigrão, o campineiro Valdemir Gomes. O que será que estaria pensando? Sua expectativa, projeção, diga lá. Oi, Tigrão! Boa tarde, Edu. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos do Concentração aqui no Esquenta para o grande derby, o Derby 208. Olha, Edu, eu tenho muitas histórias com o derby, muitas. São muitas. A gente que é daqui de Campinas, mesmo antes de militar na imprensa, né? De desenvolver esse trabalho aqui que a gente está fazendo, no meu caso já há 40 anos, mas antes disso eu já ia muito aos 2 estádios para acompanhar futebol. Do Guarani contra todas as equipes, da Ponte contra inúmeras equipes, Guarani contra praticamente todas as equipes que jogavam em Campinas, ou mesmo com relação à Ponte, mas especialmente no derby, sendo no estádio Moisés Lucarelli, sendo no estádio Brinco de Ouro, eu sempre gostei de acompanhar, porque sempre foi um jogo especial. Eu era criança, menininho, ia às vezes com meu pai, às vezes com algum outro parente, um tio meu que adorava futebol, me levou algumas vezes. E depois, quando eu já ia sozinho, também gostava muito de acompanhar, mesmo antes de ir para trabalhar, como é o caso de hoje. Então são muitas, inúmeras histórias, né? De derby na minha vida, dentro da minha existência, dentro dessa paixão que a gente tem pelo futebol. E tem várias aí que a gente poderia lembrar, mas especialmente eu vou destacar esses 2 derbys emblemáticos, né? O derby de 81, onde a Ponte se qualificou para a final do campeonato e ganhou o título com faixa, com direito à taça e tudo mais, do primeiro turno, aquele 3-2. E depois o derby de 2011, na virada do Guarani para cima da Ponte, que ganhava por 1-0. E aquele jogo levou também o Guarani para a final contra o Santos. A Ponte ganhava por 1-0 no primeiro tempo e o Guarani virou, o chamado derby do Medina, 2 gols dele, e o Guarani virou no segundo tempo 3-1. Eu estou falando pela importância dos 2 clássicos, né? Que valeram simplesmente vaga para a final dos campeonatos, o Paulista de 81 e o Paulista de 2012. Mas são muitas histórias, vi muita confusão, vi incêndio em estádio, vi placar eletrônico sendo destruído, eu vi muita coisa, muita coisa. Vi coisa boa, felizmente mais coisas boas do que ruins, mas vi muitas cenas de violência que eu não gostaria de ter presenciado. Essa minha identificação muito grande com o derby, a gente poderia ficar falando aqui um dia inteiro e relembrando passagens importantes e relembrando essa minha identificação com o derby, eu que sou nascido aqui na cidade de Campinas. Agora, no jogo de hoje, nós estamos num esquenta aqui para o derby 208, os times indefinidos, nós vamos saber isso só 17h30, estaremos juntos aqui, se Deus quiser, ainda dentro do Concentração, já no finalzinho do Concentração e na abertura da nossa jornada esportiva. Me parece o Guarani com menos possibilidades de mudanças com relação àquilo que vinha mostrando até a última rodada do que a Ponte, com outras possibilidades. O Elvis não vem começando os jogos, pode começar. O Gé parece que recebeu um tratamento, todo ele especial para jogar o derby e deve iniciar a partida. Então, existe aí uma possibilidade também do Guarani manter o Anderson Leite fazendo aquele terceiro volante, mas que ocupa o lado esquerdo numa segunda linha ofensiva quando o Guarani ataca, ele é destro, mas eu também aposto em alguma surpresa de última hora. Por exemplo, o Heitor jogando do lado direito numa segunda linha na frente do Pacheco. Essa seria a dúvida, Heitor ou Pacheco? E podem aparecer os dois, é só um palpite, eu não tenho nenhum tipo de informação privilegiada. E aí o João Vitor seria deslocado para o lado esquerdo, acho até que ele rende mais do lado esquerdo, mas por enquanto, nesse horário que nós estamos aqui, são apenas especulações.
O clima é muito quente, os dois times precisam demais da vitória. Eu acho que o empate não é legal para ninguém, não é? Eu acho que a Ponte está ameaçada, o Guarani está mais, porque está 7 pontos atrás da Ponte, mas o empate nem para a Ponte é legal, que joga em casa, mesmo ela tendo uma vantagem de 7 pontos antes da bola rolar com relação ao Guarani na tábua de classificação. Então, não é jogo para empate. As circunstâncias da partida podem levar o jogo para o empate. Claro, podem levar em função daquilo que estará acontecendo. Mas estrategicamente, eu entendo que nem Ponte nem Guarani devem pensar em empate e sim em ganhar o jogo. E aí, quando os dois têm essa necessidade de vitória pela ameaça de rebaixamento que estão sofrendo, quando os dois estão na berlinda, claro, o Guarani um pouco mais, mas a Ponte também muito ameaçada, aí a tendência, a projeção que a gente faz é de um grande jogo. Não que os times sejam brilhantes, não que os times estejam atravessando um momento técnico favorável. Não é isso não, mas essa necessidade, mais a atmosfera do jogo, mais a rivalidade mais do que centenária, nos conduzem na direção de projetar um grande jogo. Se não tecnicamente brilhante, mas um jogo muito disputado e um jogo de muitas emoções. E tá todo mundo agora no pré-derby, aqui no Esquenta, não é, Edu? Ainda dentro do Concentração, sob o seu comando, tá todo mundo aqui no Esquenta querendo saber do Tigrão quem é que vai ganhar. E eu vou dizer agora quem é que vai ganhar. Porque aqui eu falo antes, principalmente em derby. Ou ganha a Ponte, ou ganha o Guarani, ou empata, Edu. Até porque eu não sou louco. O futebol é totalmente imponderável. Futebol não tem nenhuma lógica. Imagine você um jogo desses. Se o futebol em geral não tem lógica, imagina a imponderabilidade que cerca um jogo com essas características, especialmente este derby 208, com essa dramaticidade toda, onde os dois times jogam praticamente a sobrevivência dentro do campeonato. Mais o Guarani do que a Ponte, mas a Ponte também, em caso de derrota, se complica uma barbaridade. Então não dá para arriscar nada, acho que a Ponte vai ter uma atmosfera muito favorável e se o time começar bem, começar a desenvolver um bom trabalho, esse time de dentro de campo traz a torcida para dentro do campo. E isso pode ser um handicap. E aí alguém pode dizer, então a Ponte é favorita? Não, sabe por quê? Porque se a Ponte também não começa a jogar bem, começa a cometer muitos erros, esse clima todo favorável pode ser totalmente mudado, pode se inverter e aí aumentar a tensão da partida e aumentar até a própria tranquilidade do time da Ponte. Então, para mim, sem favoritos, espero que não tenhamos nenhum episódio de violência e que tenhamos um grande jogo compatível com a tradição e com a importância e com a história dos dois clubes extraordinários da nossa cidade. Que pena que seja assim, né? O que perder fica numa situação muito complicada e que pena que seja assim. A gente falando aqui de ameaça de rebaixamento. Seria muito melhor que nós estivéssemos falando de Ponte Guarani brigando pelo título da Série B. Infelizmente, não é essa a nossa realidade. Vamos trabalhar com aquilo que temos e eu acho que o jogo não vai ser um grande jogo tecnicamente, mas ele vai ser um jogo muito interessante pela entrega, pela intensidade e pelo espírito de luta das duas equipes. Eduzão. Certo, muito obrigado, um abraço Tigrão, até logo mais, com mais opinião de Mestre Tigrão pela ponta esquerda. E agora, lembrando que é 18h30, gente, vai estar o Batista narrando, tem o Boris também participando, tem o CH, o Gleger, Tigrão, Catarino e Heitor Fredo, com informações do Majestoso, 2 repórteres hoje, hein? Vladimir Catarino e Heitor Fredo. E 2 em Jundiaí,
CH e Heitor Fredo. Por falar em Jundiaí, vamos à opinião do mestre CH, do amigo CH. CH, já modelo 2025, participando do Concentração também. Sua expectativa e sua projeção. Alô, CH, diga lá, um abraço, CH. Fala, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Dia de derby, amigão. Dia de derby, como diria aquele, o chão vai tremer. E eu torço muito, em primeiro lugar, antes de falar dos times, Edu, que tenhamos tranquilidade no estádio, tranquilidade fora do estádio, nas ruas de Campinas, para que a disputa entre Ponte e Guarani fique só dentro do campo. Esse é o principal desejo que tenho. E que tenhamos uma grande partida de futebol. Eu estou preocupado com a arbitragem, Edu. É um jogo que tem tudo para ser nervoso. O Wilton Pereira Sampaio é o árbitro do jogo, árbitro da última Copa do Mundo, árbitro que faz lambanças. Eu não gosto. Tem gente que acha que ele é experiente. Tecnicamente, ele tem tudo para fazer um grande jogo. Mas ele, de vez em quando, costuma aprontar. Querer aparecer mais que a partida de futebol. Isso me deixa extremamente inseguro. Eu acho que a CBF poderia ter colocado um outro árbitro para apitar essa partida tão importante para o futebol de Campinas entre Ponte e Guarani. O Wilton Pereira Sampaio, que é de Goiânia, não é? Árbitro FIFA. Mas se pudesse escolher outro, com certeza, Edu, eu escolheria. Vamos para dentro do campo. Vamos para falar de Ponte e Guarani e a minha expectativa. Primeiro que eu acho que vai ser um jogo muito nervoso. E eu não vejo favoritismo nem de Ponte e nem de Guarani, tecnicamente falando. Agora, essas mais de 15 mil vozes que estarão nas arquibancadas do Majestoso podem fazer diferença. E normalmente, quando isso aconteça, o time se inflama dentro do campo e corre o dobro. Isso pode fazer a diferença tanto positivamente como, né, negativamente. Se o time, por exemplo, tomar um gol rápido, todo o apoio ele vai por água abaixo. A gente também já conhece isso. Então é bom a Ponte jogar futebol. Aliás, a Ponte pratica hoje o pior futebol de toda a Série B, entre os 20 times. Acreditar que vai fazer uma partida diferente é derby. Eu cansei de ver ao longo dos meus mais de 15 anos que estou em Campinas que os times se transformam, né? Eles se multiplicam na partida envolvendo Guarani Ponte, Ponte e Guarani. E a gente espera que os dois times façam isso. E no caso da Ponte, que tem no campeonato 35 pontos, com 9 vitórias, ela precisa ganhar os seus jogos dentro de casa. A sequência é muito complicada para ela. Então ela tem o dever de ganhar do Guarani. O problema é conseguir, né? Evidentemente que nós estamos dando palpite aqui. Eu não sei o que o Nelsinho vai fazer para o jogo, Edu. Eu colocaria de começo Elvis e Gé. Eu, no ataque, como parceiro do Gé, colocaria Matheus Regis. E não abriria a mão do Dodô. Portanto, no meio campo é Emerson Só, Ramon Carvalho e Elvis. Dodô, Matheus Regis e Gé. Esse seria, do meu campo para frente, o time ideal da Ponte, caso eu tivesse que escalar. O problema também passa agora também pelo gol, né? Deve jogar o Luan. Pedrão está suspenso. Tem tudo para fazer uma boa partida, mas está sem ritmo de jogo, isso pode pesar. E na zaga, Edu, Matheus Silva, Nilson Júnior, vai jogar o Castro, vai jogar o Aquim, eu não tenho a mínima ideia. Até hoje a gente não conseguiu efetivamente, né, traçar uma dupla de zaga aí confiável. Nem a torcida sabe disso. Então a Ponte deve, mais ou menos com essa escalação, eu não sei o que o Nelsinho vai fazer, mas eu acredito que a Ponte vai sair com tudo para tentar fazer um gol ainda no primeiro tempo. Vai marcar saída de bola, vai pressionar. Esse é o expediente que eu estou esperando. Do outro lado, Edu, o Guarani é um franco atirador. O Guarani está praticamente rebaixado. Com 28 pontos, ele tem que fazer em 7 partidas, tem que fazer, para ficar tranquilo, 6 vitórias que dariam a ele
18 pontos. Somados aos 28 pontos que já tem, iria a 46. De repente, né, 5 vitórias podem ajudar a salvar o Guarani de 7 partidas. Aí melhora um pouquinho mais, mas passa pelo derby. Ganhar fora de casa, o Guarani conquistou 5 pontos até agora fora de casa em todo o campeonato. Aliás, tem um detalhe muito importante que chama a atenção, Edu. Os 6 piores times do Campeonato Brasileiro da Série B, como visitantes, são Ponte, Ituano, Brusque, Guarani e CRB, que são exatamente aí, com alguma diferença, os piores times em termos de ponto ganho, não é? Então, os times que não ganham em casa, o Guarani, por exemplo, nas últimas 5 partidas fora de casa, perdeu as 5. E a Ponte nas últimas, deixa eu ver aqui, pegar as minhas colas aqui, em casa. A Ponte das últimas 5 partidas em casa perdeu 4 e ganhou 1. Quer dizer, é o ruim contra o ruim, né? E o Guarani, em termos de escolha, Edu, não tem muito o que inventar, né? Eu manteria o meu campo com Bispo, Bueno, Luan Dias volta e deixaria o Anderson Leite. Na frente é João Vitor e Caio Dantas. Não tem segredo. Bacelar e Salustiano. Na lateral direita, a única novidade que eu incluiria no time é a escalação do Heitor. Eu acho que o Heitor é mais lateral que o Pacheco. O Pacheco faz um trabalho razoável, mas o Heitor está pedindo passagem, chuta de fora da área, tem uma bola parada também interessante, então eu apostaria nele. De qualquer maneira, eu também não sei, como falei do caso do Nelsinho, eu também não tenho a mínima ideia o que o professor Alan Al vai fazer para o jogo. De qualquer maneira, sorte aos envolvidos, que seja uma grande partida de futebol, e o meu palpite é empate, Edu. Porque, sinceramente, nem Ponte, nem Guarani, nenhum dos dois times dá para você apostar fichas em relação a bom futebol e resultado. Portanto, o meu palpite para o derby é empate. Edu? Sim, muito obrigado, CH. Muito agradecido. Você volta daqui a pouco também. Mais informações e opiniões aqui com o CH. E agora o nosso outro comentarista, Gleger Zorzin. O menino Gleger que, como goleiro revelado pelo Guarani, disputou 3 derbys, o Gleger, danadinho. 18 de agosto de 99, Majestoso, Ponte 0, Guarani 0. Esse derby aqui foi o derby que marcou. Foram 105 faltas que nós tivemos. Coisa horrorosa, hein, Gleger? Coisa horrorosa esse derby aqui, hein? 99, Majestoso. Agora teve um derby de 2 de novembro de 2000, no Brinco, vitória do Guarani 2-1, e foi de virada. O Washington fez 1-0, o Martinez empatou e o Fumagalli fez o gol da vitória. Carlos Alberto Silva era o técnico do Guarani, o Nelsinho Batista era o técnico da Ponte. E no gol bugrino, repito, o Gleger, que esteve em mais um derby, 21 de outubro de 2001, no Majestoso. Aqui foi o seguinte, a dupla de zaga titular do Guarani era Edu Dracena e Marcelo Souza. Só que eles não jogaram. O Edu Dracena suspenso, Marcelo Souza machucado. Então foram Sangalete e Lica. Sangalete e Lica. Foi para o jogo. O Macedo faz 1-0 para a Ponte, após escanteio lá no gol de entrada. E aí, na sequência, empata o Guarani com o Sangalete. Na cobrança de escanteio, gozado, o Lica, ele participa, ele faz com que a bola também chegue no Sangalete. Olha como são as coisas. Os titulares não vão e na hora do gol, aqueles que são reservas vão pro jogo e participam do gol. Vamos lá, Gleger Zorzin, sua expectativa, sua projeção. Um abraço, Gleger. Alô, Edu Pinheiro, grande abraço pra você, um abraço pro amigo ligado no Concentração da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho vamos ter o maior clássico do Brasil. Guarani Ponte, Ponte Guarani. Edu, eu digo isso porque participei de diversos clássicos do futebol brasileiro, dentre eles Náutico, Sport, Remo e Paysandu, né? Cruzeiro e Atlético, e sem dúvida nenhuma a maior rivalidade, né? O maior envolvimento dos torcedores, sem dúvida nenhuma, aqui em Campinas. Então, Edu, tem alguns casos que aconteceram aí na minha trajetória como profissional, e eu queria contar alguns deles, né? Você vê que aquele derby de 99, lá no Majestoso, treinador do Guarani, Carlos Alberto Silva, treinador da Ponte, Marco Aurélio, grande Marco Aurélio Moreira,
né? Um parceiro, um cara que eu tenho um carinho especial por ele, Marco Aurélio, que depois acabou me levando para o Cruzeiro, depois para o América Mineiro, tivemos a oportunidade de trabalhar. Felipe Moreira era auxiliar, Felipe Moreira que foi treinador da Ponte, né? Foi auxiliar do Marco Aurélio naquela ocasião, era o auxiliar, né? E sem dúvida nenhuma, um clássico que atrai multidões, né? E também muita expectativa dentro desse clássico. Vadão, grande Vadão, saudoso Vadão, que saudade do Vadão, né, Edu? Ele dizia que o campeonato que tem o derby, os times de Campinas participam de 2 campeonatos. O campeonato normal, o campeonato paulista, tem o campeonato, também o derby à parte. Campeonato brasileiro a mesma coisa, a Copa do Brasil, ou seja, aonde envolve Guarani Ponte, Ponte Guarani, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores clássicos para mim do Brasil, sem dúvida nenhuma. Naquele clássico, Edu, naquele jogo de 99, não sei se você se lembra, e claro que vocês vão se lembrar, você tem tudo anotado nos papéis, né, Edu? Esse clássico foi um dos clássicos que bateram recorde de falta. Eu me lembro, Edu, primeiro tempo muito truncado, né? Os 2 goleiros, eu pelo lado do Guarani, Alexandre Fávaro pelo lado da Ponte. Nós não participamos do jogo, um jogo muito truncado no meio de campo, e foi um clássico que teve aí o maior número de faltas, batendo recorde, inclusive, como eu estava dizendo. E no intervalo, Edu, teve uma briga entre os torcedores, né? Arremesso de objetos, e a partida ficou interrompida no intervalo, que normalmente é 15 minutos, aliás, normalmente não, né? O que manda é os 15 minutos de intervalo, durou quase 35 minutos para iniciar a partida, para iniciar o segundo tempo, e depois no segundo tempo teve alguns lances polêmicos, inclusive tem um lance, viu, Edu? Você vai se lembrar, aquele lance que envolve eu e o Narciso, que era o atacante da Ponte, Paulo César de Oliveira era o árbitro, né? E teve um lance de pênalti, que ficou muito na dúvida, foi pênalti, não foi, Gleger fez pênalti no Narciso, não fez, né? Numa bola que tem uma bola rebatida, e eu acabo saindo ali num lance, numa dividida com o Narciso, e ficou muito essa dúvida, foi logo no finalzinho do jogo, se eu não me engano, aos 38 do segundo tempo, né? E aí teve esse lance que foi um dos derbys que marcaram muito na minha carreira. Teve outro também, viu, Edu, que é muito legal, esse derby, se eu não me engano, foi em 97, né? Nós jogávamos no Brinco de Ouro, e aí o ônibus chegando no Brinco de Ouro, o campo praticamente que lotado, né? A hora que o ônibus vem passando ali por trás do tobogã, aquela multidão, Beto Zini falou, para o ônibus, nós vamos descer no meio da torcida, e aí os jogadores desceram ali, a torcida foi carregando os jogadores ali até o vestiário, foi muito legal essa história. Muitas histórias, né, Edu? Muitos contos e causos acontecidos naquela partida, que o Guarani acabou vencendo a Ponte. O goleiro da Ponte era o Edinho, lembra do Edinho? Edinho, filho do rei Pelé. Edinho era o goleiro da Ponte, e eu estava pelo lado do Guarani. Foi realmente alguns clássicos que marcaram. Tem outros, viu, Edu? Clássicos marcados nas categorias de base. A Ponte foi campeã em cima do Guarani no Sub-17, eu era o goleiro do Guarani. Na primeira partida, um empate no Brinco de Ouro, e a Ponte acabou vencendo e sagrando campeão paulista de Sub-17. Na época era juvenil, viu, Edu? Não era Sub-20, Sub-15, Sub-20, Sub-17, não. Antigamente era infantil, juvenil e juniores, né? E tinham aspirantes, inclusive. Participei também daquela final dos aspirantes, onde o Guarani acabou sendo campeão. Os 2 times sempre brigando pelos títulos, sempre participando das finais do Campeonato Paulista, sempre dificultando muito para os times da capital. E a final, né, no Aspirantes aquela vez foi Guarani Ponte, Ponte Guarani, e realmente muita história que ficou marcado no meu início de carreira. E hoje aqui, Edu, eu tenho um privilégio, né, de dizer que eu participo hoje como comentarista da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes também, e naquela época como atleta. Então a gente sabe dos dois lados, como é estar aqui comentando, como é estar dentro do campo, como é estar participando. A semana sempre muito participativa, a semana muito, muito tenso, né, durante a semana. Por isso que os times normalmente saem da cidade, fazem a preparação para esse jogo fora da cidade, justamente por isso. Porque cria-se um clima muito tenso. Hoje a gente percebe o Guarani
foi para Itu, né, para fazer essa preparação. A diretoria levou o time para lá justamente por isso, para sair um pouco desse clima tenso que fica na cidade. Mas é muito legal, Edu. Para mim, o maior clássico do futebol brasileiro, em questão de rivalidade. Eu me lembro, disputava um clássico Cruzeiro e Atlético, e aí nós concentrávamos na Toca da Raposa, e aí saímos do ônibus, o ônibus saiu em direção ao Mineirão, e aí os jogadores, Gleg, você nunca participou de um clássico como Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, estávamos indo para o Mineirão, né, tem aquele caminho ali da Pampulha, tal, até chegar lá, toca 1 ainda, Toca da Raposa, a original, né? Hoje tem a Toca 2, um pouco mais afastada, mas nessa época a Toca da Raposa 1, que hoje é direcionada a toda a categoria de base do Cruzeiro. Nós saímos do ônibus, estamos indo a caminho do Mineirão, e o Cris, Ricardinho, Sorin, né, que na época jogava no Cruzeiro, me diziam, olha, você nunca participou de um clássico igual a esse. E no caminho, Edu, chegando ali no Mineirão, a gente via torcedor do Cruzeiro abraçado com o torcedor do Cruzeiro, indo e tal. Eu falei assim, gente, vocês não conhecem o Clássico de Campinas. Clássico de Campinas, quando o jogo é no Majestoso, a torcida do Guarani se reúne no Brinco de Ouro e vai escoltado pela polícia para assistir o jogo lá no Mineirão. Quando é no campo do Guarani, a mesma coisa, a torcida se reúne, a torcida da Ponte, e é escoltada pela polícia lá por Brinco de Ouro. Isso mostra toda a rivalidade, né, Edu? Mostra toda a rivalidade de Guarani, Ponte Guarani. Então, daqui a pouquinho teremos um grande clássico, e eu fico muito feliz, vou repetir, muito feliz de ter participado, de estar dentro do campo, de estar participando de um clássico tão importante do futebol brasileiro, e agora aqui comentando, podendo estar fazendo parte dessa equipe maravilhosa. Quero aqui mandar um abraço ao mestre Tigrão, ao CH, ao Batista, Leandro Bolles, Vladimir Catarino, né, ao Roger Williams também, a todos da equipe, a você do Pinheiro, que também vivenciou vários clássicos aí do futebol campineiro, e que prazer, que privilégio participar disso tudo. Então, Edu, daqui a pouquinho estaremos na transmissão, né, que vença o melhor. A gente sabe que não tem favorito, não adianta me perguntar, hein? Tem muita gente me perguntando pelas redes sociais, quem você acha que vai ganhar, quem é o favorito? As duas equipes precisando muito do resultado positivo, né? As duas equipes precisando do resultado de vitória para que possa se livrar da zona de rebaixamento. Que situação, né? Eu estava contando essas histórias aqui todas, os dois times de Campinas disputando a primeira divisão do futebol brasileiro, e hoje com uma dificuldade enorme, gigantesca, para permanência na Série B, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem a expectativa sempre de que os times de Campinas possam se recuperar e os dois times estar no lugar de onde nunca deveriam ter saído, que é o futebol, né, brasileiro da primeira divisão. Então, Edu, um grande abraço para você, e daqui a pouquinho estaremos na transmissão desse grande jogo, desse jogão de bola lá no Majestoso. Ponte Preta e Guarani, clássico que para mim é o maior do Brasil, Edu Pinheiro. Ok, beleza, Gleger, muito obrigado. Segura você também, Gleger. Lembrando que o Boris participa também, o Tigrão, CH e Gleger comentam, Vladimir Catarino e Heitor Fredo nas reportagens, 18h30, bola rola, Majestoso, mais um derby. O amigo Batista chegou em Campinas em 1984 e já participou e narrou 56 derbys. Então, hoje vai ser o derby número 57. Mas que situação, hein? Por essa você não esperava. Vamos lá, participando do Concentração. Alô, alô, meu grande amigo Batistão. Alô, Edu Pinheiro, um grande abraço pra você, um abraço pro amigo ouvinte do Concentração. É hoje, hein, Edu? É metal esfregando em metal, às 18h30, Ponte Preta e Guarani. E quem está aqui conosco para falar de derby na Rádio Bandeirantes é o prefeito de Campinas, Dário Saad. E com imensa alegria nós estamos recebendo aqui o prefeito de Campinas, Dário Saad, reeleito prefeito, aliás, de começo, né?
Boa tarde, prefeito. Parabéns pela reeleição. Isso é demonstração de que a população de Campinas está satisfeita com a belíssima administração que o senhor vem fazendo. Boa tarde, Batista. Muito obrigado. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Agradeço aí seus cumprimentos e agradeço mais uma vez a confiança da população de Campinas. Demonstrar minha gratidão. Mas hoje não é para falar sobre administração e sobre reeleição. É para falar de um assunto muito importante, mas do campo esportivo. Nós teremos daqui a pouco o derby, o grande acontecimento esportivo de Campinas, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte, no segundo turno, no Campo da Ponte. E aí, prefeito, vai arriscar um palpite ou não? Olha, Batista, acho que eu não vou arriscar palpite, não. Meu palpite é que seja um derby de tranquilidade, que a disputa fique dentro das 4 linhas, dentro do campo e que seja um jogo maravilhoso. Agora, o clássico em si, né, dizem que não tem favorito. Que o clássico, até o Vadão, o professor Vadão falava que é um campeonato à parte. Você entende muito de futebol nas nossas resenhas, você demonstra muito entendimento. É verdade isso, prefeito? Batista, um derby igual o derby campineiro, Ponte Guarani, Guarani Ponte, não tem favoritos, não tem. O jogador se transforma no derby. O derby tem uma energia totalmente diferente de um jogo comum de campeonato. A hora que os jogadores da Ponte do Guarani chegam no campo para disputar o derby é outra história, é outro campeonato, é outro mundo. E olha, eu estive narrando inclusive um evento lá em Jaguariúna, né? Derby solidário, e o Dário estava lá, inclusive jogou um tempo para um time e o outro tempo para o outro time, né? Guarani, Ponte, Ponte e Guarani. Isso. E o Dário arriscou uns chutes lá diferentes. É verdade, mas eu tive uma atuação meio discreta, mas um lance ficou marcado. O Luiz Fabiano, quando eu estava jogando pela Ponte, cruzou a bola um pouco alta. E eu tentei dar uma cabeçada para fazer outro cruzamento, mas pulei um pouco abaixo, tropecei, caí. E virou o lance mais comentado do jogo. O governador Tarcísio fez até 2 gols lá, tal. Sim, sim. O prefeito Gustavo Reis fez gol, mas o meu tombo lá que ficou famoso. É que você não fez a amizade com o goleiro. Você tinha que fazer igual o Tarcísio fez a amizade com o goleiro. Então o negócio deu certo. Eu tava jogando até razoavelmente bem, dando um toquinho sem me comprometer, mas aquele tombo acabou com a minha fama. E um cara do meu lado lá falou assim: não, o Dário não alcançou essa bola, faltou cabelo pra ele. Faltou cabelo, acho que faltou tudo ali, preparo físico, cabelo, faltou tudo. Uma mensagem final, né, a respeito, para os 2 times. Você já falou da paz que é necessária, importante, é reinar no derby, mas qual o recado aí para os 2 times que estarão em campo daqui a pouco? Olha, eu quero desejar um excelente jogo para os 2 times que representam uma paixão no esporte campineiro. Então, um grande abraço a todos os 2 jogadores, os 2 times, as diretorias, e que nós tenhamos aí um derby de um jogo maravilhoso, que vença o melhor, que jogar melhor esse derby, e torço mais uma vez para ser um derby da paz. Valeu, Dário, muito obrigado pela presença aqui no nosso pré-derby. Muito obrigado, Batista, um grande abraço a você e todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aê! Você está na Bandeirantes em Concentração. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Concentração. Aqui no Concentração, daqui a pouco a bola rola, 18h30, Ponte Preta e Guarani, derby 208. Vamos ouvir o Gilson Batata
grande Gilson Batata jogou 98, 99, quase 50 jogos pela equipe do Guarani. E com certeza deve ter aí alguma boa história do derby. Alô, Gilson Batata, um abraço para você, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes, amigo. Que prazer, Batista. É um privilégio para a gente poder estar participando. Um grande abraço para você, a todos os ouvintes, para a torcida bugrina, o meu carinho, o meu respeito. Tenho muito amor por esse time, por essas cores, por Campinas. É um prazer a gente estar aqui junto e compartilhar algumas grandes histórias que passamos aí vestindo a camisa do Guarani. Batata, você jogou quase 50 jogos, né? 47 jogos e marcou 17 gols. Desses 17 gols com a camisa do Guarani, algum foi em derby? Rapaz, eu não me recordo, eu acredito que não. Não me lembro de ter feito gol na Ponte Preta, porque assim, eram placares assim, muito justos, né? Dificilmente tínhamos goleada nesses jogos, porque assim, por mais difícil que tivesse a situação de qualquer uma das equipes, o derby, ele é um clássico no mesmo nível de Corinthians e Palmeiras. Então, assim, eram jogos bem apertados, bem justos. Fiz vários gols na Ponte Preta por outras equipes. Eu não tenho recordação, assim, né, que já faz algum tempinho, de ter feito gol em derby, assim. Mas eram jogos muito fortes, muito pegados, e que precisava sempre de uma colaboração da torcida violenta, porque parece que as torcidas também se enfrentavam naquele incentivo maior para seus jogadores, né? Então era uma pegada muito forte, viu, Batista? E você tem alguma história que você lembra, história marcante com o derby? Eu tenho uma história fantástica para contar. Nós estávamos preparando para o derby, né? E era aquela semana terrível, né? De derby. Eu recebia ligações até da torcida da Ponte Preta, não sei como é que eles conseguiam o telefone, o número, que não era para mim jogar, né? Que eu era um cara muito perigoso e que eles não queriam que eu jogasse. Era aquela pressão, né? E o presidente na época, que era o Beto Zini, ele reuniu todos os jogadores e nos disse assim: olha, para o derby nós vamos trocar, o jogo era no Moisés, né? Nós vamos trocar aqui no vestiário do Brinco, nós vamos ter a palestra aqui e nós vamos pegar um helicóptero no meio do campo do Brinco aqui, e vamos descer com esse helicóptero dentro do Moisés. Eu tô louco. Eu falei, aí os jogadores arregalaram o olho assim, né? Mas como assim, presidente? A hora que nós descer de helicóptero, os caras vão derrubar o helicóptero. Não tem como. E aí nós vamos insultar muito eles, e acho que é melhor não, vamos de ônibus mesmo, sentir o clima. Não, eu quero descer de helicóptero bem no meio do campo da Ponte Preta, para eles sentir quem é o Guarani, e não sei o quê. Rapaz, mas foi difícil tirar da cabeça do presidente isso, viu? Beto Zini era polêmico, muito polêmico, né? Ele era polêmico, e daí naquela época a gente lembra que tanto eu, Sorley, Vaguinho, Pitarelli, o próprio Gleger também, né? A gente estava ali e falou: ô presidente, isso daí não vai dar não, vamos mais devagar, que nós vamos prometer pro senhor que nós vamos arrebentar nesse jogo. Aí ele concordou, sabe? Mas mesmo assim, essa subida com o ônibus do Brinco de Ouro até o Moisés demorava quase 1 hora para a gente chegar. Era impressionante. Muita gente, cavalaria,
muita expectativa em cima do jogo. Era coisa maravilhosa de se ver e nós jogadores ficavam muito empolgados com esse derby. Era fantástico. Estamos conversando com Gilson Batata, artilheiro implacável, fez gol por uma enormidade de times. Você foi assim um andarilho da bola, né, Batata? Quantos times você jogou? Eu joguei em mais de 28 clubes profissionalmente. Eu lembro que na época nós podíamos fazer 2, 3 contratos no ano, né? Então a gente disputava um regional, disputava um brasileiro e de repente a gente era contratado para outro estado e poderia jogar também. Então, como assim a minha marca sempre foi fazer muitos gols, eu era muito procurado, né, pelos diretores, pelos clubes, e isso foi muito bom porque assim eu não tive um empresário específico que cuidava da minha carreira. Eu mesmo direcionava o lugar que eu queria jogar, né? Então, por isso foram muitas mudanças e sempre era artilheiro do campeonato ou artilheiro da equipe que eu jogava, né? Então, a gente tinha um número muito grande de gols. A gente sabia, tinha uma boa finalização, tanto com o pé direito, pé esquerdo, então foram muitos gols importantes. Foram muitos gols pelo Guarani também, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista. Então, assim, é um carinho muito grande que a gente tem com esse time. Aliás, o Gilson, é um assunto que até, como você foi um artilheiro, né, falando aí das suas características, e hoje a gente vê a dificuldade que um atacante tem de fazer gol. É uma dificuldade imensa. Eu uma vez estava discutindo até com o Eli Carlos, que Deus o tenha, de que há necessidade de se ter um professor, um preceptor, alguém que possa ensinar o atacante desde a base como bater na bola e como ter a habilidade para fazer gol. Porque o gol é o que resolve tudo no futebol, né? E aí o cara acerta o passe e tudo mais, tem boa triangulação, mas na hora da definição o negócio não acontece. E o Eli falava, não tem jeito. Nasce com o dom, não tem como ensinar a fazer gol. E você que foi um grande atacante, né, um grande goleador, você acha que é possível? Porque tem treinador de goleiro, tem treinador de zagueiro, não tem treinador de atacante, é um negócio impressionante. Então tem treinador para não tomar. E no futebol não tem treinador para fazer gol. É possível ensinar a fazer gol, Batata? Você sabe que isso é uma situação que vai muito do atacante, né? Hoje, infelizmente, eles priorizam muito a posse de bola, muito a triangulação entre setores, mas não há agressividade. Você fica rodando essa bola, rodando, e aquela individualidade de um drible desconcertante, de uma penetração individual e de finalizações de longa distância, você não vê mais. É difícil você ver um gol de uma pegada forte de fora da área, um bom chute, na verdade. Todos os gols, a maioria dos gols que a gente vê hoje é 90% de dentro da área, né? Você não vê mais aqueles chutes ou de repente uma jogada individual perfeita. A gente só tínhamos o Neymar hoje que procura muito fazer isso. Então, assim, você não vê jogadores hoje, a hora que acaba o treino, fica lá batendo falta, fica lá pegando chutes a longa distância. Ô Batista, você pode até perguntar pro Gleger aí. Acabava os treinamentos, eu pegava 20, 30 bolas, o Gleger ia pro gol lá e eu ficava treinando chutes a longa distância. Eu ficava treinando muito esses chutes de longa distância, porque assim, quando a coisa tá muito apertada, muito fechado, é um chute desse que resolve. Então eu acho sim que deveria ter treinamentos mais específicos de finalização. Mas eles preferem hoje ficar rodando a bola, trabalhando triangulação, e essa bola sai até a tinta da bola de tanto toque, mas não tem chute a gol. Você vai fazer um scout de chute a gol,
é muito pouco. Você vê, tem centroavante que passa o jogo inteirinho sem dar um chute para gol. Então isso daí é terrível, é muito triste a gente não ter. Se você for puxar aí os grandes chutadores, né, que nós tínhamos, meu Deus, era Éder, Nelinho, tantos outros jogadores que pegavam forte de fora da área. Aí você vai ver hoje, cara, eles não sabem nem chutar a bola, cara. É muito triste ver o jeito que eles pegam na bola, muito bola alta, muito chute feio, e aí eles optam e dá aquele passinho de lado que mata a gente de raiva, né, Batista? Verdade. Gilson Batata, qual a sua expectativa para o Derby Guarani numa situação muito ruim na competição? 23 rodadas na lanterna e a Ponte também fazendo um campeonato muito irregular, campeonato ruim. Qual é a sua projeção para o Derby, partida que será realizada no campo da Ponte, em Batata? Olha, eu gostaria de ter uma projeção diferente da que eu vou falar, mas na atual circunstância é um jogo muito complicado e é um jogo, no meu modo de ver, eu vou ficar em cima do muro. Eu acho que vai ser empate curto, 0-0, 1-1, eu acho que a gente não vai conseguir nada mais além disso, viu? Só se o próprio jogo tiver uma história diferente, uma expulsão, alguma falha grotesca, assim, individual, mas eu acho que é jogo apertado, viu, Batista? Um empate é ruim para os dois, né? Que não resolve nada por o Guarani e pode deixar a Ponte também na zona de rebaixamento, né? Exatamente, mas é o que eles estão contando a história do campeonato, né? Infelizmente. É verdade, você tem razão. Infelizmente é o que eles estão contando para nós até hoje. A gente não tem perspectiva de ver alguma mudança diferente. Agora, existem alguns lampejos assim, né, da parte do Guarani, algumas jogadas que a gente acompanhou, alguns jogos. Vamos torcer. Gostaria muito que o Guarani vencesse, mas eu acho que é uma situação muito, muito difícil. Eu falaria jogo para 1-1, viu? Você esteve conosco aqui na tela da Band, participou dos Donos da Bola e naquela época você estava tocando ótica. Você continua no ramo, hein, Batata? Continuo, né? Minha esposa é técnica em ótica, né? A ótica GB7. E nós temos loja em Uberlândia, interior de São Paulo. Então a gente ainda está firme nesse ramo ainda, viu, Batista? Então tá bom, um grande abraço para você, Gilson Batata. Que prazer tê-lo com a gente nessa programação. Obrigado, amigo. Deus abençoe vocês. Excelente trabalho. Não precisa nem falar da competência que vocês têm. É muito emocionante ver e ouvir os gols narrados por vocês, os comentários. Um grande abraço, um beijo no coração de todos aí. Valeu, tá aí Gilson Batata aqui no Concentração. Você está na Bandeirantes em Concentração. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato. Entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Só na Sodimac, só na Sodimac. Construção, decoração, a maior variedade de produtos na sua mão. Tudo que você precisa pra reformar, até mão de obra você pode parcelar. E se achar preço mais barato por aí,
Pode trazer que a gente vai cobrir. E o melhor espera que eu te conto. Ainda leva 10% de desconto. Só na Sodimac, só na Sodimac. Aproveite em sodimac.com.br, na loja ou no app. Sodimac. Concentração. Edu, e aqui no Concentração, nosso convidado agora é Marco Aurélio Jacozinho. Jacozinho que jogou na Ponte e fez aquele golaço contra o Atlético Mineiro. Ele chutou antes do meio campo. Veloso era o goleiro e aí surpreendeu. Marcou um golaço. Marco Aurélio Jacozinho, grande abraço para você, que prazer tê-lo conosco aqui no nosso pré-derby. Jacozinho. Primeiramente é um prazer falar com você mais uma vez aí, principalmente antecedendo esse derby aí, poder falar do derby num momento importante, que eu acho que é um derby que vai decidir muita coisa. Acho que dos últimos anos aí eu acho que vai ser um dos derby mais importantes para as duas equipes e para o torcedor, principalmente. Então é um prazer falar sempre um prazer falar sobre esse jogo, né? E queria agradecer mais uma vez aí por ter essa oportunidade de poder estar conversando sobre isso. Jacozinho, e o que significa o derby para você, amigo? Na verdade, Batista, todo derby, para quem joga na Ponte ou no Guarani, tem um significado muito, muito grande, né? Até porque eu acho que quem joga um derby campineiro, acho que leva para a vida inteira, né? Leva para a carreira inteira. Sempre fica algum detalhe que fica marcado. Até pelo que envolve, né, dentro da cidade. O derby, quando antecede o derby um mês já antes do Ponte Guarani, já começa a se falar, já começa, né, a se comentar o que vai acontecer nesse jogo. Então, acho que dos últimos anos aí é um jogo que vai ser importante para as duas equipes, vai definir muita coisa, né? Então, para mim, como ex-jogador aí, eu disputei 2 derbys, né? Para mim foi marcante. Então, acho que para qualquer jogador marca a carreira realmente. Marco Aurélio Jacozinho participando conosco do Concentração. E qual o derby que mais te marcou e por que, Jacozinho? O derby que mais me marcou não foi nem tanto pela positividade, até porque a gente, no meu caso, só tive coisa negativa, né? A gente foi derrotado, foi lá no Brinco de Ouro. Perdemos de 2-1 de virada. Eu fui expulso no jogo no primeiro tempo, né? Que eu tive um probleminha com o Marcelo, o zagueiro, que era o capitão do Guarani na época, e a gente acabou sendo derrotado. E ao final do jogo teve a valsa, né? Porque parece que foi o jogo dos 15 anos que a Ponte não ganhava do Guarani. Então esse derby me marcou por isso, principalmente por ter decretado os 15 anos que a Ponte não ganhava. E eu participei desse derby aí, sendo expulso no primeiro tempo, né? Até justamente naquela época o juiz a primeira coisa que aconteceu no jogo já queria se impor na partida, porque o derby sempre foi um jogo de muita disputa, e os árbitros tinham essa desconfiança de tentar levar o jogo da melhor maneira possível, sabendo que qualquer atitude dentro do campo aí de um jogador de um lado ou de outro poderia levar um jogo para o outro lado, e na ocasião lá eu acabei sendo expulso junto com o zagueiro do Guarani. Então esse foi um jogo que me marcou, não só pela expulsão, mas por ter sido o jogo dos 15 anos que a Ponte Preta não ganhava do Guarani, e aí teve aquela famosa valsa, né, que eles tocaram aí. Então isso me marcou bastante. E agora, Jacozinho, qual o seu palpite para o derby de domingo? A bola rola às 18h30 no Majestoso, que você conhece tão bem, né? Majestoso, onde você jogou diversas vezes. E o que é que vai acontecer? Qual é a sua projeção para o jogo de domingo? Partida marcada para 18h30, Ponte Guarani. E o palpite pro derby, como eu falei, né? É um derby que vai definir muita coisa. Nós jogadores, e hoje eu de fora, olhando de fora, a gente sabe que
independente da situação, do momento de cada equipe, a gente sabe que quando entra ali, isso aí zera. Geralmente se fala que quem está pior, às vezes leva uma certa vantagem. Mas eu acho que para esse derby aí, pela circunstância, pelo momento das duas equipes, eu acho que esse derby, eu acho que vai ter uma situação de repente o empate tá bom para assim, tá bom para os dois. A gente sabe que principalmente para o Guarani o empate vai ser muito ruim. A Ponte, mantém a Ponte ali naquele, até por estar jogando em casa também não vai ser um resultado muito bom, mas eu acho que no final o que vai acabar acontecendo, eu acho que vai ser o empate dentro desse jogo aí, pelo momento das duas equipes e pela posição que estão hoje. Cada ponto hoje é importante, principalmente para a Ponte, né? Um ponto para o Guarani não vai ser bom, então eu acho que num contexto geral, no final, acho que vai dar empate. Bem, tá aí, portanto, Marco Aurélio Jacozinho participou aqui do Concentração. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para 6h30. Transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Segue o Concentração com Edu Pinheiro, o incomparável. Sim, perfeitamente, amigo Batista. É isso aí. Ei, Batistão, vou te contar. Essa situação atual me lembra de 2002 no Rio São Paulo. Você se lembra disso? Quem não se lembra daquilo, né? Inventaram o Rio São Paulo 2002, a federação tava com o saco cheio do Campeonato Paulista, a Carioca lá do Campeonato Carioca, aquela coisa toda. Aí inventaram o Rio São Paulo e Ponte Guarani foram convidados. Aí o que aconteceu? Na penúltima rodada teve um derby. No Brinco, tava 1-0 Ponte, gol de Washington, e aí o Zé Afonso empatou pro Guarani. Vadão era o técnico da Ponte. E aí pênalti pro Guarani. O Edu Dracena, finalzinho. O Edu Dracena bateu e o Alexandre Negri defendeu. Ficou 1-1. E olha, aqui os dois estavam numa situação muito difícil. Aí veio a última rodada. E o regulamento do Rio São Paulo é o seguinte: um de São Paulo ia ser rebaixado, um do Rio ia ser rebaixado. Mas estava certo que de São Paulo era a Ponte ou Guarani. Um dos dois seria rebaixado. Ou era a Ponte ou era o Guarani. E foi uma semana intensa de bochicho, demais. E na última rodada, o Guarani jogou com o Botafogo no Rio e a Ponte com o Palmeiras aqui. Se terminasse empatado em número de pontos, era o Guarani que seria rebaixado. Aí o que aconteceu? Ou se os dois vencessem, Guarani rebaixado. Se desse empate, terminasse empatado do jeito que estava antes dos jogos aí, Botafogo e Guarani, Ponte e Palmeiras, era o Guarani que estava sendo rebaixado. Então o Guarani precisava ganhar e a Ponte no máximo empatar. Ou o Guarani empatar e a Ponte perder. Aí começa no Majestoso, começa no Memorário lá no Rio, em Caio Martins e tal. E aí teve um pênalti que o Washington errou, perdeu. Aí o Palmeiras faz 1-0, a Ponte estava sendo rebaixada. Aí o Dodô faz 1-0 pelo Botafogo. Aí era o Guarani que estava sendo rebaixado, os dois estavam perdendo. Daqui a pouco empatou o Guarani com o Martinez. Era a Ponte que estava sendo rebaixada. Aí o Washington empata para a Ponte. Era o Guarani que estava sendo rebaixado. Daqui a pouco o gol do Guarani, Daniel Vitor. Era a Ponte que estava sendo rebaixado. E aí termina o jogo no Rio, 2-1 para o Guarani. No Majestoso ainda faltavam alguns minutos. Até o momento, Ponte rebaixada. E aí lá no gol de entrada, Orlando, que veio do Sampaio Correia, um chute de fora da área vencendo o goleiro Marcos. 2-1 para a Ponte. E aí aquela emoção, aí teve uma falta para o Palmeiras. Uma falta lateral que o Alex cobrou. E aí uma cabeçada que apareceu lá. E o Alexandre Negri fez um milagre. Mais uma defesa espetacular no gol da Fepasa, garantindo a vitória. E aí sim, termina o jogo no Majestoso. 2-1 para a Ponte. E o Guarani foi rebaixado. Acabou vingando isso. Em 2003 desapareceu esse Rio São Paulo e os estaduais voltaram. Se lembra assim um pouquinho da situação de hoje e seja o que Deus quiser. Meus amigos, intervalo, hein? Depois a sequência do Concentração Bandeirantes, 18h30. A bola rola. É o derby 208, Ponte Guarani. Você está na Bandeirantes em Concentração. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato. Entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Ei, torcedor, precisa comprar material de construção e economizar? Conte com a 333 Obra. Em compras pelo site ou WhatsApp, ela garante o cimento Votoran mais barato com entrega em até 24 horas e frete grátis. Para a primeira compra, utilize o cupom Campinas20 e ganhe 20% de desconto em compras a partir de R$500. Acesse www.333obra.com.br ou chame no WhatsApp 11 4572 4545. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Concentração. Muito bem, 16:02, estamos de volta no Concentração. Obrigado, Laco. Mandou aqui do 74, Moisés Lucarelli deu Guarani 1-0, gol do Davi. Bom, Davi, chute forte, decidiu 2 derby. Um deles foi esse aqui. Olha a escalação que o Laco manda pra mim aqui. Atenção, Carlão no gol, Jair Pisserni, Oscar, Zé Luiz e Walter, Serelepe, Serginho, Paulinho, Valtinho, Valdomiro, Zé Roberto e Tuta, treneiro Lilo. Seu Lilo, claro, já faleceu, pai de Sidão. Sidão era chefe da Ponte e o Lilo tava na Vila, a despedida do Pelé. Vamos lá, Tobias no gol do Guarani, o Daír e Mauro, Joãozinho Amaral, Cláudio, Flamarion, Alexandre, brincadeira, hein? Amaral, Flamarion, Mauro, Afrânio, Bom Davi, Tamar e Mingo, Doceiro, seu Zé Duarte. Eu falei aqui ontem, 19 de outubro seria aniversário do seu Zé Duarte, o rei, o Zé do Boné. O gol do Davi, baiano, é bom baiano. Davi veio do Vitória, 40 do segundo tempo. Um abraço, Laco! Deixa eu dar um pulinho no Majestoso, sentir o clima. CH volta com a gente já já. Alguma voz do Majestoso? O moço de Piracicaba
Oi, Edu. Abraço, boa tarde, Bolis. Tudo bem, Edu? Um grande forte abraço para você. Arredonde o meu aqui, que eu acerto o meu aqui, e assim vai sucessivamente. São 16 horas e 3 minutos. Já estamos aqui no estádio Moisés Lucarelli, já naquele clima, né, Edu? Do Derby 208, de muita história, tradição, rivalidade. Nós estávamos acompanhando no início do Concentração as histórias dos personagens, né, que estiveram marcando presença. Eu me recordo dessa história do Gleger, quando ele me disse em relação a outros derbys, a outros clássicos em outros estados, que às vezes a gente tem até uma percepção de que tem uma grande rivalidade. É claro que tem, mas acho que é pouco comparado, ou basicamente não há uma comparação em função deste clássico aqui em Campinas entre Ponte Preta e Guarani. Felizmente em situações complicadíssimas as duas equipes neste momento na zona do rebaixamento, mas ainda com expectativas, né? Claro que a missão do Guarani é bem mais complicada, mas a Ponte hoje, em caso de vitória, de uma só vez ela passa 13 times e pode até passar mais um time, que é o Botafogo, que ainda joga na rodada. Olha, Edu, os portões já foram abertos, timidamente o torcedor vem chegando, a Ponte informou que todos os ingressos foram vendidos, daquela carga de 17 mil ingressos. Vejo do lado oposto aqui da cabine da Rádio Bandeirantes alguns torcedores já marcando presença, muita gente que vai trabalhar. Lembrando que aquele setor destinado à torcida visitante, hoje por se tratar de jogo com torcida única, o local está liberado, né? O torcedor da Ponte ficará neste espaço e a entrada é pela curva aqui, a rua de trás, onde a imprensa tem acesso também ao torcedor da Ponte pelas Vitalícias, é quase aqui na curva, naquelas ruas aqui no entorno do estádio Moisés Lucarelli. Tanto é que a entrada do pessoal da imprensa, a entrada foi alterada um pouquinho mais para baixo, né? Um portão ali de acesso com a saída de emergência mais próxima à entrada do setor das Vitalícias. Então esse setor estará liberado, apenas há uma restrição de espaço exatamente onde fica ali o camarote destinado hoje à delegação do time do Guarani. Haverá também um mosaico, eu vejo aqui o guindaste bem à frente, quem está no YouTube já consegue ver aqui no YouTube. Aqui estou eu nesse momento em destaque, mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar, agora sim, a gente vai mostrar ao fundo, tem o guindaste preparado, e naquele spoiler já apareceu o gurilão, aquele gurilão com cara de mal, cara de bravo. Então o torcedor da Ponte promete uma grande festa realmente na entrada da equipe. Afinal de contas é derby aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos por aqui à sua disposição, Edu. Bacana, o que é esse guindaste aí? Que é? Tá segurando o mosaico pro gorilão. Nossa. Só que assim, o mosaico, claro, o guindaste tá do lado de fora, né? Na rua de fora, na rua do lado oposto aqui da cabine da Rádio Bandeirantes. Sim. E ele segura uma imagem de um gorilão. Só que agora há pouco essa imagem subiu, né? Uma faixa do gorilão, desse mosaico. Os torcedores acabam chamando de mosaico 3D, né, Edu? Então tem o gorilão com aquela cara de mal, ele estava do lado de dentro, daí alguns homens relacionados à segurança, Corpo de Bombeiros também, da Defesa Civil eu não vi, mas outros órgãos de segurança, e estava dentro, provavelmente houve alguma determinação para que esse mosaico ficasse do lado de fora. Mas independentemente disso, a festa promete ser muito legal, muito bacana. O torcedor que fez uma campanha, vem fazendo nas últimas semanas de arrecadação, né, porque não dá mais tempo, de arrecadação através do envio do Pix, né, para que o torcedor da Ponte, principalmente os torcedores organizados, se mobilizassem no sentido de fazer uma festa bonita, e eu acredito que isso ocorra já por aqui, Edu. Bacana, inovou. Você gostou desse guindaste aí, amigo CH? Observando aí, criatividade, professor. Faz parte, hein? Os tempos mudaram, hein, CH? Acho que é válido, Edu. Legal, a torcida está se mobilizando para fazer uma festa bonita. É diferente, né? Içado por guindaste é a primeira vez que eu vejo. A maioria nos estádios aí eles colocam, e a coisa é mais manual, mas locar um guindaste para ficar aí 6 horas parado ou mais, custa dinheiro, hein, Edu? Eu não sei. Normalmente eles não autorizam esse tipo de coisa, mas bacana, né? Isso é uma festa. É um tempero a mais, iria CH. Olha, um abraço aqui. Sabe quem mandou aqui? O abraço do Geraldo Félix. Oi, Alma, chamados. Opa, sim. Quem está chamando, por favor? Catarino? Catarino. O Catarino não aguenta. Se eu chamo Moisés Lucarelli, ele não aguenta. Eu chamei estádio, primeiro tem que ser o Catarino, senhor Edu. Oi, Catarino, um grande abraço. Seja bem-vindo aí, Catarino. Fala, Edu. Tudo bem, garoto? Obrigado pelo garoto. Sensacional. Tá tudo bem. E você? Tudo jóia. Uma honra mais uma vez estar ao seu lado do Leandro Bolis, que já está aqui conosco no estádio. Daqui a pouco chega Carlos Batista, toda a nossa equipe também espalhada por Campinas. Afinal, hoje não é um jogo qualquer.
não é uma jornada esportiva qualquer, é derby, mais um derby 208 em situações complicadas para as duas equipes, como já adiantou o nosso querido Leandro Boris, né? As duas equipes na zona do rebaixamento. Com relação à Ponte, Edu, a festa tá muito bonita fora, viu? Acabei de entrar aqui no estádio Moisés Zucarelli, passei ali no meio do povo, da galera, todo mundo reunido, aguardando a chegada da delegação, preparando uma festa muito bonita. Como também disse o Boris, todos os ingressos vendidos, maior público da Ponte nesta temporada, 17 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A festa muito bonita sendo preparada pelo torcedor ponte pretano dentro de campo. Aquele tradicional mistério, né? Aquelas inúmeras possibilidades que tem o técnico Nelsinho Batista para escalar o time. Jé vem como titular, vem para o banco de reservas. Elvis retomando a sua condição de titular. Quem vai ser o substituto do Emerson Santos, que está suspenso? Pedro Rocha está fora, suspenso pelo STJD. São as inúmeras possibilidades que tem a Ponte para escalar o time, para voltar a vencer no campeonato e deixar a zona do rebaixamento. Edu? Um abraço pro Abimael Costa, grande Abimael, sempre nos acompanhando, muito agradecido por 17 mil ingressos vendidos. Olha, o derby torcida única começou em 2018. Na Ponte, em termos de derby, a partir disso, o maior público foi aquele gol do Fecim, no dia 20 de agosto de 2022, 1-0 Ponte, 16.850. Vocês falaram 17 mil vendidos, né? Então vai ultrapassar. No Brinco, teve um público, primeiro derby com torcida única, no dia 5 de maio de 2018. Aquele que a Ponte venceu 3-2, 2 gols do André Luiz, 18.078. Então aqui em Campinas, o maior público com torcida única foi no Brinco, foi o primeiro derby nessas condições, maio de 2018, tá? Lá, 3-2 Ponte no Brinco. Vamos aguardar. O maior público esse ano foi, no Majestoso, foi Ponte 2, São Paulo 0, 11.451. Não foi aquele jogo, o Vladimir do golaço do Risso. Foi a estreia do placar, né? Isso, o golaço do Gabriel Risso, aquela vitória da Ponte Preta para cima do São Paulo no Campeonato Paulista. Heitor Fredo, por acaso, encontra-se por aí, na esquerda? Sempre, Heitor Fredo tá por aqui, Edu. Está por aqui. Meu amigo, eu tive o prazer de cumprimentá-la aqui na chegada aqui. Agora, garoto de Jundiaí, hoje fazendo o Guarani. Um destaque do Guarani, um abraço, Heitor Fredo. Seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Edu, um abraço pra você. Opa. Uma ótima tarde a todos que estão conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Expectativa pela chegada do ônibus do Guarani, secado inclusive de mistério. O Guarani optou por não divulgar o local onde o clube está hospedado depois dessa mini intertemporada na cidade de Itu, depois da vitória com o CRB, até por uma questão de segurança. Em instantes o ônibus chegando aqui para o início do aquecimento, num derby dos mais tensos e emocionantes dos últimos anos, Edu. Eu devo fazer uma ideia, hein? A situação, CH, vamos lá, a situação é essa. Deixa eu ver a rodada aqui, quem foi que ganhou aí e ultrapassou a Ponte? Me ajude, por favor, o CRB, que ganhou do Brusque. Tá? CRB ganhou do Brusque, foi de virada, né? Virada. Gol do Matheus Ribeiro a 40 segundo tempo lá em Brusque, tá? 2-1 CRB. Hélio dos Anjos, hein? Perdeu pro Guarani, mas deu ajeitada no CRB, deu uma ajeitada. Deixa eu ver aqui, quem for, Chapecoense ganhou do Santos 3-2, tava com 34, ultrapassou a Ponte. Então o Paysandu ganhou do Santos, o CRB ganhou do Brusque, os dois ultrapassaram e a Ponte foi Chape, né, Edu? A Chape ganhou do Santos. A Chape ganhou do Santos. A Chape, seu Edu. Isso, mas ela estava com 34. A Ponte foi tem 35. 37, isso. Então a Chapecoense vencendo, o Santos, a Chapecoense ultrapassou. O CRB ganhou, ultrapassou. E fora de casa ainda, tá? Aí a Macaca, com essas duas vitórias, Chape e CRB, a Ponte 17ª com 35 nesse momento. Guarani tem 28, em 20º. Bom, é o seguinte, se o Guarani vencer, vai a 31 e 8 vitórias. Ainda vai continuar em último, porque o Ituano perdeu. Perdeu de virada, né? Perdeu pro Ceará, 2-1 em Itu. Aí vai dar empate, 31-31, Ituano e Guarani. Número de vitórias vai ter 9, Ituano, e nesse exemplo vai ter 8 vitórias o Guarani. E vai continuar na última colocação, mas empurra a Ponte para a situação, empurra a Ponte, firma a Ponte no Z4 e os dois ficam bem enrolados, hein? Bem enrolados. O empate é ruim para os dois.
O perdedor nem se diga e seja o que Deus quiser. Ô, CH, você dizia aí, você deu uma proposta na escalação da Ponte. Você poderia repetir, CH, por gentileza? Eu gostei da comissão de frente. Tem o Matheus Regis, tem o Gé e tem o Dodô, com o Elvis no meio. Repita os volantes. Oi, CH. Edu, aí é o seguinte, o Emerson só tem que jogar. Eu gosto mais do meu campista que põe a bola no chão, que saiba sair jogando, do que o brucutu de marcação. E a Ponte joga em casa, né? Então, eu sugeri Emerson, Ramon Carvalho, Elvis, Dodô, Matheus Regis e Gé. Esse é o time do meu campo para frente que eu escalaria. Não sou o treinador, não tenho nenhuma pretensão de ser, nem de dar sugestão, mas pelo que eu assisti, para mim, esse é a melhor escolha do Nelsinho Batista para tentar vencer o jogo. Os dois times têm que praticar um futebol, apesar que vai ser um jogo muito truncado, mas os dois times têm que tentar vencer. Essa coisa de acomodação de empate, apesar de ser meu palpite, o empate, não serve para ninguém, como você destacou. Então, a sugestão é diante daquilo que eu vi. Nós chegamos aí à 32ª rodada, se não estou enganado, não é? 32ª rodada. Deixa eu ver aqui a classificação para não falar bobagem. Isso, agora... é 32. É, porque agora entra um monte de publicidade desse aplicativo aqui, eu já vou desinstalar ele, porque estou ficando bem com o saco cheio dele. Toda vez que eu preciso, ele não me ajuda. Eu reclamei, mas Edu tem que ter propaganda, né, meu senhor? Hoje em dia você não consegue olhar no seu celular. Você não consegue mais, não consegue. Estamos no final dos tempos, Edu. Final dos tempos. Então é o seguinte, nós chegamos à 32ª rodada, para não perder o fio da meada, e ninguém sabe qual é o time ideal da Ponte Preta. Você pode perguntar para qualquer ponte pretano, um vai responder uma coisa, outro vai responder outra. Por quê? Porque o time é muito irregular. O time não mantém um padrão. Por exemplo, vou falar até do Ramon Carvalho, que eu defendi durante muito tempo e parei de defender. Então, quando ele entra no segundo tempo, ele funciona bem. Aí, no próximo jogo, fala, poxa, ele jogou bem, né? Vamos escalar. Escala. Aí ele vai mal. Estou dando um exemplo. Então, é difícil, sabe? Então... eu só tenho convicção de duas coisas. Um jogo desse, você não pode deixar o Elvis fora pela bola parada, principalmente, e pelo pouco espaço que ele tem, mas se tiver espaço ele pode decidir o jogo. E o Gé como centroavante. Mesmo aguentando, suportando 30 minutos, eu poria ele de começo, Edu. Um abraço para o Geraldo Félix. Ele jogou com o Gilson Batata no Agrícola Barbarense. Foi em 98 que o Agrícola Barbarense foi campeão da Série 2 com Wagner Benassi. Foi. O guarda final era Barbarense, Ponte, América e Noroeste. E na última rodada teve um jogo, inclusive lá em Rio Preto, América e Ponte, e o Agrícola Barbarense jogou em Bauru, se não me engano, e ganhou. Isso, ganhou lá. Você está indo muito bem, Catarina. E quem fez um dos gols foi o Wagner. Wagner jogou na Ponte no início da década de 90. Foi ele? Foi um dos gols. Um dos gols. Então, Barbarense campeão e tal. Aí o Beto Zini contratou o Gilson Batata para o Guarani. Isso foi em 98. Em 99, quando a Ponte subiu, o destaque no América foi Robson Ponte. E o que o Beto Zini fez? Contratou o Robson Ponte. E outra, isso foi em 99. 99, destaque do Paulista de Jundiaí. Vamos ver se o CH se lembra quem. Heitor Fredo se lembra quem? O atacante do Paulista, gente. Mauro. Mauro. Quem falou Mauro? Heitor. Menino, você tá brilhante. Você é um abençoado, novo, sabe tudo. Também acompanha o paizão na narração, né? Em 99, quando a Ponte subiu, era Ponte, Paulista, América e tinha um outro também, que eu não me lembro. O quadrangular final. Não era Noroeste, não. Mas aí teve era turno e retorno. Aqui era 9 de julho de 99, mas tava um frio. O nosso estúdio era lá na General Osório, esquina com a Glicério. E o Paulista ganhou aqui. Inclusive o Mauro fez gol. Aí no segundo turno, quando foi lá em Jundiaí, a Ponte ganhou lá. Enfim, a Ponte subiu contra o Mirassol. Isso, era Ponte, Mirassol, Paulista e América. O América foi com a América de Cilinho, hein? Subiram América e Ponte. Então, o destaque no América, Robson Ponte contratou. E o Mauro também.
O Mauro foi com o Bertuzini contratou o Mauro e contratou o Robson Ponte. Foi isso aí. Um abraço aqui pro nosso amigo aqui ele colocou o nome dele aqui, mas eu não entendi o apelido dele. É melhor eu não falar, viu, seu Geraldo? Mas um abraço pro senhor, viu? Muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma rodada aqui. Como é que tá o tempo aí, ô Boris? Nublado. Céu nublado, Edu. Mas não tá aquele frio, não. Ontem à noite na região estava frio, aquele vento, né? Aliás, durante todo o dia havia uma expectativa no final de semana de chuva forte, de ventania, e isso acabou não se concretizando, felizmente, né? Porque existia uma expectativa de rajadas de vento muito forte, o que poderia afetar principalmente alguns locais aqui da cidade e também de toda a região. Isso acabou não ocorrendo e o céu está nublado, mas não há, pelo menos nesse momento, aquela expectativa de chuva. Isso faz com que o torcedor acabe vindo para o estádio um pouco mais tranquilo. Vejo o torcedor chegando, muitos com aquele agasalho, mas segurando o agasalho. Mas se esfriar, sabe como é que é, né, Edu? O torcedor já fica preparado, mas pelo menos nesse momento o céu nublado por aqui. Rapaz, não é fácil não. Eu trouxe meu agasalho aqui, eu tô aqui a estúdio, mas tá frio, tá. Aliás, a previsão do tempo não furou, né? Eu vi aí a Defesa Civil se preparando para grandes chuvas e ela não ocorreu. Sidney Furtado, meu amigo da Defesa Civil, né? Postou aí uma mensagem. Aquela caramba, boa gente, espetacular. Você sabe que houve um bloqueio, né? Parece aqui na região, porque, por exemplo, ontem estava acompanhando na tela da Band Mirassol em Novo Horizontino, e lá estava chovendo até forte. Na capital paulista também, na Grande São Paulo, mas aqui na região eu não tenho nenhum registro de chuva, uma chuva mais forte por aqui não, viu, Edu? E o que choveu ontem no Vasco Atlético Mineiro, quem viu esse jogo? Choveu bastante, é verdade. O Vasco fez um de pênalti e o Hulk é Hulk, né? E o gol que ele fez em 37 segundo tempo, bico da grande área, meteu no ângulo. Aliás, o Jack gosta de fazer essa jogada, né? E o Gabriel Novaes também dá uma limpadinha ali no bico da grande área para dar uma batida. Vamos lá, Heitor Fredo, diga uma coisa para mim, os pendurados, hein? Primeiramente começando com Vladimir Catarino, os pendurados na Ponte, Guarani também tem bastante pendurado, hein? O Guarani tem quinta-feira Sport em Recife, a Ponte aqui pega o Brusque, né? Catarino, tá fácil aí os pendurados? Opa, tá aqui na mão, Edu. Estão pendurados Gé, Hudson, Sérgio Rafael, Luiz Felipe, Gabriel Novaes, Gabriel Risso, Guilherme Portuga, Edu. E você, Heitor Fredo, pendurados no Guarani? A lista é grande, Edu. Primeiro que o Guarani comemora porque nenhum dos pendurados recebeu o cartão amarelo na vitória contra o CRB e com isso desfalcaria o Bugre nesse derby 208. Mas a lista é grande pensando nos próximos jogos. 7 possíveis titulares hoje. Lateral direito Pacheco, zagueiro Douglas Bacelar, zagueiro Matheus Salustiano, meio-campistas Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Anderson Leite, o atacante João Vitor e o Pierre, que deve ficar no banco de reservas. São 8 os pendurados que podem ficar de fora do jogo contra o Sport, jogo que acontece na Ilha do Retiro, Edu. Hoje o pau vai comer, CH. Hoje a coisa vai ser... hoje o cartão... Para economizar, o amarelo hoje vai dar cãibra no braço da arbitragem. É jogo muito nervoso, gente. Vai ser... Mas não vai ser como o 99, com 105 faltas, o 103, o 99 faltas. Aquele derby foi 0-0 que o Gleger falou. Olha, é o seguinte, vamos fazer uma rodada aqui. Participando Boris, CH, Heitor Fredo, Vladimir Catarino. Vamos fazer aqui um comparativo de Ponte Guarani, posição por posição. Na opinião de vocês, naquela tal posição, quem estaria melhor? Hein? Não tem muro não. Vai ter que escolher. Já vocês participam. O amigo Batista comparece. O Batistão enche o peito para falar da 333 Obra. Seja em um derby grande como Ponte Preta e Guarani, ou em uma obra, sai vitorioso quem toma as melhores decisões, como um verdadeiro camisa 10. E sabe quem pode ser o craque hoje? Você aí de casa que está em obra e precisa economizar. Conheça a 333 Obra, o mercado da construção. Através do site ou então pelo WhatsApp você compra materiais de construção online na palma da mão, sem sair de casa. E eles ainda te entregam em 24 horas na sua obra. E acredite, com frete grátis.
Para te ajudar, a 333 Obra garante o melhor preço do cimento Votoran. É isso mesmo, melhor preço do cimento Votoran da sua região e cobre o valor caso você encontre um preço menor. Para você que vai fazer a primeira compra, ela ainda libera o cupom Campinas20, que garante 20% de desconto na primeira compra, a partir de R$ 500. Consulte os termos do site, acesse 333obra.com.br ou chame pelo WhatsApp. Anote aí, 11 é o código de área e o número 4572-4545. 333 Obra, o mercado da construção. Rádio Bandeirantes. Muito bem, você tem jeito, Patrícia? Tem jeito, viu? Parabéns, hein? Amanhã você vai fazer aniversário, tá caprichando aí. Outubro, olha, o CH fez aniversário dia 10. Gilberto Suf fez dia 17. Hoje é aniversário do Mineirinho, rapaz. Grande Mineirinho aí. Ô, Catarina, você viu o Mineirinho aí, você fala que a gente lembrou dele, hein? O Mineirinho tá muito doente, muita dor na coluna. Tá bom? Se ele pintar por aí... Ô, Mineirinho, o Edu lembrou aí, parabéns pra você. Sexta-feira foi aniversário de casamento do amigo Batista, 44 anos. Deixa eu ver o que mais aí. Ah, foi aniversário do Robertinho. Robertinho, que era roupeiro da Ponte, hoje ele trabalha no almoxarifado. Hoje é foi sexta-feira, aniversário do Robertinho, 81 anos. Falei com o Robertinho, maravilha aí. Ei, Robertinho. Ele se aposentou, trabalhava no Banco Itaú e tal, e andou umas andanças, até trabalhou no Campinas Futebol Clube, na época do Edmar do Careca, mas o sonho dele é trabalhar na Ponte. E já faz alguns anos que ele tá na Ponte, viu? A gente fala com ele, Edu maravilha aqui, eu amo aquilo que eu faço. Você sabe que horas que o Robertinho chegou no Majestoso hoje? 6 da manhã. 6 da manhã, ele que vê. Mas por quê? Porque ele tem que pegar, aí é o roupeiro, ele não faz mais serviço de roupeiro. Ele faz outro serviço. Um dos é colocar água e refrigerante no vestiário de arbitragem. Ele tem que providenciar, ele não faz, mas ele providencia o lanche dos guardas. Policiamento tem que fazer lanche e refrigerante para os guardas. Tá pensando o quê? Ele que coloca água no vestiário do Guarani, do visitante, tem o da Ponte lá também, tem que fazer um floreado lá. Ele chega às 6 da manhã. Só o Robertinho, poucos têm a chave do Majestoso, um deles é o Robertinho. Vamos fazer um bem bolado então? Os portões abrem que horas, hein, Catarino? Ô Edu, já estão abertos, os portões já estão abertos, o torcedor já está entrando, tem poucos torcedores aqui dentro, todo mundo lá fora esperando a chegada do Gorilão, mas já está aberto o portão, já estão abertos os portões aqui do Majestoso. A previsão, chegada do Guarani é quanto, Heitor Fredo? Você tem vendo alguém aí que quer falar com o Gorilão? Não pode falar com ninguém mais, né, Heitor Fredo? Não tem mais. Tem muita restrição, né, Edu? O policiamento lá fora bem reforçado, há um isolamento no espaço destinado para a chegada do ônibus do Guarani. O que a gente já acompanha até pelas redes sociais oficiais do clube, o vestiário já está montado. Falta a chegada dos protagonistas do elenco, algo que deve acontecer dentro de alguns minutos aqui pelo estádio Moisés Lucarelli. Outro dia eu tava passando aí, você sabe que asfaltaram aí em volta do Majestoso, né? Tá bonito o asfalto e tal. Mas você não sabe da maior, rapaz. Meu amigo Catarino, Boris, Arthur Fredo, CH. Eu tava passando ontem em frente ao Campo da Ponte. Reparei ali no alto, na esquina, é um terreno, derrubaram, rapaz. O hotel. O hotel, eu acabei de ver também isso e me assustei até, viu, Edu? Me surpreendi, na verdade. Tinha um integrante da equipe que deixava a viatura lá, viu, Edu? Agora não vai poder mais. Não vai poder mais. Agora Como acabou. É que chamava? Princesa, princesinha, príncipe. O príncipe, o Hotel Príncipe. Deixa eu avisar aí o pessoal, os namorados aí. Hotel Príncipe, em frente ao Campo da Ponte, não tem mais. Aliás, aqui em Campinas, você vê, estacionamento tá acabando, os caras estão derrubando, estão construindo prédio. É impressionante o número de construção aqui em Campinas. Mas estão largando o pé mesmo, hein? Estão fazendo a festa. Patriano, hein? Tá pegando tudo, velho. Eu vou falar pra você, hein? Cada empreendimento, circuito imobiliário, Rua Maria Monteiro, brincadeira. Você não passa, rapaz.
sempre tem uma construção, mas tem que ter época de eleição, né? Vamos participar do banquete? Tem que fazer o banquete. Não é fácil não. O tem negócio prédio é o aqui, seguinte. Oi? Não sei se você reparou aqui, Edu, tem um prédio que dá pra gente ver da cabine da Bandeirantes. Esse prédio há poucos meses não existia, ele tá quase pronto, tá naquela fase final, né? É a questão do reboco, enfim, daqui a pouquinho vem outras situações. Pra quem está ali na Avenida Norte-Sul, você que frequentaria a padaria Piracamp, né? Subindo, Piracã, isso? De Piracã. Subindo ela ali, dá pra ver. Daqui dá pra ver certinho. Daqui, a gente tem uma noção, acho que de uns 20 andares. Só que não dá pra ver desde o início. É um prédio gigantesco, realmente. É um dos mais próximos, com exceção, é claro, daqueles dois que ficam aqui na parte de trás, né? No setor dos visitantes. Antigo setor dos visitantes, porque hoje não tem. É o setor da torcida da Ponte, perto da linha do trem. Mas esse até poucos meses não existia. De repente ele tá aqui, ó. Levantado, bonito, né? Chamando a atenção aqui de quem está desse lado, né? Do lado das cabines de rádio e televisão do Majestoso. Olha, o goleiro da Ponte hoje pode ser o Luan Ribeiro, né, Catarino? Acho que é ele, né? É o Luan, isso. O Pedro Rocha está suspenso, né, Edu? A gente até explica novamente a situação. O Pedro Rocha teve aquela expulsão na partida contra o Sport, na derrota lá no Recife. Ele acabou agredindo o Cassiano, Alisson Cassiano, zagueiro do Sport. Ele foi suspenso pelo STJD, pegou 4 jogos, já havia cumprido 1, tinha 3 a cumprir. Aí a Ponte conseguiu um efeito suspensivo, que é uma autorização para ele continuar jogando até que o recurso seja julgado, ou seja, um novo julgamento. E aconteceu na sexta-feira, e aí sim o STJD confirmou a pena de 4 jogos, ele já cumpriu 1, então fica 3 jogos fora. Hoje é o primeiro dessa série de 3 que o Pedro Rocha desfalca a Macaca, Edu. Então, se você puder perguntar depois, conversando aí com o pessoal e tal, eu tentei falar com o assessor da Ponte, é o Paulinho Santana. Ele me falou, o Luan Ribeiro, porque na internet, vai no site, jogou e tal, que é a nossa bíblia, né? Ele chegou na Ponte em 2019, veio do Bragantino, mas ele veio da base do Bragantino, se não me engano, para a base da Ponte, passou pelo Sub-23 e tal. Bom, eu não sei se ele veio direto para o profissional, mas pela idade dele, ele já veio com contrato, evidentemente já veio com profissional, é que ficou um pouquinho na base, isso eu não sei. Eu sei que é o seguinte, nós estávamos... 2020, ele chegou em 2019. O primeiro jogo dele, do goleiro Luan Ribeiro, foi no dia 27 de fevereiro de 2021. Lá em Novo Horizonte, esse jogo foi 1-1. Jogou porque o Ivan, ele tinha cirurgia no pulso. O Igor Vinhas e o Guilherme estavam com sintomas de gripe. O Luan Ribeiro era o 4º goleiro e ele foi para o jogo. 2021, fevereiro, aqui e ainda estávamos na pandemia. A gente estava completando 1 ano de pandemia e os atletas tinham que fazer teste. Inclusive o Igor Vinhas e o Guilherme nem teste fizeram por estar gripados. Então jogou 1-1 Luan Ribeiro. O segundo jogo dele foi no dia 4 de março de 2021. Ponte 0, Santo André 1. Santo André ganhou o gol de GG. Eu vi esse gol aqui no YouTube, realmente foi uma falha do Luan Ribeiro. Continuava o Ivan recuperando cirurgia, Igor Vinhas e Guilherme gripados e é a mesma situação. É a mesma situação. O terceiro jogo dele, 7 de março de 2021. Na sequência, na Neoquímica contra o Corinthians. Também portões fechados. Era pandemia. O João Veras fez 1-0 para a Ponte. Aí o Matheus Vidal empatou 1-1. E aí o Jô aconteceu um pênalti pro Corinthians. O Jô bateu, o Luan Ribeiro defendeu e no rebote o Jô fez. Ficou 2-1 Corinthians. Quarto jogo dele, 23 de junho de 2022. Ponte Sampaio Correia foi 0-0. Aqui é o seguinte, o Kaique França estava suspenso, por isso que jogou aí o Luan Ribeiro. Igor Vinhas ficou no banco, né? E o Guilherme estava gripado nesse jogo aqui. 15 de outubro de 2022, em Muriaé, jogou ele também no Ribeiro, Tombense Ponte foi 0-0. Jogou porque Kaique França estava suspenso, o reserva imediato era Igor Vinhas, mas não se sabe por que nem viajou. Aí o Pedrão foi reserva. O Pedrão foi reserva de Luan Ribeiro nesse jogo aqui, lá em Muriaé, outubro de 2022. Em 2023, Luan Ribeiro não jogou. Aí veio esse ano, 2024, 5 de julho,
em Itajaí contra o Brusque, foi 0-0. O Pedrão estava suspenso, né? Estava suspenso. E o Pedrão tinha levado o cartão amarelo no derby, que foi 1-1 no brinco. Até que o Luan Dias fez o gol do Guarani, o já empatou. Esse derby aqui, Pedrão levou o amarelo terceiro, então quem foi para Itajaí foi o Luan Ribeiro. E o sétimo jogo dele foi no dia 4 de agosto de 2024. Ponte 1, Avaí 0, foi recente. Pedrão estava suspenso, porque é o seguinte, ô Catarino, ele foi expulso contra o Sport, o Pedrão, certo? Que deu que ele agrediu, ele foi contra o Sport, certo? Exato. Na sequência, teve Ponte e Avaí. O Pedrão cumpriu. Então, quem jogou foi o Luan Ribeiro. A Ponte venceu de 1-0. Aí a Ponte conseguiu efeito suspensivo, o Pedrão continuou. E sexta-feira, agora julgado, ele vai ter que cumprir 3, é isso? Isso, ele pegou 4 jogos, né? Como já cumpriu um, que é exatamente esse contra o Avaí, a suspensão automática, ele fica 3 jogos fora hoje e os 2 próximos, Edu. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Aquele argentino lateral esquerdo, o Risso, ele também não foi jogado? Sim, mas ele pegou apenas um jogo. E como ele já cumpriu, porque sempre tem a automática, né? Automaticamente o jogador fica de fora da próxima partida quando é expulso. E em caso de punição, essa partida conta. Então, como ele foi penalizado com um jogo de suspensão, já está cumprido, ele está liberado. Então vamos fazer um comparativo aqui? Vamos lá então? Vamos fazer um comparativo aqui, posição por posição, opinião de vocês aí. A ordem vai ser essa aí. Primeiro o CH, depois o Boles, depois o Catarino e Heitor Fredo fecha a rodada, tá? Ordem de idade, né? Ordem decrescente de idade, entendi. Exatamente, você foi muito bem. Sempre observador. Vamos lá, goleiro. Vamos lá, CH. Luan Ribeiro aparecendo hoje, fez 7 jogos no total pela Ponte. Esse ano só fez 2 jogos, de repente estoura para ele. Luan Ribeiro ou Pegorari. Pegorari falhou em Ribeirão Preto, mas fez boas defesas. Surgiu agora também, né? Veio de contusão, vem jogando os últimos jogos. Enfim, em termos de goleiro, você fica com quem? Pegorari. Oi, Boris. Pegorari. Se quiser opinar, também pode opinar. Oi, Catarino. Pegorari, né? Pegorari pra mim tá mais pronto que o Luan Ribeiro. Heitor Fredo. Se fosse o Pedrão, talvez o voto seria diferente, mas hoje, Pegorari. Lembrando que Pedrão pegou 4 pênaltis, hein? Pegorari. Pegou 4 pênaltis, hein? E Pegorari. Tigrão na área. Tigrão, um grande abraço mais uma vez. Boa tarde. Luan Ribeiro ou Pegorari? Tigrão. Boa tarde, Edu. Pô, você me chamou só no começo, depois não me chamou mais, agora eu já tô me candidatando. De castigo? Vou deixar você de castigo. Você sempre faz. Eu sou o único comentarista que nunca te abandona. É verdade. Ô, Edu, você falou aí, pode até comentar, né? Sim. O Luan é um goleiro promissor, é um goleiro frio. Sabe quem que ele me lembra, sem cometer nenhuma heresia? Quem que você tá falando? O Luan Ribeiro. Luan Ribeiro, Ele me lembra o Carlos, porque ele não é goleiro passarinho. Sabe aqueles goleiros espetaculosos? Às vezes dá pra chegar e pegar a bola com uma mão, o cara dá aquele baita pulo, faz uma ponte e tal, quer pousar para as objetivas dos repórteres fotográficos, que hoje já quase não existem mais. Sim. Mas existem, porque hoje eles mandam o material digital para os portais, né? E mandam alguma coisa também ainda para os jornais impressos que sobrevivem bravamente. Então, o Luan, ele é um goleiro que tem predicados, ele é um goleiro jovem. Você deu aí uma estatística, ele só perdeu uma com a camisa da Ponte, né? Restante ou empatou ou ganhou. Quem, Tigrão? Tem empate aí de 0-0, ele fez a parte dele. Então é um goleiro tecnicamente bom, um goleiro que tem como principal virtude o posicionamento. E a segunda principal característica é essa, dele não ser esses goleiros que ficam querendo aparecer mais do que a bola. Se precisar pular, ele pula, senão ele pega a bola de pé e estamos conversando. É um goleiro discreto e muito frio. Nesse aspecto, quando eu falo frio, é um goleiro muito tranquilo. Hoje a responsabilidade é gigantesca pelo tamanho do jogo, mas nesse aspecto é que eu faço a comparação dele com o Ganso, que é um cara frio. O Ganso,
Olha, nunca falou um palavrão. Nunca foi discutir com o juiz, nunca ficou dando dura, nunca ficou trocando cotovelada com um centroavante adversário, nada. Frio. Pegava a bola, fazia a parte dele, foi um dos maiores da história do futebol brasileiro, inclusive tendo disputado 3 Copas. Esse é o Carlos. O Luan, claro que tem que comer muito feijão, mas eu estou falando pela característica de ser um goleiro muito tranquilo e que realmente é discreto e eficiente embaixo da meta. Estou falando bastante do Luan porque o Pegorari todo mundo conhece. Nessa análise 1 a 1, e é o único comentário que eu vou fazer é o do goleiro, que você está perguntando para todos os companheiros, para toda a nossa equipe, eu tenho que ficar com o Pegorari pela experiência, pela rodagem. Tecnicamente, talvez o Luan vá mais longe na carreira do que o Pegorari, mas hoje o Pegorari é mais confiável pela experiência. Falei ou não falei, Edu? E bem, eu tô colocando então assim, ó, CH, Boles, o agora tem que mudar, né? Tem que começar com o Tigrão agora. O Tigrão, né? Pela ordem decrescente de idade, sim, né? Deixa eu colocar aqui. Só pra registrar. Eu vou ser o último, eu sou mais novo. Só para registrar, velho é o seu pai. Velho sou eu, velho do Rio. Quanto que tá o Corinthians, hein? Vocês estão sabendo, estão acompanhando aí? Tá 0-0, o Flamengo teve um jogador expulso, o Flamengo teve um gol, mas estava impedido milimetricamente, mas não existe, estava impedido, pode ser meio milímetro, não adianta, o Alexandre impedido, e logo depois o Bruno Henrique foi expulso. Imediatamente o treinador do Flamengo trocou, tirou o Gabigol e colocou o Fabrício Bruno, tá 0-0 o resultado que vai classificando o Flamengo. Sabe vai muito, dar nós, Catarino. Se Milton Neves estivesse na Band, Tigrão, apito amigo, hein? Apito amigo nada. Apito amigo, hein, Tigrão? Apito amigo. Pô, Corinthians é o time mais roubado do futebol brasileiro. Depois dessa, intervalo, né? Segura, Tigrão, ó. Intervalo, 16h40. Oi, Batistão, a Sodimac, Batistão. É só na Sodimac. Só na Sodimac você encontra a maior variedade para sua construção ou para sua reforma e até para decoração. Na Sodimac você pode parcelar até a mão de obra. Sim, é isso mesmo. Grandes marcas e preços incríveis para quem vai construir, reformar ou decorar. E se você encontrar produto mais barato na concorrência, a Sodimac cobre o preço para você. E tem mais, você ainda ganha 10% de desconto. Sim, é isso mesmo. É só na Sodimac. Acesse sodimac.com.br e confira. Pode aproveitar também direto na loja. Você já conhece a Sodimac Home Center Campinas? Corre para fazer uma visita e garantir mais facilidade e economia. A Sodimac fica na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, 151, junto ao Açaí Abolição, em frente ao Unip. Ou encontre a Sodimac mais perto de você. São 54 lojas esperando por você. Corre lá no site e confira. Grande amigo Batista, amanhã faz aniversário, sensacional. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos lá, nossa rodada comparativa aqui. O jogo é 18h30, majestoso, Derby 208. O Guarani chegou, Heitor Fredo. Presente já no estádio Moisés Lucarelli, subindo neste momento para fazer o reconhecimento do gramado e alguns fogos que vêm mais à distância do torcedor bugrino, que já sabe que o time está na casa do adversário, Edu. Sol também chegou, Edu. Primeira vez nesta tarde, hein? O sol tá por aqui nesse momento também no Moisés Lucarelli. E o guincho aí do Gurilão? Tá paradão lá, tá de boa, quietinho, vai trabalhar daqui a pouquinho. Tô louco pra alugar esse guincho aí, viu? O guincho derrubou o Hotel Príncipe, Tigrão. Não tem mais o Hotel Príncipe, tá derrubado o hotel. Ontem eu fiquei sabendo, meu Deus do céu, tem um amigo que guardava o carro aqui, meu Deus do céu, como é que ele vai fazer? Escutava cada gemido. Vamos com o comparativo.
Vamos com o comparativo entre Luan Ribeiro jogando hoje, Pedrão tá suspenso e Pegorari. Então, observação para Pegorari. Vocês me corrijam também na posição, hein, gente? Eu quero que vocês me corrijam aqui, acrescenta ou tira. Na lateral direita, eu fiz um bem bolado. Por quê? Porque o Nelsinho tem mexido ultimamente. Luiz Felipe tem jogado, de vez em quando o Igor Inocêncio, ou vai João Gabriel. Calma que eu chego lá. No Guarani tá mais definido, tá indefinido, mas definido. Sabe como é que é? Ou é o Pacheco ou é o Heitor. Pacheco ou Heitor. Então, Tigrão, pela ordem, você começa, hein? Lá, na lateral do direita Catarina. você... Isso aí é crime, tá? Não diga. Isso aí que ele cometeu agora há pouco aqui é etarismo. Etarismo. É preconceito contra os velhinhos. Mas o mais velho mesmo é o Edu, viu, Catarina? Já vou fazer 69. É que o Edu não opina. Tá certo. Quem disse que eu não faço 69? Segura, em janeiro vem aí. Pelo menos na lateral idade, direita, seu Tigrão. Vai. Vamos lá, o senhor quer que eu explique de novo ou dá pra falar, Tigrão? Dá pra falar. Aliás, vou falar sem dar mesmo. Então vamos lá. Manda. Tá, então, lateral direito, você fica com qual? A Ponte Luiz Felipe, tem jogado recentemente, né? Ficou um bom tempo parado. Igor Inocêncio, de vez em quando aparece, e João Gabriel. Já foi para a esquerda também, então, mas enfim, nós vamos chegar lá. É o que a Ponte mais tem no momento, Luiz Felipe, Igor Inocêncio e João Gabriel. Lateral direita do Guarani, Pacheco ou Heitor? Você fica com quem? Quem tem mais lateral direito? A Ponte. CH. A Ponte, Edu. A Ponte nessa posição é melhor que o Guarani. Leandro Boles. Eu fico com o Pachecão, menos ruim de todos. O campineiro Pachecão. Catarino. Eu gosto do Heitor, viu, Edu? Voto no Heitor. E o menino agora, o Heitor Fredo. Laterais da Ponte, Edu. Inclusive o Heitor tem um bom chute, né? Tem um bom chute, ele arrisca. Bom, o goleiro da Ponte tá novo e tal, de repente, vamos lá. Zagueiros. Bom, aqui é fácil pra mim. No Guarani, Matheus Salustiano e Douglas Bacelar tem jogado. São eles, não tem jeito. O Guarani tá aqui, é isso aí. Bom, a Ponte, veja bem, no último jogo, e vocês me corrijam, ele colocou Joilson e Nilson Júnior lá contra o Ceará. Eu acho que vai pintar isso. Quando o Nercinho muda, normalmente ele repete no próximo jogo. Mas tem também o Matheus Silva, o Castro de repente pode aparecer, começou com zagueiro, foi para volante, não sei se volta para zagueiro, e tem o Sérgio Rafael. Incógnita na zaga, só saindo da escalação. Tigrão, zagueiros, você fica com quem e por quê? Os do Guarani têm melhor desempenho, a Ponte a gente nem sabe qual vai ser a zaga. Os do Guarani definidos têm mais qualidade. CH. Sem dúvida, a zaga do Guarani. Boles. Defesa do Guarani, se bem que alguns casos, ou o caso do Douglas Bacelar, tá louco pra entregar, vem entregando recentemente, mas eu fico com a zaga do Guarani. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui, faltou... Ô, Catarino, desculpa, pois não? Graças principalmente ao Matheus Salustiano, né? Eu vou de defesa do Guarani também. Não é nenhuma sumidade, mas nesta comparação com a defesa da Ponte, eu sou a defesa do Guarani, Edu. E o menino Heitor Fredo, polivalente, faz rádio, faz TV, faz estúdio, faz tudo, ele edita, ele opina. 2 anos, né, do programa, 2 anos agora. Opa, ele faz sozinho aqui de manhã, tá brincadeira, velho. Ele faz tudo, chupa da rede, e aí edita, pra poder complementar. Vou falar pra você, hein? Sabe, no semáforo, malabarismo, o moleque é brincadeira. Vai, Heitor Fredo, você fica com quem, Casaga? Apesar de ser lanterna do campeonato, o Guarani tem um gol a menos sofrido do que a Ponte. Vamos com a defesa do Guarani, Edu. Vocês têm informação aí, quem foi que informou aqui? A Ponte tinha a segunda pior campanha no segundo turno. Como o CRB ganhou, então no segundo turno a pior campanha da Ponte, é isso? Tem alguém acompanhando isso? O Boris que é bom de números e tal, né? Já vou checar, Edu. A posição exata eu não sei, mas tá na zona do rebaixamento também desse segundo turno, né? Faz um segundo turno muito pior do que foi no primeiro turno a Ponte, Edu. Vamos para a lateral esquerda, agora 18h47, é 18h30, hein? 18h30... 16h47. Obrigado, Anjo Gabriel. 16h47, o jogo é 18h30. Eu tenho que encerrar o programa 17h30. Mas vamos fazer o seguinte: eu tenho que encerrar 1 hora antes. A escalação sai 1 hora antes, certo, Catarina? É 1 hora antes. Exatamente, do 17h30 hoje.
Então posso esperar até 17h33, 17h35. Se for assim, a gente solta as escalações, eu encerro a concentração e fica para opinar então. Os nossos analistas opinam então na jornada. Confirmado, Edu. A pior campanha do retorno é da Ponte, com 9 pontos ganhos em 12 jogos. E depois vem o CRB com 11, Paysandu 12. Lembrando que o CRB e Paysandu já jogaram, então a Ponte pode, em caso de vitória, ultrapassar esses dois times. Mas no momento... é a pior. Vamos lá. Lateral esquerdo, hein? Gabriel Risso. E tem jogado também o João Gabriel. Tigrão, que outro dia tá no apito final. Não, ele jogou na lateral esquerda, não tinha reparado. Lateral esquerdo. Porque você é fogo, Tigrão. Você repara no zagueiro. Você é pé direito ou esquerdo. Qual que é o zagueiro direito, qual é o zagueiro esquerdo. Você adora essas coisas. E eu deixo por tua conta. Bom, eu não sei se você vai acrescentar mais alguém. Emerson, Guarani. Emerson Barbosa ou Jefferson. Na Ponte, Gabriel Risso ou João Gabriel. Também tem o Luiz Felipe também vai pra lá, de repente Igor Inocêncio vai pra lá também. Bom, na lateral esquerda você fica com quem, Tigrão? João Gabriel. Você fica com a Ponte. Tem melhor. E você, o CH? Tanto o titular, que deve ser o João Gabriel hoje, como o reserva se tiver ali uma improvisação. Para mim, todos os laterais pelo lado esquerdo da Ponte são melhores do que os laterais do Guarani. Realmente, o Guarani na lado esquerda tá terrível. Mas enfim, vocês opinam por gentileza. Oi, Bolis! Aquele 51-49 com os laterais da Ponte, Edu. Muito bem. Vladimir Catarino. Corroboro a opinião do nosso CH. Qualquer lateral esquerdo da Ponte é melhor que qualquer lateral esquerdo do Guarani. Heitor Fredo! Vai dar unanimidade então, Ponte Preta, Edu. Você tem quantos anos, Heitor Fredo? Completei 35 na terça-feira. Esperto, hein? Esperto. Também de parabéns. A turma de outubro é grande de aniversariante no Grupo Bandeirantes. Então tá errada nessa classificação aí, porque o Vladimir já tem 45. Não, 44. Ainda não fiz 45 não, Edu. Não fez ainda. Agora vamos aqui. O mais feliz é o Edu. Vai fazer 69, ele não vê a hora. Deixa eu ver aqui... Volância. Tigrão te desconcerta, né? Eu tenho mais recado do que penteadeira de cigano. Deixa eu ver o que Gil Kleber quer. Gil, o que você quer, Gil Kleber? Tá falando da promoção. Onde que tá a promoção do Instagram? Qual que é o Instagram? Rádio Bandeirantes, é isso? Me ajuda aqui, ô Boris. Instagram... no Instagram da Rádio Bandeirantes é Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não acompanha o nosso Instagram, acessa lá, curte e consequentemente você segue acompanhando o Instagram da Rádio Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sigo, segue lá também, Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram, Edu Pinheiro. Tem tudo lá, né, Gil? Escreve aqui então, Gil Kleber, escreve aí. Qual é a promoção? O que tem lá? Tem rádio, tem camiseta, tem camisa, o que tem? Vou te ajudar aqui, Edu, pode ser? Me ajuda, por favor. Vamos lá. É o palpite premiado do Derby na Rádio Bandeirantes. Derby 208 na Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes preparou uma promoção especial para você. Participe então do palpite premiado e concorra a prêmios incríveis. Como vai funcionar? Você escolhe entre Guarani, empate ou Ponte Preta. Ou Ponte Preta, empate ou Guarani. A escolha ganhadora terá 4 presenteados, sendo a distribuição dos prêmios feita da seguinte maneira. Primeiro prêmio, uma churrasqueira mundial, mais um boné da rádio, mais um rádio portátil. Segundo prêmio, rádio mundial, modelo SK07, mais boné da rádio, mais um rádio portátil com FM faixa estendida. Terceiro prêmio, um barbeador mundial, mais um boné, mais um rádio portátil. 4 prêmios, o quarto prêmio, camisa do time, Guarani ou Ponte Preta, mais boné, mais rádio portátil. Uma nota importante, se o Guarani ganhar, o vencedor do quarto prêmio recebe a camisa do Guarani. Se a Ponte Preta ganhar, o vencedor do quarto prêmio recebe a camisa da Ponte Preta. Se houver um empate, o vencedor do quarto prêmio poderá escolher a camisa da Ponte ou do Guarani. Para participar, você tem que seguir o perfil no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, tudo junto, Rádio Bandeirantes Campinas. Marque 2 amigos nos comentários do post da promoção. Comente a palavra Derby no post da promoção. Após comentar, você receberá uma mensagem direta com a opção do palpite. Guarani, empate ou Ponte Preta. Escolha seu palpite e preencha a planilha com seus dados. Período da promoção começou no dia 18 e termina hoje. E a divulgação, o sorteio será realizado ao vivo no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, hoje no apito final, que terá o comando do Edu Pinheiro.
Prêmios, como eu disse, churrasqueira Mundial mais boné mais rádio, rádio Mundial modelo SK07 mais boné mais rádio, terceiro prêmio barbeador Mundial boné mais rádio, quarto prêmio camisa do time Guarani ou Ponte boné mais rádio portátil. Então participe, a promoção começou no dia 18, temos quase 300 comentários nesse momento, Edu. Ah, que beleza, muito obrigado, grande Boris, derby na Rádio Bandeirantes, oferecimento, temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residenciais, hein? Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas, acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato, entrega em 24 horas. Frete grátis e cupom em 20% de desconto. Acesse 33obra.com.br. E Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos, com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Vamos lá, seguindo aqui com o nosso comparativo, agora é volantes. Volantes, a ponte, quem que tá suspenso aí, ô Catarino? Emerson Santos. Então de volante tem Emerson, Ramon Carvalho, Castro, que de repente, e Hudson. Hudson, isso. Então Emerson, Ramon Carvalho, Castro e Hudson. Guarani, o que vem jogando? Gabriel Bispo, Matheus Bueno, tem Anderson Leite ou Lucas Araújo? Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Lucas Araújo e Anderson Leite. Oi, Tigrão, na volância, quem tá tendo vantagem aqui? É uma brigaiada isso aí, Edu. Nossa, que volantada ruim, não? Mas eu fico com o grupo de volantes do Guarani. Muito bem. Oi, CH. Bispo e Bueno, volantes do Guarani. Bispo e Bueno, volantes do Guarani. Agora é Leandro Bolis. Guarani, fico com os volantes do Guarani. Vladimir Catarino. Pela escala 0 a 10 de Brucutuíce, eu fico com a dupla do Guarani. Muito criativo. Heitor Fredo. Dentro daquela margem de erro, Guarani. Vamos para a posição de meia. Eu tô colocando aqui Elvis e o Dodô também. O Dodô realmente é um meia atacante, é meia atacante. Eu tô colocando aqui, tá? Se você quiser eu tiro, sem problema. Bom, Elvis e Dodô. E Luan Dias e Estevam. Deve ter outro no meio, mas... Estevam entrou, não me esquecer, só pra dizer, mas tá? É por aí mesmo. É por aí mesmo. Não tem jeito, né? É isso aqui mesmo, né, Tigrão? Teria, sabe quem? O Marlon Douglas, mas tá contundido. Parece que vai pro banco, segundo o oráculo. Né? Espera um pouquinho, deixa eu marcar aqui, Tigrão. Marlon Douglas também é meia, correto? Correto. Deixa eu tirar então daqui do atacante, Tigrão. Espera um pouquinho. Tá aqui, tô tirando o Marlon Douglas de atacante. Então ele tá com Luan Dias, Estevam e Marlon Douglas contra Elvis e Dodô, Tigrão. Eu vou ficar com o Elvis pela experiência, mas é briga boa. Mas Elvis, colocando um meia só, imaginando 2 ou 3 volantes e um meia. Só que anote aí, Edu, anote aí. Você tá com um pedacinho de papel ainda com espaço aí ou não? Tá, olha o papel como é que tá, dá uma olhada, Tem? Tá aí? Tá no YouTube? O YouTube tá mostrando aqui. Tá lotadinho, olha lá. Mas dá um tempinho, eu coloco aqui do lado. Pega no cantinho aí, escreve aí. Elvis vai no banco. 16h56. Elvis no banco. Tigrão falou, Elvis no banco. Tá. Vamos lá, o CH, meio de campo, você fica com quem? Com a ponte, Elvis e Dodô. Ô, Catarino, diga uma coisa. Ô, Boris, você fica com qual, Boris? É difícil, hein, Edu? Eu gosto quando o Luan Dias joga, mas ele sozinho também. Bom, nesse momento eu vou ficar com o Guarani, Luan Dias, principalmente pelo Luan Dias. Ô, Catarino, deixa eu ver uma coisa aqui, nos 2 últimos jogos, deixa eu pegar aqui o papel aqui, Catarino. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que a ponte venceu 1-0. Isso. O Elvis ficou no banco, não jogou. Tá aqui, né? Ele não Exato. jogou. Tá. Sequer entrou. Contra o Ceará, ele entrou a 22 segundo tempo e perdeu aquele gol, certo? Não? Sim. No final. Agora, contra o América, deixa eu pegar aqui, que jogo que foi aqui em Campinas, foi contra o América. Tava 1-0 América, não foi? Teve um pênalti e aí o Elvis perdeu, é isso? Foi contra o América. Foi, gol aqui da linha do trem. Isso, o Elias defendeu.
O Elias defendeu. Mas nesse jogo aqui, o Elvis perdeu um gol feito. Aquele que o zagueiro tirou com as pernas. Tirou da risca, lembra o gol que ele perdeu? Foi, o goleiro já estava batido, né? Sim. E o zagueiro tirou, foi mesmo, Edu. Se eu não me engano, foi o Marlon, lateral esquerdo do América. Então, nos últimos jogos, o Elvis perdeu um pênalti, perdeu um gol incrível contra o América, mesmo jogo, e perdeu um gol incrível no final contra o Ceará. Bom, vamos lá, você fica com qual meio de campo aí, Catarina? Bem ajustado, Edu, mas eu fico com o da Ponte também. Tá ok. E Heitor Fredo? Pela capacidade individual do Elvis de decidir jogos, eu fico também com o meio-campo da Ponte. Muito bem, vamos lá. Agora o atacante. A briga é boa, hein? A briga é boa. Caio Dantas é artilheiro da Série B. Quantos gols tem? Tem 11, é isso? 11 gols. Tem 11 gols o Caio Dantas, tá? Tô colocando aqui o Bruno Mendes, que voltou. Tô colocando assim, deve ser banco. Ele entrou na última partida, depois de 9 meses, gente. Foi 9 meses que o Bruno Mendes ficou afastado, né? Desde começo de fevereiro, né? Tô colocando o Lohan também. Então, Caio Dantas, artilheiro da Série B, Bruno Mendes e Lohan. E vocês analisam também, não só quem hoje é titular, mas também de como serve de opção. A Ponte tem o Jé e o Renato sumiu. Eu coloquei o Renato. Tem o Gabriel Novaes, né? Então, mas eu tô aqui... Só centroavante você tá colocando, tá bom. Eu tô centralizando e vou depois pelas beiradas. O que você acha, Teirão? Uma boa? Uma boa, ótimo. Vamos lá, centralizado, Jé e Renato da Ponte, Caio Dantas, Bruno Mendes e Lohan do Guarani. Você fica com quem, Tigrão? Se o Jé deve voltar hoje, não sei. Jé vai começar jogando. Pegou aquele outro cantinho. Outro cantinho. 16h59, Tigrão falou. Jé começa o jogo. Jé começa. Isso. Vou cobrar, hein? Jé começa e o Elvis banco. E o Elvis na cerca. Elvis entra aos 16h30 do segundo tempo. Não, aí também não vou marcar. E os números da Mega? Pede pro Tigrão passar aí também. Não, aí também. Aí ele faz a Mega Sena, exatamente. Ué. Hoje o homem tá que tá. Resquícios. Depois dá certo. Aí vocês ficam aí dizendo, largo, ele chutou. Que nem o goleiro do Corinthians que pegou o pênalti aqui. Eu falei, vai pegar, cuidado que esse cara pega pênalti. Desde o útero da mãe dele, que o Hugo Souza é pegador de pênalti. Ele era bebezinho, ele dentro da placenta lá, do útero, melhor dizendo, ele pegava pênalti. Vá, Tigrão, chutador, não sei o quê. Pegou 3, eliminou o Bragantino. Então é o seguinte, na Copa do Brasil, por isso que o Corinthians hoje é semifinalista. Tá 0-0, informa o plantão da Band. Intervalo na Neoquímica Arena, Flamengo com 1 a menos, 0. Informa o plantão Bandeirantes. Muito bem. Neoquímica Arena, Corinthians 0, intervalo Flamengo 0. Então vamos então. Cuidado com as minhas previsões. Entra jogando, Elvis no banco e Elvis entra aos 16h30 do segundo tempo. Bom. Melhor aí é difícil, hein? Olha, pela inatividade do Jé e pela artilharia do Caio Dantas, eu fico com o Caio Dantas. CH. Centralizado, hein? Artilheiro do campeonato, Caio Dantas, sem dúvida. Caio Dantas. Você, Boris? Um momento sem sombra de dúvidas é do Caio Dantas, mas colocando os dois lado a lado, eu sou mais o Jé. Catarino. Só para informar, começou uma apresentação musical agora aqui no Majestoso, a apresentação da Orquestra da Ponte Preta, Edu, um pouquinho de atraso, mas começa agora a apresentação. Com relação ao ataque, eu fico com o ataque do Guarani, Caio Dantas. É uma moça que, se não me engano, ela digamos assim, é o espala da Orquestra da Ponte, né? É uma moça... No momento tá tocando um violino. Violino. A orquestra hoje tem 2 pessoas, né? Um com um violão, né? E uma moça com um violino. Mas tá muito bonito, viu, Edu? Se eu avisasse antes que eram 2, eu teria falado da orquestra. São 2. Orquestra, eu falei, porra. Não, é porque a Ponte colocou. Eu vou defender o Vlad, porque a Ponte colocou, Edu. Não, a Ponte colocou a orquestra, né? O release da orquestra. Agora, é uma orquestra de dupla. Mas orquestra tem um número mínimo? Ou um número? Não tem, né? Se for mais de um, já é uma orquestra. Orquestra tem que ter rabecão,
trombone, percussão, tem que ter. Percussão, violino, pô. Maestro tem que ter o espala. Maestro, e tem que ter o espala. Mas são dois que valem por uma orquestra inteira, porque inclusive o torcedor presente no Majestoso aplaude nesse momento a apresentação. Isso. Eu pagaria pra ver essa orquestra. Agora é o seguinte, será que depois é uma dupla de músicos. Uma dupla. E vê se dá pra dar uma palhinha com a moça. Essa moça, ela já... Agora é o hino da ponte, Eduardo. Vamos ouvir um pouquinho, deixa eu ver. O som tá sendo levado pro som do Majestoso ou não? É só o som local? Sim. Tá levado, né? Essa moça já postou já no YouTube. Ela fez uma homenagem no dia do aniversário da ponte. Beleza, muito bem. Ó o violino chorando, ó o violino. Ó, vamos ver. O violino é a moça. Tigrão vai às lágrimas nesse momento. Bonito. Vamos lá, Tigrão, você fica com qual? O Tigrão já opinou, o CH já falou. Só falta o Heitor Fredo. Heitor Fredo, você fica com Gé e Renato pela da Ponte ou Caio Dantas, Bruno Mendes e Lohan pela do Guarani? O cara é artilheiro do campeonato num time que é lanterna praticamente a Série B toda. Caio Dantas, ataque do Guarani, do Pinheiro. Muito bem, belo raciocínio. Atacantes pela beirada. Daqui a pouco eu vou conversar com o Zorzinho, aí vai ser opinião solo. O Zorzinho já faz do goleiro ponta esquerda, não tapa, tá? Atacante de beirada. Bem, tem o Matheus Regis, tem o Gabriel Novaes. Guarani tem o Ayrton, me corrijam, por favor, João Vitor, o Reinaldo e o Marlon Maranhão. Tá? Oi, Tigrão, você fica com qual? E o Marcelinho também, hein? Marcelinho. O Marcelinho parece que melhor não, hein? Ele nem foi no banco, né? Contra o CRB. Nem Ficou tava todo mundo feliz com ele depois do que aconteceu lá em Ribeirão. Repita aí os beiradas da ponte aí que você falou. Matheus Regis e Gabriel Novaes. Deve estar faltando alguém. Tem Iago Dias. Foi bem. Boa, Tigrão. Iago Dias. Muito bem. Ô, Edu. Oi? Só para adiantar, acabei de receber a informação já confirmando um acerto do Tigrão. O Gé vem pro jogo e vai ser titular, viu, Edu? Então o Gé vai pro banco e o Elvis, você não recebeu nada aí, né? Não, por enquanto apenas a confirmação que o Gé é titular. Tá vendo? 50%, parabéns a Tigrão de Ogum. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Marca 16:30 do segundo tempo, entra Elvis. Mas vamos lá. Eu fico com os beiradas da ponte. Bom, e você, CH? Edu, é difícil, né? Difícil. A Ponte trocou tanto de beirada, cara. Eu vou ficar com o João Vitor. O Guarani tem mais insistido assim. É que o Ayrton machucou, mas praticamente o campeonato inteiro foi Ayrton de um lado e João Vitor do outro. Mas você perguntou nas duas beiradas, né? Nas duas, isso? Isso. Você quer dizer, o lado ofensivo de atacantes pela beirada. Eu não posso colocar o Ayrton nessa dança aí, porque ele não vem jogando, né? Por isso que eu votei no Caio Dantas e não no Gé, porque o Gé tá inativo, tá voltando hoje. Então, dentro desse raciocínio, eu tenho que votar nos beiradas da ponte, né? O Gabriel Novaes, Iago Dias, jogadores que vêm fazendo gol. Tivesse o Ayrton na lista de jogadores que vêm jogando, o meu voto seria a favor do Guarani, tá? E você quer anotar mais uma aí ou não? Não é possível. Pega o papelzinho aí. Mais uma? Ayrton vai no banco. Ayrton vai no banco. Pera, pô, eu falei em papelzinho, deixa eu pegar outro aqui. Anota aí. Ayrton vai no banco. Ayrton e o Douglas aí, né? Marlon Douglas. Marlon Douglas. Bom, vamos lá. Porque os dois estão afastados com a mesma contusão. Uma contratura fortíssima, próxima de distensão no adutor da coxa. Faz tempo que eles não jogam. O Guarani tratou a Pandeló, tratou com muito carinho, preparou os caras para o derby, mas começa com os dois no banco. Isso, só foi uma preleção da comissão de frente. Já a gente vai continuar com o CH, Boris, Catarina e Heitor Fredo. Amigo Batista, fala agora, por favor. Ô Batistão, KS Tubos. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos.
Encontre ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial, com atendimento para a cidade de Paulínia e toda a região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria e esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. A KS Tubos tem parceria com as melhores marcas do mercado: Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Ligue 19, que é o código de área, e o número 38338900, ou vá conferir direto na KS Tubos, Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, ao lado do posto de gasolina Rodoshopping. KS Tubos tem tudo o que você precisa e com o melhor preço da região. Acesse kstubos.com.br. Derby na Rádio Bandeirantes, oferecimento temporada da Caça Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para industriais e residenciais também. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas, acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato, entregue em 24 horas, frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br e Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Um rápido faturamento, na sequência o giro aqui dos atacantes pela beirada com Boris, Catarino, Heitor Fredo. 17, repito o bolo, 17 e 11. Você está na Bandeirantes em Concentração. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato. Entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900.
Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Concentração. 18h30, bola rola, mais um derby no majestoso Leandro Borges, situação de momento, Neoquímica, Copa do Brasil, valendo vaga na final. Ô Edu, só para informar que o time da Ponte chega nesse momento, uma festa muito bonita, foguetório, né? O pessoal muito bem recebido. E a Ponte deve ir a campo daqui a pouco, Edu, com o Luan, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel, Emerson Castro e Dodô, Iago Dias, Gabriel Novaes e Gé. Esse é o time da Ponte que daqui a pouco pega o Bugre. 3 minutos do segundo tempo, bola rolando na Neoquímica Arena, 0 pro Corinthians, 0 pro Flamengo. Primeiro jogo 1-0 pro Mengão, o resultado que vai classificando o time carioca para pegar o Atlético Mineiro na grande decisão da Copa do Brasil, mas tem todo o segundo tempo ainda, Edu. Guarani também já presente no estádio Moisés Lucarelli, chegou a cerca de 30, 35 minutos, fez um primeiro reconhecimento do gramado, daqui a pouco o elenco sobe para o gramado, aí sim pro aquecimento oficial. Bugre com a provável escalação de Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa, Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Anderson Leite, Luan Dias, João Vitor, Caio Dantas, o provável Guarani que ainda não está escalado oficialmente, Edu. E no bochicho o Gé vai pro jogo, né, Catanino? Isso, Edu, Gé titular no ataque ao lado de Iago Dias e Gabriel Novaes e Elvis no banco de reservas. Vamos lá, comissão de frente, hein? Vamos lá, atacantes de beirada, agora é o Bolis que vai continuar, já opinou Tigrão em CH. Então, atacantes de beirada da Ponte, Matheus Regis, Gabriel Novaes e Iago Dias. E beirada do Guarani, Ayrton, João Vitor, Marlon Maranhão e o Reinaldo, hein, Bolis? O melhor momento nesse momento de todos, na redundância da palavra, é do João Vitor, Edu, do Guarani. Perfeito. Você, Catarino? Também, Edu, ficou com o Guarani. Heitor Fredo? Empate no setor, desempate pelo João Vitor, Edu. Muito bem. Gleger Josinho na fita com a gente? Boa tarde, senhor Gleger. O senhor tá bem, senhor Gleger? Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem, Edu. Boa tarde para você, boa tarde. Toda a equipe, para o amigo ligado na Bandeirantes. Tava aqui ouvindo vocês, né? E aí, essa questão do aquecimento, daqui a pouco vai pro aquecimento, né? Os times chegando no Majestoso. E me lembrou um derby. Aí no Majestoso mesmo, eu com a camisa do Guarani, aí normalmente, antigamente, viu, Edu? Hoje todos os times aquecem dentro do gramado. Antigamente, muito pouco, aquecia mais dentro dos vestiários, né? O pessoal organizava ali, fazia um aquecimento no vestiário. E no Guarani tinha muito isso, Carlos Alberto Silva era o treinador. No jogo, no Majestoso, Carlos Alberto Silva chamou todo mundo e falou assim, ó, todo mundo pro campo. Já vamos ouvir xingo agora no aquecimento, já vamos ouvir a galera gritando, já vamos ouvir a galera resmungando, para na hora que a bola rolar a gente tá mais tranquilo. Então é engraçado, são coisas que acontecem dentro do futebol, que é muito engraçado e muito legal. E eu me recordo, parece que tá na minha retina aí, todos os derbys que eu joguei, todos os jogos desse clássico maravilhoso, que para mim é um dos mais importantes e de maior rivalidade do Brasil, viu, Edu? Que prazer e que privilégio estar participando. Toda mais uma nossa. vez, um abraço a todos da equipe. Então Oi, foi Edu, 99. Só corroborando com o que disse o Gleger, as bolas, os coletes, tem também aquelas fitas, né, para ativação da musculatura, de joelho, enfim. Do lado do Guarani estão todos aqui, então o Guarani fará o aquecimento no gramado. É aquele circo, né, agora, né? Agora os caras armam um circo no campo. Antigamente, Edu, era dentro do vestiário, normalmente não tinha nem bola para o aquecimento, você só aquecia mesmo, movimentava, começava a suar e já ia para o campo. Hoje não. Hoje os caras fazem até chute a gol, pô, antes de começar o jogo. É impressionante, é a modernidade. Tudo vai mudando. Bom, vamos fazer o seguinte, o pessoal opinou, vamos no ping-pong com você, Gleger, para você opinar também? Vamos lá. O comparativo posição por posição, Luan Dias, goleiro da Ponte ou Pegorari? Pegorari. Lateral direito, a Ponte, Luiz Felipe, Igor Inocêncio, João Gabriel. No Guarani, Pacheco e Heitor. Guarani. Zagueiros,
fixos no Guarani, Matheus Salustiani e Douglas Bacelaro, que vem jogando e vai jogar. Na ponte tem Joilson, Nilson Júnior, tem Matheus Silva, Castro, Sérgio Rafael. Na zaga, Gleger. Guarani também, Edu. Lateral esquerda, Gabriel Risso e João Gabriel, de vez em quando. No Guarani tem Emerson Barbosa e Jefferson. Não, aí é Ponte Preta. Volantes. No Guarani tem aparecido o Gabriel Bispo, o Matheus Bueno, o Lucas Araújo, também Anderson Leite. Na ponte, o Emerson Santos está suspenso, então é Emerson, Ramon Carvalho, Castro ou Hudson. Bispo e Bueno, Guarani. No Guarani, meia, Elvis ou Luan Dias? Elvis. Ponte. Elvis, coloquei o Dodô aqui também, meia atacante. Atacante centralizado, Gé, e tem o Renato, não tem aparecido. No Guarani, o Caio Dantas, que é artilheiro da Série B. Gé, pra mim o Gé é o melhor atacante de Campinas. Pelas beiradas, Matheus Regis, Gabriel Novaes, Iago Dias. Do Guarani, Ayrton, João Vitor e companhia. Pelo João Vitor, Guarani. Muito bem, agora eu quero saber de todos aí, o banco, quem tem mais banco, quem tem mais alternativa? Nelsinho Batista ou Alan Aal, hein? Na hora de mudar, quem é que tem mais alternativa? Quem pode mudar mais? Por exemplo, o Heitor, entra não sei aonde. Estão lembrados? Vocês me ajudem aí. Tem uns treco-treco diferentes para fazer. Na ponte também, mudanças de lateral, tem alguns treco-treco também. Oi, Tigrão, quem tem mais banco? Pelo Elvis no banco, a ponte. CH. Essa talvez seja a mais difícil pergunta que o amigo está fazendo. A gente não consegue nem escalar os melhores de cada time, ainda mais banco de reservas. Eu acho que a linha do Tigrão está correta. Pelo Elvis no banco, que deve começar fora, a ponte. Muito bem, a ponte tem... Oi, Bolis, quem tem mais banco? Comparadinho, hein? Pergunta difícil. Bolis, quem é que tem mais banco? Desculpa. Não, eu fui ali tomar um cafezinho rapidinho, fazer aquele pit stop, mas estou aqui de volta. Faz muito bem. E você vai falar já de novo da promoção. Quem tem mais banco, mais alternativa? O Guarani ou a ponte? Na sua opinião? Nossa, Edu. Bom, eu acho que nesse momento a Ponte Preta. Vladimir Catarino. Eu acho que do Guarani, Edu. E Heitor Fredo. Da Ponte com um pouquinho de vantagem. Derby na Rádio Bandeirantes, meu amigo. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato, entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. E Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Meu amigo Batista, falei Cortag e a Cortag, Batistão. Em cada produto que desenvolve, a Cortag usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes. Sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor, ou mesmo o hobbyista que faz suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para corte e assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos, soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo
claro, de conquistar e manter a sua preferência. Trabalhamos diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra. Para saber mais, siga @Cortag Brasil ou acesse cortag.com.br. Muito bem, amigo Batista, já você com a abertura da jornada, hein? Estamos a 12 segundo tempo, Neoquímica, Corinthians e Flamengo 0-0, no agregado vai dando Flamengo, hein? Vai dando Flamengo. Hoje pela manhã, olha, o Boris de novo vai repetir aqui a nossa promoção, vai me ajudar aqui. O menino de Piracicaba vai repetir a promoção, tá no Instagram da Rádio Bandeirantes, ele vai explicar certinho. E hoje pela manhã, lá em Ponta Grossa, Operário e Paysandu, empate de 1-1, hein? Empate de 1-1, mais um pontinho pro Paysandu, vai a 37. Chapecoense, 13ª com 37. 14º Paysandu, 37. 15º CRB, 36. 16º Botafogo com 36. Em 17º, aqui Ponte, já zona de rebaixamento, 35. 17º, Ponte, 35, Z4. 18º, Brusque, 33. Ituano, 19º, 31. 20º, Guarani, 28. No caso da Ponte, se ela empatar, ela pode sair do Z4, mas o Botafogo, que joga em Recife contra o Sport, vai começar às 19h30. O Botafogo tem que perder. Se a Ponte empatar, ela sai do Z4 se o Botafogo perder. Aí vai dar 36 a 36, número de vitórias, a Ponte tem 9, o Botafogo ficaria com 8. Tá? Se bem que ela não consegue ultrapassar, o CRB tem 36. A Ponte empatar... menos 7, né? O CRB tem menos 7 e a Ponte menos 9, daí o empate não ultrapassaria o CRB. Exatamente, o empate, a Ponte, mas ultrapassa o Botafogo se o Botafogo perder. Então, o empate, a Ponte depende de resultado, se fica ou não no Z4. Agora, se ela ganhar, ela passa 3 de uma só vez, pode passar 4, né? Porque o CRB, Paysandu e Chape já jogaram na rodada. A Ponte tem 35, chegaria a 38. Chape 37, Paysandu 37, CRB 36 e o Botafogo vai jogar 36. Tá, pode e o Guarani... passar 7 em caso de vitórias. E vitória, né? Passa tudo isso. E falta 4, né, Edu? Desculpa, 4. 4. E falta o quê? Faltam 7 rodadas, né? Contando com o de hoje. Porque a Ponte pega na próxima rodada o Brusque em casa, sai por Mirassol e recebe o Paysandu, os 3 próximos jogos da Ponte. Tá fácil a promoção aí, Boris? Claro que tá. Aliás, Manda Edu, quando a ver. gente falou a primeira vez aqui, já tivemos mais de 50 comentários. Só de torcedores que estão nos acompanhando aqui no palpite premiado do Derby na Rádio Bandeirantes. É o Derby 208, todo mundo já na expectativa, daqui a pouquinho a bola rola. Batistão já está na área para levar a emoção do futebol para você em mais um Derby da sua carreira. Rádio Bandeirantes, Derby 208, promoção especial para você. Participe do palpite premiado e concorra a prêmios incríveis. Atenção, veja só como funciona. Você escolhe entre Ponte Preta, empate ou Guarani. A escolha ganhadora terá 4 presenteados, sendo a distribuição dos prêmios feita da seguinte maneira. Primeiro prêmio, uma churrasqueira mundial, mais um boné da Rádio Bandeirantes, mais um rádio portátil. Segundo prêmio, um rádio mundial modelo SK07, mais boné da rádio e um rádio portátil com a faixa estendida para você ouvir a Rádio Bandeirantes. O terceiro prêmio, um barbeador mundial, mais um boné da rádio, mais um rádio portátil. E o quarto prêmio, uma camisa do time Guarani ou Ponte, boné da rádio, mais um rádio portátil. Uma nota importante, se o Guarani ganhar, o vencedor do quarto prêmio recebe a camisa do Bugre. Se a Ponte vencer, ganhar o jogo, ganhar o derby, o vencedor do quarto prêmio vai receber a camisa da Macaca. Agora, se houver um empate, o vencedor do quarto prêmio poderá escolher entre a camisa do Guarani ou a camisa da Ponte Preta. Para participar, atenção, siga o perfil no Instagram. Para quem está no YouTube, já está vendo a nossa página, o nosso perfil no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, tudo junto, Rádio Bandeirantes Campinas. Você deve marcar 2 amigos nos comentários do post da promoção. Marca a namorada, a amante, a esposa, o filho, a filha, quem você quiser. Comente a palavra derby. Tem que comentar derby no post da promoção. Após comentar, você vai receber uma mensagem direta com a opção do palpite. Guarani, empate ou Ponte Preta. Escolha seu palpite e preencha a planilha com seus dados.
O sorteio será realizado ao vivo no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, no apito final. O apito final, que vai ter o comando do Edu Pinheiro. Assim que a bola parar de rolar, haverá o sorteio. No caso de empate, qualquer resultado igual, exemplo 1-1, 2-2, o vencedor do quarto prêmio poderá então escolher entre a camisa do Guarani ou a camisa da Ponte Preta. Participe e boa sorte, é a promoção rolando, Edu. Muito bem, Heitor Fredo, situação de momento, público no Majestoso. Chegando com força, aliás, uma informação para o torcedor pontepretano que vai ao setor visitante, hoje o setor visitante destinado à torcida da Ponte, mas o portão de entrada não é o portão visitante, há um isolamento feito pela Polícia Militar para dar segurança ao ônibus do Guarani e também à diretoria do Guarani, que fica no camarote do setor visitante. A entrada do torcedor é pelo portão onde normalmente entra a imprensa, que é na esquina próximo ao setor visitante. Dentro das arquibancadas tem um isolamento feito também pela Polícia Militar para que o torcedor do setor visitante não fique próximo ao camarote do Guarani. Então não é o setor todo destinado à torcida pontepretana. Cerca de 2/3 pelo menos, e já com presença de público. Mas a presença mais maciça mesmo está nas arquibancadas. Torcedor chegando e ainda muita gente do lado de fora do Majestoso, viu, Edu? Olha, que coração agora, Boris? Me ajuda aí, 17h28. Olha, pra você, 17h28 e 35 segundos. Então, é o seguinte, falta o quê? Faltam 2 minutos? 1 hora. É, 1 hora Não, pra escalação. Minutos. Ah, pra escalação, 2 minutos e meio, nem isso. Ah, mas... Ô, Catarino, tem saído as escalações em cima do laço aí? Tem saído, olha, Edu, né? Normalmente sim, né? Talvez por ser um derby demore um pouco. O Luciano, que é o assessor de imprensa do Guarani, está aqui com a escalação. Não adianta pra gente, enquanto não trocar com a assessoria da Ponte Preta, acredito que vai sair dentro desse horário sim, Edu. Tá, como é que eles fazem? Paulinho Santana é o assessor da Ponte, né? Isso, o Luciano é assessor do Guarani. Eles trocam as escalações. Quando cada um tiver a escalação do adversário, eles autorizam a divulgação nas redes sociais. Bom, vamos esperar então um pouquinho. É literalmente uma troca. O assessor vai lá, leva o papel pro assessor de um determinado time e o assessor do outro time dá pro outro assessor. É assim que funciona, Edu. Mas não é pelo zap? Troca-troca, né? Não, pode até ser, mas jogo como esse, derby, clássico, os caras fazem questão de ir lá trocar, entendeu? Vai que o do time X não mande. Ah, deu problema na internet. Já viu, né, Edu? Então vou fazer uma pergunta, uma pro CH e uma pro Gleg. Pro CH, esse caso, né, o Elvis começar do banco, se ele concorda. E a pergunta do Gleger é para Luan Ribeiro, goleiro, né, tem jogado pouco, de repente Pedrão é julgado, sexta-feira julgado pela expulsão contra o Sport, vai pegar mais 3 jogos, e Luan Ribeiro aparecendo aí, o Luan Ribeiro, ele jogou 7 partidas, viu, Gleger, pela Ponte, esse ano jogou 2, Ponte 0, Sampaio Correia 0, aliás, perdão, Brusque 0, Ponte 0, lá em Itajaí, no dia 5 de julho, e jogou contra o Avaí aqui, no dia 4 de agosto, Ponte 1, Avaí 0. Começando por você, Gleger, a respeito de Luan Ribeiro aparecendo no gol. Eu acho que não vai ter nenhum problema não, viu, Edu? Ele é bom goleiro, né? Falta, claro, o ritmo, porque não tem atuado em algumas partidas, mas todas as vezes que o Luan foi acionado, ele foi muito bem. E aí agora é o momento, né? Um jogo como esse, um jogo pesado, um jogo duro, clássico, o maior clássico para mim do futebol brasileiro. E eu acho que a Ponte está bem representada. O Lauro, que é o preparador de goleiro, é muito bom. Tecnicamente faz um trabalho maravilhoso. A gente viu a evolução aí, principalmente do Pedrão, que é o goleiro que está jogando, né? A grande maioria dos jogos. Mas eu acho que não vai ter problema, não. Acho que a Ponte está bem representada no gol, sem dúvida nenhuma. Se fosse o Pedrão, e também com o Luan, que é uma reserva de luxo. Ele é muito bom goleiro tecnicamente. Eu lembro que quando o Pegorari voltou, Gregor, não lembro agora exatamente, foi um jogo no brinco, você falou, importante é a primeira defesa. Primeira bola, exatamente. Então dá confiança. Ela traz confiança, né, Edu? E a primeira bola, seja ela como for, tá? Às vezes é uma bola recuada, que você tem que dar um chutão, e se você pegar bem na bola, você já, tô legal no jogo. Né? Porque às vezes você dá uma espirrada no taco e tal, perde um pouco a confiança. A primeira bola é fundamental. Um cruzamento que ele sai, ou dá um soco, ou segura, né? Faz um encaixe, ou uma defesa difícil. A primeira bola é fundamental para o goleiro que não atua muito, né? Que não tem o ritmo. Né? Sem dúvida nenhuma, eu digo isso porque tive, em ocasiões parecidas como essa, milhares de vezes. Então,
a primeira bola, sem dúvida nenhuma, é fundamental, porque tecnicamente o cara tá treinando todo dia, né, Edu? Então ele tá ali no mesmo nível. Agora, o ritmo de jogo às vezes pode pegar. Ok, perfeito. E pra você, CH, caso o Elvis fique no banco, se você concorda? Não concordo. Mas tem a máxima, né, Edu? E se der certo? O treinador é o Nelsinho, ele que sabe do dia a dia, por que ele tá fazendo isso ou aquilo. Para jogar com o Dodô por dentro, ele vai espetar 2 extremas. Eu não faria isso, mas o treinador é o Nelsinho, Edu. Bom, é o seguinte, a situação de momento, Catarino, já saem escalações, mas qual é a oposição que você tem de momento? O Gé volta, o que mais? Deixa eu ver. Com relação à escalação, né? O Gé volta após um longo período entregue ao departamento médico. O Elvis, a tendência é que realmente vá para o banco de reservas. Matheus Silva volta de suspensão automática, mas deve ficar no banco. A dupla de zaga, portanto, hoje deve ser mantida com a presença do Nilson Júnior, jogador que agradou ao técnico Nelsinho Batista ao lado do Joilson. Essa deve ser a formatação da Ponte, que daqui a pouco sobe para o aquecimento, Edu. O Joilson e o Nilson Júnior jogaram contra o Ceará. Embora a Ponte perdendo, mas parece ter agradado o Nelsinho. A tendência é essa, né? O último jogo do Gé foi contra o Santos na Vila, dia 30 de agosto. 30 de agosto, então faz o quê? Faz um pouco mais de um mês e meio, né? Um pouco mais de um mês e meio que o Gé não atua. E pelo lado do Guarani, a tendência de escalação qual que é, Heitor Fredo? Voltas de 2 titulares da suspensão, Emerson Barbosa na vaga de Jefferson na lateral esquerda, Luan Dias, expectativa que volte ao time titular na vaga de Estevão, e 2 nomes conhecidos do torcedor bugrino no banco. Marlon Douglas, que passou pela fase de transição, não joga desde 14 de setembro, quando se machucou contra o Paysandu, e Ayrton, 7 jogos fora, não atua desde a 25ª rodada, desde a derrota para o América em Minas por 3-0. Devem ficar como opções no banco de reservas. Escalação é aquela coisa, né, Edu? Enquanto não sai a Ponte, não sai o Guarani e vice-versa por aqui no Majestoso. O Edu, que já está definido é o árbitro, né? O experiente Hilton Pereira Sampaio, que agora em dezembro vai completar 43 anos, tem 35 jogos na temporada, apitou quinta-feira o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense. São 12 jogos na Série A, 1 jogo na Série B, América e Santos, aquele jogo que deu aquela confusão, que o João Paulo goleiro se machucou lá em Belo Horizonte, vai para o seu segundo jogo. Ele que além de brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, tem também este ano Copa América, Libertadores, Sul-Americana, eliminatórias da Copa. Inclusive foi convidado a apitar 2 jogos, um na Arábia Saudita e outro nos Emirados Árabes, no Sauditão. É o Hilton Pereira Sampaio, árbitro escudo FIFA, Copa do Mundo. É o árbitro do Derby 208, já por aqui, Edu. É o Wilton com W, né? Isso? Isso, Wilton Pereira Sampaio. Ponte definida, Edu. Atenção, hein? Saiu a Ponte, hein? Heitor Fredo, saiu o Guarani ou não? Guarani escalado também, Edu. Maestro Gabriel Ribeiro, eu vou fazer somente as escalações. As análises ficam para abertura de jornada, hein? E tá começando pelo mandante no ar, a escalação da Ponte. Exatamente a mesma escalação que nós já trouxemos aqui no Concentração. Luan Ribeiro ao goleiro 30, na lateral direita Luiz Felipe 14, a dupla de zaga tem Joilson 13, Nilson Júnior 44, na esquerda João Gabriel 20, meio campo com Castro 15, Emerson 18, Dodô 7, no ataque 11 Iago Dias, 9 Gé, 35 Gabriel Novaes, hoje capitão do time. Nelsinho Batista manda a campo Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel, Castro, Emerson, Dodô, Iago Dias, Gé e Gabriel Novaes. No banco, William 12, Igor Inocêncio 2, Matheus Silva 4, Sérgio Rafael meia dúzia, Elvis 10, Renato 19, Ramon 21, Everton Brito 29, Gabriel Risso 33, Gui Portuga 70, Matheus Regis 77 e Hudson 80. Desculpa, eu não entendi. Elvis está no banco? Desculpa. Elvis está no banco com a 10, Edu. 16h56, Tigrão falou sacramentado, hein? Bateu. E também que o Gé ia sair jogando, 16h59, ele falou, bateu.
Agora o Guarani, hein? Pera um pouquinho, tem novidade no gol? Atenção. Bulga escalado, Heitor Fredo. Um Guarani bem diferente do que se imaginava, inclusive com a expectativa aqui pela formação de um time com 3 zagueiros. A primeira mudança já vem no gol. Vladimir será titular com a camisa 89, com Pegorari não sendo o titular nesta partida. O Guarani tem ainda Heitor e Pacheco, ambos escalados. Heitor na lateral com a camisa 2, Pacheco camisa 28, os zagueiros Douglas Bacelar com a 23, Matheus Salustiano com a 13 e Jefferson na ala esquerda com a 17. Emerson Barbosa não vai ser titular nessa partida. O meio-campo do Guarani com Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, 18, Luan Dias, 10. E a dupla de ataque, aí sem surpresas. João Vitor, 19, Caio Dantas, 99. Muitas mudanças no Guarani do técnico Alan Al. Com relação a Pegorari, o goleiro bugrino sofreu uma lesão no adutor esquerdo durante o treinamento da semana, não se recuperou a tempo. Uma lesão que, claro, o Guarani escondeu a 7 chaves. Anderson Leite sentiu a posterior direita no jogo contra o CRB. Está no departamento médico, foi feito um trabalho durante a semana, mas não foi possível a recuperação, por isso também é desfalque para o técnico Alan Al. Um Guarani diferente na pedra, escalado para esse derby 208, Edu. E o banco, Heitor Fredo, o banco, tá fácil o banco do Guarani? Banco de reservas do Guarani com Douglas Borges, 31, Emerson, meia dúzia, 29, Ian, 3 para Matheus Mancini, 12, Lucas Adel, 21, Lucas Araújo, 47, Pierre, 11, Estevão, 20, Reinaldo, 77, Marlon Maranhão, 9, Bruno Mendes e 39, Lohan. Edu Pinheiro. Ponte Guarani, problemas com goleiro, hein? Pedrão suspenso, vai Luan Dias no Guarani, Pegorari teve problema durante a semana, é Vladimir que vai pro gol, Heitor ou Pacheco? Quem vai ser o lateral direito? Pacheco deve ser Pacheco. O Heitor é ponta direita, não é 3 zagueiros não. Então... 2 zagueiros e o Heitor faz a segunda linha pelo lado direito. Uma outra pedra que o Tigrão cantou desde segunda-feira passada que poderia acontecer. Ele joga na frente, do lado direito, o João Vitor do lado esquerdo. Muito bem, parabéns, Tigrão. E quem apita? Olha o apito. Boris falou, mas é bom repetir para Vladimir. Isso, é árbitro de Copa do Mundo, né? O Wilton Pereira Sampaio é da FIFA de Goiás, ele apita o jogo, auxiliado pelo Thiago Gomes da Silva, Hugo Sávio Xavier Correia os bandeiras, no VAR o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Ele completou 40 anos de Campinas esse ano e vem para o seu derby número 57. 57 derbys do amigo Batista. Vem aí o derby na Bandeirantes, número 208. A Bandeirantes foi a primeira emissora de Campinas a transmitir um derby. Aconteceu em 1949 com Junumar Brito. Quem fez o primeiro faz o melhor. Vem aí o Batistão e seja o que Deus quiser. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô, Brasil! Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio. Derby 208. A bola rola, a partida marcada para as 18h30. Aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli, torcida única. Assim como no primeiro turno, lá no Brinco de Ouro, somente torcedores do Guarani. Hoje, somente torcedores ponte-pretanos. Ponte Preta e Guarani vão medir forças aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli, o lendário majestoso. Já já, as vozes que farão a grande jornada esportiva pra você. Futebol é com a Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. É o seguinte, temos de Copa do Brasil, 35 segundo tempo, Neoquímica Arena, 0-0, Corinthians e Flamengo. No primeiro jogo, o Flamengo venceu 1-0 no Maracanã, então o Flamengo no agregado vai se classificando. Ontem, Vasco 1, Atlético Mineiro também 1. Tava 1-0 Vasco, Vegete de pênalti, mas o Hulk acertou um chute maravilhoso a 37 segundo tempo, empatou 1-1. No primeiro jogo, 2-1 para o Atlético Mineiro, no agregado 3-1, aliás 3-2, né? Então o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, já já sai outro finalista. Por enquanto, repito, vai dando o Mengão. No Brasileiro da Série B, 32ª rodada, tudo começou na quarta-feira, Chapecoense 3, Santos 2. Na quinta-feira, América Mineiro 2, Goiás também 2. Na sexta, Brusque 1, CRB 2. Amazonas 2, Avaí 1. Tivemos ontem Vila Nova 0, Curitiba 3. Mirassol 1, Novo Horizontino 0. Terceira derrota do Novo Horizontino. Tivemos ontem Ituano 1 de virada, Ceará 2.
Hoje pela manhã, Operário 1, Paysandu também 1. E 19h30 tem Sport e o Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando que a liderança, Santos 56, Novo Horizontino tem 54, em terceiro Sport com 53 vai jogar, em quarto Mirassol com 53, em quinto Ceará pela beirada comendo por 51, em sexto Vila Nova 49. O bicho pega para Campinas aqui, seguinte, hein? Chapecoense 13ª com 37. Em 14º, Paysandu com 37. Em 15º, CRB com 36. 16º, Botafogo com 36. Mas vai jogar com o Sport. Conforme eu disse, 19h30. Lá em Recife. Ponte, nesse momento, a primeira na zona, 17ª com 35. 18º, Brusque com 33. 19º, Ituano, perdeu ontem 31. 20º, Guarani com 28. E no Campeonato Brasileiro da Série C de Cebola, o Volta Redonda é o campeão. Ontem, jogando lá em São João del Rei, o Atlético local 0, Volta Redonda 2. Na primeira partida, o Volta Redonda em sua casa ganhou de 1-0, no agregado 3-0. Parabéns ao Volta Redonda, o campeão da C, Atlético e Vice, subiram também para a Série B, Remo e Ferroviária. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Todo jogo é igual?
Tá maluco? Na KTO.com, cada jogo é único. Tem ganho antecipado para times que abrem 2 gols de diferença. Odão para palpitar com mais emoção e muitas outras vantagens para você jogar junto. E com responsa, hein? O lance do jogo é sempre imprevisível. Por isso, acesse KTO.com e aproveite. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Luminária de emergência 30 LEDs, R$ 11,90. Lâmpada bulbo LED 9 watts, R$ 1,69. Refletor de LED BF 50 watts, R$ 16,90. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil.
Ponte Preta em campo também o Guarani, fazendo o preparo, os últimos detalhes, o aquecimento antes da bola rolar. Derby 208, partida marcada para 18 horas e 30 minutos e o estádio vai ganhando uma moldura espetacular. Tá muito bonito o lendário majestoso. E comigo aqui na cabine, um dos maiores narradores esportivos do Brasil, Leandro Boles. Alô, Boles, um abraço pra você. Grande jornada esportiva, mais um derby, hein, Boles? Valeu, Bastão. Grande e forte abraço pra você, pra todo mundo curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. É isso, vamos juntos para mais um derby. Derby 208. Derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estarei atento e trazendo os números deste derby. Derby 208. No derby do primeiro turno, empate por 1-1. A Ponte Preta terminou com mais posse de bola, 58-42. Tivemos no total 28 finalizações, mas no gol foram poucas. 3 do Guarani contra 4 finalizações da Ponte Preta. Um derby de poucas faltas, 37 no total, com 12 cartões, 7 para Ponte Pretanos, 5 para Bugrinos e um cartão vermelho para o João Vitor. Foram os números do derby 207. Vamos aguardar o como será, quais serão os números das estatísticas. Estarei atento deste derby. Já já a bola rola por aqui, Batistão. Sim, 18 horas e 30 minutos. A bola rola aqui no gramado do estádio majestoso. E aqui na Bandeirantes, Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você. Mais um grande derby, hein, Tigrão? Mais um, Batista, mais um. Bom trabalho pra toda a nossa equipe, pra você aí no comando. Jogo muito equilibrado, dramático, as duas equipes numa situação difícil. O Gé voltando, aquilo que a gente falava desde a segunda-feira, que o Guarani poderia ter como surpresa o Heitor fazendo a segunda linha na frente do Pacheco. Gé de começo, Elvis vai ficar no banco para que a Ponte tenha um pouco mais de intensidade em tese, um pouco mais de pulmão, né? Um pouco mais de velocidade. Jogo muito igual a favor da Ponte, essa atmosfera que você acabou de descrever aí, realmente de um estádio lotado e pulsando, empurrando a Ponte para cima do Guarani. Mas o jogo é muito igual, muito equilibrado, muito nervoso. Eu acho que é um jogo hoje que se ganha mais com a cabeça do que com as pernas. Batista. Informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço pra você, boa noite. Oi, Batista, boa noite pra você, uma ótima noite pro amigo ligado na Bandeirantes, mais um derby, 208 nesta rica história entre Ponte Preta e Guarani. Pela primeira vez um derby com as duas equipes na zona do rebaixamento. Mas a Ponte Preta quer tornar esta passagem por esta zona perigosa apenas momentânea. Uma vitória hoje recoloca a Ponte Preta fora desta zona do rebaixamento. O técnico Nelson Batista faz mudanças no time. A principal delas, a volta do artilheiro Gé. 7 gols nesta Série B, não atuava desde agosto com uma contusão muscular. Está de volta Elvis, o meia, pensante do time da Ponte. Está no banco de reservas a Macaca, que vem de derrota, busca a reabilitação. Na última partida perdeu para o Ceará. Daqui a pouco a bola rola aqui na Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Que tenhamos um derby limpo, com arbitragem competente, porque vai precisar. A necessidade de pontos é dos dois times. Ponte precisa de vitória, Guarani precisa de vitória. Tudo indica para um jogo muito nervoso. Espero que os times joguem futebol. Sobre as escolhas de começo, o Guarani traz uma novidade. O Heitor fazendo uma dobra na lateral direita, mas isso é contingência, principalmente da contusão do Anderson Leite. Eu não tenho nenhuma dúvida que se o Anderson Leite tivesse à disposição, jogaria ele. Do outro lado, o Nelsinho faz duas opções que, sinceramente, uma eu não faria. O Elvis fora do jogo, colocando o Dodô do meio campo. E na frente, eu acho que a principal novidade é o Gé. Não esqueçamos também que tem uma novidade o Guarani, o Vladimir no gol. Portanto,
que vença o melhor, mas eu tô achando que o clássico vai ser nervoso, Batista. Informações do Guarani, Heitor Fredo aqui na Bandeirantes. Alô, Heitor, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani finalizando o aquecimento no lado visitante do estádio Moisés Lucarelli. Bugre em busca de algo que tem sido raro nessa temporada. 2 vitórias seguidas. Só aconteceu uma vez nesta Série B e o Guarani precisa da vitória para tentar se afastar, quem sabe, do fantasma do rebaixamento nas últimas rodadas da Série B. E com muitas mudanças pelo lado do técnico Alan Al, Vladimir vem a campo como goleiro titular por conta de uma lesão durante a semana do goleiro Pegorari. Treinos fechados, Guarani manteve o mistério. O Pegorari sofreu uma lesão no adutor esquerdo e não se recuperou a tempo. A lesão do Anderson Leite foi no jogo contra o CRB no Brinco de Ouro, vitória por 2-1. O trabalho do departamento médico foi intenso, mas não o suficiente para que ele estivesse em campo nesta partida. Com isso, Guarani tem como novidades também Heitor fazendo a dobra pelo lado direito e uma grande aposta. Caio Dantas, titular confirmado, é o artilheiro da Série B com 11 gols, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Você que viveu a emoção do derby lá nas 4 linhas e agora também pelo rádio. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, que privilégio, né? Que privilégio esse meu, ter participado de um derby, de um jogo, né, tão bonito de se ver, uma rivalidade magnífica, pra mim o maior clássico do Brasil. Privilégio sem dúvida nenhuma. E eu vou dizer o seguinte, a gente está aqui discutindo escalação de A, B, C, Guarani, Ponte, quem deve escalar, quem deve jogar. Eu acho que para essa partida, as escolhas das peças nem vale muito. O que vale mesmo é a determinação, é a estratégia de jogo. Por exemplo, o Guarani está precisando ganhar o jogo, vai sair para cima da Ponte, vai tentar jogar para cima da Ponte, a Ponte está jogando em casa, vai propor o jogo. Então é isso que nós temos que analisar. Eu acho que vai ser um jogo realmente de muita pegada, um jogo de muito duro no meio de campo, né? Bem ajustado na marcação. E assim, eu espero que vença o melhor. Não tem favorito, sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo muito tenso, até pela situação das duas equipes na competição. Então, vamos esperar a bola rolar para ver como ficam as plataformas e eu espero ver um grande jogo. E o mais importante, Batista, que fora do estádio haja paz entre os torcedores. Isso é o mais importante, é o derby da paz, desespero dentro das 4 linhas, os 2 times na zona de rebaixamento, mas fora das 4 linhas tem que ter paz. Leandro Boles, e temos promoção com muitos prêmios em Boles. É isso, Batistão. Tá rolando a promoção no Instagram da Rádio Bandeirantes. Derby, é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Participe do palpite premiado e concorra a prêmios incríveis. Você deve escolher entre Ponte, Guarani ou empate. A escolha ganhadora terá 4 presenteados, sendo a seguinte distribuição dos prêmios. Primeiro prêmio, uma churrasqueira mundial, mais um boné da rádio, mais um rádio portátil. O segundo prêmio, um rádio mundial, modelo SK07, mais boné, mais rádio portátil. O terceiro prêmio, um barbeador mundial, mais um boné da rádio, mais um rádio portátil. E o quarto prêmio, a camisa do time Guarani ou Ponte, mais boné da rádio, mais rádio portátil. Se o Guarani ganhar, o vencedor do quarto prêmio recebe a camisa do Bugre. Se a Ponte vencer, o ganhador vai receber do quarto prêmio a camisa da Ponte. Se houver um empate, o vencedor do quarto prêmio poderá escolher entre a camisa do Guarani ou da Ponte. Para participar, siga o perfil do Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, marque 2 amigos nos comentários do post da promoção, comente a palavra derby no post da promoção. Após comentar, você receberá uma mensagem direta com a opção do palpite Guarani, empate ou Ponte. Escolha seu palpite e preenche a planilha com os seus dados. O sorteio logo mais no apito final, Batistão. E amanhã acompanhe o Esporte em Debate, porque teremos prêmios também no pós-derby. Programa especial pós-derby. Nessa segunda-feira, prêmios da UESCO no pós-derby. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, você anotou, né? Eu contei, deu um trabalho danado. Você hoje 57 derbys. Ele chegou em 84, deixa eu ver aqui, no papel, 57. Hoje é 57 derbys.
desde 84. Para informar o seguinte, que acabou na Neoquímica e deu Flamengo. Corinthians 0, Flamengo 0, no Rio 1-0 Flamengo, no agregado então 1-0 Flamengo. A grande final da Copa do Brasil é Flamengo e Atlético Mineiro. Ontem o Galo eliminou o Vasco, 1-1 São Januário, venceu 2-1 em Minas, no agregado 3-2. Então é Flamengo e Atlético Mineiro, a final da Copa do Brasil 2024. Futebol é com a Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato. Entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Só na Sodimac, só na Sodimac. Construção e decoração, a maior variedade de produtos na sua mão. Tudo que você precisa pra reformar, até mão de obra você pode parcelar. E se achar preço mais barato por aí, pode trazer que a gente vai cobrir. E o melhor, espera que eu te conto, ainda leva 10% de desconto. Só na Sodimac, só na Sodimac. Aproveite em sodimac.com.br, na loja ou no app. Sodimac. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. Ei, torcedor, precisa comprar material de construção e economizar? Conte com a 333 Obra. Em compras pelo site ou WhatsApp, ela garante o cimento Votoran mais barato com entrega em até 24 horas e frete grátis. Para a primeira compra, utilize o cupom Campinas20 e ganhe 20% de desconto em compras a partir de R$500. Acesse www.333obra.com.br ou chame no WhatsApp 11 4572 4545. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. O Esco é a marca de ferramentas elétricas feita para você, profissional. São mais de 150 modelos, como furadeiras, serras circulares e tico-tico, chaves de impacto, marteletes, esmerilhadeiras e muito mais para a sua oficina. E a melhor parte, com o melhor custo-benefício em todo o mercado de ferramentas elétricas. E tem mais, são mais de 10 anos no Brasil, facilitando o dia a dia do trabalhador brasileiro. Conheça agora, já disponível nas principais revendas do país.
Bola rolando daqui a pouco, 18 horas e 30 minutos aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor, para tentar mais uma vitória no derby, para manter um tabu. Já são 15 anos sem derrota para o maior rival no clássico, jogando em casa e com a perspectiva de 17 mil torcedores nas arquibancadas. A Ponte Preta está pronta, escalada pelo técnico Nelson Batista, com o Luan Ribeiro, é o goleiro 30, Pedro Rocha está suspenso, Luiz Felipe, 14, a dupla de zaga tem 13, Joilson, 44, Nilson Júnior, e na esquerda, João Gabriel, 20, meio campo com Castro, 15, Emerson, 18, Dodô com a 7, e no ataque tem 11, Iago Dias, 35, Gabriel Novaes, hoje o capitão do time, 9, atacante Gé, 7 gols na Série B, 11 na temporada. Repeteco do time titular da Macaca, de Luan Ribeiro, 30, Luiz Felipe, 14, Joilson, 13, Nilson Júnior, 44, João Gabriel, 20, Castro, 15, Emerson, 18, Dodô, 7, Iago Dias, 11, Gabriel Novaes, 35, Gé, 9. No banco, Nelson Batista, caso queira fazer as 5 alterações que eles são possíveis, tem William, goleiro, 12, 2 para Igor Inocêncio, 4 Matheus Silva, meia dúzia Sérgio Rafael, 10 Elvis, 19 Renato, 21 Ramon Carvalho, 29 Everton Brito, 33 Gabriel Risso, 70 para Gui Portuga, 77 Matheus Regis e 80 Hudson. sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco. Bandeira que hoje o torcedor bugrino deixa em casa por não poder estar presente no estádio Moisés Lucarelli, mas vai empurrar através da Rádio Bandeirantes o time em busca de uma vitória para quebrar o jejum de 15 anos sem vencer no Majestoso e manter vivo o sonho de permanência na Série B. O Guarani cheio de novidades, escalado pelo técnico Alan Al, com Vladimir no gol, camisa 89. Pacheco, lateral direito, veste a 28. Dupla de zaga bugrina tem 23, Douglas Bacelar, 13, Matheus Salustiano e Jefferson, mantido entre os titulares na ala esquerda com a 17. Meio campo do Guarani formado por 33, Gabriel Bispo, 18, Matheus Bueno e 10, Luan Dias. De volta, a equipe titular cumpriu suspensão contra o CRB. No ataque, Heitor, camisa número 2, vai fazer a dobra como um ponta direita. Na esquerda, quem joga é João Vitor com a 19. E o centroavante, artilheiro da Série B com 11 gols, Caio Dantas, veste a 99. Repeteco do Guarani para o derby 208 no estádio Moisés Lucarelli. Vladimir, camisa 89. 28 Pacheco, 23 Douglas Bacelar, 13 Matheus Salustiano, 17 Jefferson, Gabriel Bispo 33, 18 Matheus Bueno, 10 Luan Dias, Heitor veste a 2, João Vitor 19 e Caio Dantas 99. No banco de reservas, o técnico do Bugre tem à disposição Douglas Borges para o gol com a 31, meia dúzia Emerson, 29 para Ian, 3 o zagueiro Matheus Mancini, 12 Lucas Adel, 21 Lucas Araújo, 47 Pierre, 11 Estevão, 20 Reinaldo, 77 Marlon Maranhão, Bruno Mendes com a 9 e Lohan com a 39. Esse o Bugre escalado para o derby 208. Arbitragem do jogo. Árbitro FIFA de Copa do Mundo, o irmão mais famoso do Sávio, é o Wilton Pereira Sampaio de Goiás. Fredo. Auxiliado por Tiago Gomes da Silva, também do estado de Goiás. O auxiliar número 2,
Hugo Sávio Xavier Correia. E o quarto árbitro é paulista, Vinícius Gonçalves Dias de Araújo. O VAR também é do estado de São Paulo, Catarino. Vai ficar de olho nos monitores, auxiliando o árbitro. No vídeo, a arbitragem do VAR é de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Tá tudo pronto, toda a preparação foi feita, os dois times com certeza têm uma estratégia, cada um do seu jeitão, aproveitando as características de cada jogador. Eu tenho que falar isso antes da bola rolar, que eu não faria algumas escolhas. Eu não faria a colocação do Heitor como segunda linha na lateral direita, e eu não faria o que o técnico Nelsinho está fazendo de tirar o Elvis do time. O ditado diz, né, a lenda diz que o que dá certo, né, o que funciona é o que dá certo, enfim. Vamos ver depois do jogo. Mas são escolhas que, diante daquilo que eu enxergo dos dois times, eu não faria. Quer dizer que está errado? Não, absolutamente. É um jogo que vai ser decidido na estratégia, na intensidade e na cabeça. O controle emocional. Por isso que no meu primeiro destaque, para finalizar aqui meu comentário, não é? Eu acho muito importante a presença com competência da arbitragem do jogo. O Wilton Pereira tem que fazer um trabalho para segurar essa moçada, porque eu não tenho dúvidas que esse vai ser um clássico muito nervoso. E você, Tigrão, o que você espera de Ponte, Guarani, Ponte, Tigrão? Obrigado, CH. Olha, um jogo muito equilibrado, muito igual. Claro que a Ponte tem a atmosfera do estádio a favor, né? Tem todo esse clima daí emanado das arquibancadas. Claro que isso pode fazer a diferença, pode, mas a Ponte tem que trazer o torcedor para dentro de campo, né? Se a Ponte começar o jogo titubeante, jogando mal, sendo dominada pelo Guarani, errando nas suas principais ações, aí toda essa moldura favorável ela fica neutra ou até contra. Então esse é o detalhe, mas é um handicap sim que a Ponte tem. Agora, com relação às escalações, eu quero dizer que eu concordo plenamente com a opção do Alan Al no Guarani de colocar o Heitor na segunda linha. Esse jogador, toda vez que entrou, entrou bem. Toda vez que entrou. E tem um detalhe a mais. Quando o Heitor joga na segunda linha, ele empurra o João Vitor para o lado esquerdo, onde o João Vitor rende muito mais, onde ele aparece muito mais, onde ele é mais agudo, onde ele faz a diagonal, trazendo a bola da esquerda para a perna direita para bater em gol. E o João Vitor chuta bem. Quando ele joga na direita, ele fica um jogador previsível, que tenta buscar o fundo ou às vezes até faz os cruzamentos de pé direito da linha média. Não adianta, quando ele está na direita, trazer para dentro, que a perna esquerda dele é praticamente nula. Ele não chuta de pé esquerdo. Então, com uma correção, me parece que o Alan Al acerta as duas beiradas. Primeiro porque o Heitor vai muito bem ali. Aliás, é um exímio chutador, hein? Abriu o clarão, ele está batendo, a Ponte que fica esperta, porque essa é uma das armas do Guarani. Então eu quero dizer que não gosto do Anderson Leite, um volante, preenchendo aquele lado esquerdo, fazendo uma espécie ali de falso ponta, sem a bola ele fecha por dentro. Isso o Heitor vai fazer também. Só que o Heitor, quando o Guarani ataca, ele é mais contundente. O Heitor, quando o Guarani vai para dentro, ele é muito mais ativo. Ele é um jogador que tem uma característica mais agressiva, que faz bons cruzamentos e que dá boas assistências e que chuta bem. Então esse é um ponto extremamente positivo, por isso eu quero dizer que concordo. E a novidade do Elvis no banco, para mim, é absolutamente previsível. Que a Ponte nos dois últimos jogos, contra o Botafogo e contra o Ceará, jogou com jogadores com mais mobilidade, preenchendo melhor os espaços, jogou com jogadores com mais intensidade. Hoje, ela não tem um dos jogadores que foi titular nessas duas partidas, que é o Everton Brito, mas é para abrir a vaga para o Gé entrar. E o Everton Brito vai estar no banco, caso não esteja bem o Iago Dias, né? Pode não estar numa noite feliz, o próprio Novaes, o próprio Dodô, aí o Nelsinho tem pedras para mexer. Então eu acho que está coerente, o Gé precisaria voltar, e o Elvis no banco é uma situação muito planejada pela Ponte, com o intuito de colocar um pouco mais de correria
quando o Guarani ainda está totalmente inteiro fisicamente, e depois com o desgaste natural dos dois lados, aí pode ser que a Ponte venha com o Elvis, exatamente, para pegar a marcação não tão rigorosa, não tão ativa, não tão individualizada, para tentar fazer a diferença, caso seja necessário, caso as coisas não estejam correndo bem para a Ponte. Eu acho que os dois treinadores estudaram muito, acertam, o Pegorari aí é conclusão, não há o que ser feito. Vladimir vem para o jogo, é um goleiro experiente, tem tudo para fazer uma grande partida. E no gol da Ponte, Luan, toda vez que entrou foi bem. A gente fica com a expectativa apenas de saber, do ponto de vista emocional, como é que ele vai se comportar, porque é uma puxa grande, é uma responsabilidade, uma cobrança, uma visibilidade, e a gente espera que ele tenha a tranquilidade que mostrou em outras oportunidades, não num jogo como esse de tamanha repercussão, que ele repita isso hoje também. Para mim, muito igual, jogo muito equilibrado, jogo de detalhes, jogo que pode se decidir em pequenos e mínimos detalhes, num erro individual, numa jogada individual de maior efeito. É assim que eu vejo o clássico 208 de Ponte Guarani, daqui a pouquinho com a bola rolando no Moisés. E para você, Gregor, que já esteve lá dentro, que viveu essa emoção, como atleta, como treinador de goleiro, como é que você vê as possibilidades de Ponte Guarani para o grande pega de daqui a pouquinho no Moisés Lucarelli? Um abraço para você, Tigrão. É um jogo, né, que requer muito emocional. Como estará os dois times, né? Como estará o time da Ponte, que está jogando ao lado do torcedor, que faz uma festa lindíssima. Como estará o emocional do Guarani, que vai à casa do seu maior rival, com a casa cheia. Como estará o emocional? E tem um ponto que é muito importante, claro que a escalação, claro que as peças, claro que as plataformas, isso aí tem muito a ver também, mas uma coisa que é importantíssima para um jogo como esse é aquela pilhagem no vestiário. Para que o jogador não entre tão pilhado no jogo, que às vezes pode dar uma chegada um pouco mais ríspida e tomar um cartão e já ficar pendurado, ou até mesmo uma chegada mais forte e aí ele já toma o vermelho direto. Então isso tudo o treinador tem que controlar, né? Tudo, o treinador tem que controlar tudo. A parte emocional, na minha opinião, é o que rege muito nesse clássico. Quantas vezes nós vimos Guarani lá em último na tabela, a Ponte lá em cima, vai para o jogo, o Guarani vence. Quantas vezes nós vimos a Ponte em uma situação delicadíssima, o Guarani tranquilo na competição, vai para o derby, o Guarani perde. Diversas vezes. Inclusive quando eu atuava, acontecia muito isso. E aí aí entra isso tudo que eu estou dizendo, que é a parte emocional. Que a parte técnica é importante, claro que é. Mas tecnicamente as duas equipes, na minha opinião, estão ali no mesmo nível. A tabela mostra isso. Infelizmente na parte de baixo, né? É com muita tristeza que eu falo isso. Os dois times na zona de rebaixamento. Os dois times para um jogo, uma festa linda como essa, brigando para não cair. Olha que situação. Então, por isso, o jogo pede muito essa situação emocional, essa condição emocional dos dois times. E eu vou ficar de olho aqui, mas claro, não tenho dúvida que vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo duro, que vai ser um jogo de meio de campo ali, que não vai andar, que a gente espera ver um grande clássico, que não tenha violência, que seja jogado na bola, que seja jogado futebol para os dois times, e é isso que eu espero. E a análise, aí nós vamos vendo a plataforma, como ficou, tem essa questão do Heitor, que eu acho muito interessante, jogador agudo, que chega ao fundo, que gosta, que bate bem na bola, né? No lado da Ponte tem o Elvis no banco, ele vem com o Dodô, que é um jogador mais rápido, mais envolvente, com o Gé voltando ao time. Então várias características para um grande jogo. Vamos ver o que preparou os dois treinadores. Carlos Batista. Vamos ao hino nacional brasileiro.
Brasileiro. Time da Ponte todo de branco, Guarani todo de verde. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 18 horas e 30 minutos. Portanto, daqui a 5 minutos e meio a bola vai rolar. E a torcida da Ponte com uma novidade. Um guindaste levantando o gorilão. Um desenho gigante. Ele estava escondido atrás do muro. E o guindaste vem puxando ele para que ele possa descer em cima da torcida nas arquibancadas, exatamente no ponto diametralmente oposto às cadeiras vitalícias aqui do Estádio Majestoso. Novidade para este derby 208. Legal, bacana. É uma criatividade aí da torcida Ponte Pretana. Leandro Boles, e a promoção, hein? Pessoal participando. A promoção que vai dar muitos prêmios para os nossos ouvintes. É isso aí, Bastão. Tá rolando e segue rolando. Vale a sua participação durante a bola rolando aqui no Majestoso, Derby 208. Rádio Bandeirantes, para você nesta promoção legal, bacana, é o palpite premiado. Você escolhe entre Guarani, empate ou Ponte Preta, a escolha ganhadora terá 4 presenteados, sendo a distribuição dos prêmios feita da seguinte maneira. O primeiro prêmio, atenção, churrasqueira Mundial, mais boné da rádio, mais um rádio portátil, inclusive com a faixa estendida para você ouvir a Rádio Bandeirantes em 85.7. O segundo prêmio, um rádio Mundial, modelo SK07, boné da rádio e rádio portátil. Terceiro prêmio, um barbeador Mundial, mais um boné da rádio, mais um rádio portátil. Quarto prêmio, camisa do time Guarani ou Ponte, mais boné da rádio, mais rádio portátil. Lembrando que o Guarani ganhar, o vencedor do quarto prêmio recebe a camisa do Guarani. Se a Ponte vencer, o mesmo ocorre com o vencedor do quarto prêmio. Se houver um empate, o vencedor do quarto prêmio poderá escolher a camisa do Guarani ou da Ponte. Para participar, siga o perfil no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas. Marque 2 amigos nos comentários do post da promoção e comente a palavra derby no post da promoção. Após comentar, você vai receber uma mensagem direta com a opção do palpite, Guarani, empate ou Ponte. Escolha seu palpite e preenche a planilha com os seus dados. O sorteio logo mais, dentro do apito final, então participe da promoção no Instagram da Rádio Bandeirantes, Bastão. E a programação especial do derby na Rádio Bandeirantes para a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar, decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências, na cidade de Paulínia, região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra, cimento mais barato, entrega em 24 horas, frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. E Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Tudo pronto, vai começar o derby 208. A saída de bola pertence ao time da Ponte Preta já, que está retornando ao time da Macaca, está no centro do campo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA de Goiás, toma as últimas providências para a partida ser iniciada. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. Começa o derby 208. Bandeirantes FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre no seu navegador, faça uma cópia do link e mande nos grupos de WhatsApp que você frequenta. No youtube.com/Rádio
Rádio Bandeirantes Campinas. Começa o derby. Time da Ponte vem lá pela ponta esquerda no campo de ataque. Centralizado, Iago Dias. Já tenta a penetração pela esquerda. Vem Dodô. Levou para a linha de fundo, dominou, escapou da marcação. Chega, rasga, tira. Afasta o time do Guarani, manda para fora pela linha de fundo. Em escanteio pela esquerda para a Ponte Preta bater. Tirou Heitor, meteu para fora pela linha de fundo. Vem pra bola o time da Macaca pra batida na cobrança de escanteio. Cobrança de escanteio, Dodô povoando a área do Guarani. O time da Macaca que neste primeiro tempo ataca contra o gol da linha do trem. Partiu o pé direito, rolou para Iago Dias, voltou no Dodô. Dodô dominou o pé direito, atrás para Gabriel Novaes. Ele não bate, prefere o toque lateralizando para Dodô, cruzou na área para ninguém. Vai embora, para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani bater. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance, custo-benefício, feitos para você. Já disponível nas principais revendas o Esco do Brasil. Garanta já a sua. Vai sair jogando lá atrás Vladimir. Sentiu o Pegorari durante a semana. E, portanto, hoje Vladimir reaparece como titular. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domina, vem o time da Ponte já. Partiu, levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento, foi cercado. E aí caiu para fora das 4 linhas. Pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Time da Ponte toma a iniciativa de jogo. Vem bola o time do Guarani com João Vitor atrás pela esquerda para Jefferson. Ele dá um tapinha para Caio Dantas, escora, volta para Matheus Bueno. É para correr. João Vitor dominou, vai para a ponta canhota, levou para a linha de fundo, acabou o campo, a bola saiu. Mas estava lá o time da Ponte cercando, a bola saiu, é escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Quando o João Vitor percebeu que não conseguiria chegar na bola sem que ela saísse para a linha de fundo, deu aquele toquinho que acertou o Nilson Júnior. Ganhou o escanteio, o primeiro do Bugre, Luan Dias na bola, Batista. 3 minutos passados, primeiro tempo. Vem pra bola pra cobrança de escanteio. É no gol dos portões de entrada. Luan Dias, pé canhoto, cruzou na área. Chega Nilson Júnior de cabeça, afasta. Heitor cometeu a falta. E o árbitro parou, marcou a falta e no Dodô em Heitor Fredo. Bola dividida pelo alto, o árbitro encontrou um lance faltoso com um tranco nas costas. E agora levou uma bronca do Emerson e o Wilton falou: deixa que eu apito o jogo, você só cuida do seu time, Batistão. Piso com argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Piso com colou, ficou. Comecinho do derby 208 aqui no majestoso 0-0 na KTO. Cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Domina o time da Ponte, vem com Jé. Ele adiantou demais a bola. Jefferson chegou tocando, mas a bola resvalou no Jé e foi para a linha lateral. É arremesso para o Bugre. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @Instalar Campinas. Cobrança de arremesso, Jefferson faz o erguimento, a bola saiu. Mas o árbitro paralisa e marca o quê, hein, Vladimir Catarino? Marcou impedimento, né? A impressão que foi impedimento ali de Iago Dias quando a bola foi devolvida para ele, Batista. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais e importados, acesse rochaautopeças.com.br. Domina o time do Guarani, vem João Vitor. Desceu por dentro para fazer o passo. Caio Dantas dominou, partiu, arrancou na entrada da área. Opa! Nilson Júnior chegou calçando falta.
Falta perigosíssima pro Guarani, Heitor. O famoso rapa, quando o Caio Dantas cortou pro lado direito, teria a possibilidade de chute, levou a rasteira, falta perigosa, Guarani no ataque, Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos ver quem é que vem pra batida. Heitor está posicionado, bate com a direita. Luan Dias também posicionado, bate com a esquerda. 4 homens na composição da barreira. É no gol dos portões de entrada. Falta pro time do Guarani. Falta perigosíssima. A um passo da linha da entrada da grande área. Vai pra bola, vai tomando posição pelo jeitão, é Luan Dias. Arma a perna canhota. Autorizado. Luan Dias, o 10 do Guarani. Barreira de 4 homens. Heitor, pé direito, bateu, vai embora. Passou triscando a rede. É tiro de meta, não houve um desvio. Escanteio pro Guarani bater, Heitor. Escanteio para o time do Guarani. Vem para a bola lá pela esquerda. Luan Dias para fazer o erguimento na área. 7 minutos. Time do Guarani ataca. Vai povoando a área da Ponte Preta. Ficando com 2 no rebote. Luan Dias cobrou o escanteio. Levantou na área. Subiu o toque de cabeça. Enfiou a testa na bola. Douglas Bacelar. A bola saiu. É tiro de meta para Macaca bater. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Arremesso lateral. Vem Luiz Felipe, vai fazer a reposição para o time da Macaca, que ataca neste momento. Vai contra o gol da linha do trem. Autorizado, usou a força do braço. Castro, toque de cabeça, rasga lá atrás. Jefferson tira de perna canhota. A bola vai sobrar lá atrás com Nilson Júnior. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade? Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. E aí, Boles, comecinho do jogo, quem que começa melhor aí na estatística? O Derby 208. Equilíbrio. Só um detalhe em relação a escanteios, né? O Guarani já teve 2 escanteios contra 1 do time da Ponte, jogo com poucas faltas. É aquele princípio de derby. O Guarani um pouquinho mais incisivo no campo ofensivo, Bastão. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Domina o time da Ponte no campo de defesa, placar de 0-0. Acompanhe tudo sobre o Guarani e a Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Acompanhe o portal CP também nas redes sociais. Levantamento de bola lá no campo de ataque para ninguém, completamente equivocado. Joilson mandou para fora. É tiro de meta para o Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lá atrás, Vladimir. Demora demais para sair jogando o time do Guarani. Placar de 0-0. Batista. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Pois não, Heitor Fredo. Só uma observação sobre público no Moisés Lucarelli. O único setor que ainda não está completamente lotado é a cabeceira do portão de entrada, dos portões monumentais. No mais, inclusive o setor visitante, não cabe mais ninguém, Batistão. Sem dúvida, é o maior público do ano. Cortag, o melhor em ferramentas e acessórios para construção, com soluções que trazem conforto e segurança ao seu dia a dia. Saiba mais em @Cortag Brasil. Já toca de cabeça, a bola foi lá para frente, a torcida reclama que houve falta no Gé. O árbitro não marca, então o Guarani sai jogando. Matheus Bueno domina, faz a inversão pela esquerda, vem para João Vitor, chegou Castro, tirou, tocou para Gé, Dodô vem por dentro, pé direito, uma bomba!
vai embora, pra fora pela linha de fundo, Dodô bateu de longe, levanta a nação alvinegra no majestoso Vladimir Catarino. Mas passou muito perto esta bola do Dodô, recuperação do Castro, ajeitou pro Jack e rolou pro Dodô, com força buscando o ângulo, um belo chute do Dodô, a bola passou rente ao travessão pela linha de fundo. Cimento Votoran, mais barato, entregue em 24 horas da sua obra, frete grátis e cupom de 20% de desconto na primeira compra. Acesse 333obra.com.br. Falta, o time do Guarani tentou arrancar no meio campo. Caio Dantas, está caído, a falta nele. E o Guarani tentou cobrar com pressa, o Emerson ficou com a bola na mão, o Wilton pegou a bola, tá tentando acalmar os ânimos. 0-0 no majestoso e o Bugre no ataque. Domina, vem Bispo para fazer a inversão lá pela direita no campo de ataque para Pacheco. Trabalha na perna direita, volta a bola no círculo central, mas agora para Matheus Bueno, para Luan Dias. Ele partiu, faz o passe com o pé canhoto para Heitor. Outra vez para Luan Dias, marcação cerrada lá atrás. Time da Ponte já retoma com uma certa dificuldade, mas conseguiu sair jogando. Lá pela esquerda, vem na bola João Gabriel. Domina, passa pela marcação. Vem por dentro, carrega, vem pra bola, tentou Gabriel Novaes, vem pra Castro, errou o passe. Recupera o time do Guarani com Luan Dias, foi aterrado. É falta pro Guarani. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Placar de 0-0 no derby 208. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br ou então na loja ou no app. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, derby 208. Aqui majestoso, Ponte Preta 0, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, Neoquímica, semifinal Copa do Brasil, jogo da volta, Corinthians e Flamengo 0-0. O Corinthians vai à final, aliás, o Flamengo vai à final porque ganhou primeiro de 1-0. Público na Neoquímica, 46.977. A final é Flamengo e Atlético Mineiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela audiência, manda um joinha aí pra nós, manda um like aí pra nós, muito obrigado pela sua audiência. E o Caio Dantas estava caído, o que é que aconteceu aí, Heitor Fredo? Um pouquinho de cobrança com o árbitro, porque o Guarani acha que a Ponte tá batendo demais, o Wilton foi lá e ganhou só na conversa e o Bugre segue no ataque. Placar de 0-0, Jefferson, pé canhoto, tentou o lançamento, vem Nilson Júnior para afastar, a bola sai, é novo arremesso pela esquerda para o time do Guarani. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Disponível nas principais revendas, o Esco do Brasil. Caio Dantas tentou levar em cima da marcação. A Ponte tirou com a sua malha de marcação na entrada na área e vem para o contra-ataque. Gabriel Novaes para Dodô, ele recolhe no círculo central, entregando na velocidade, tentou a descida Emerson, retoma o time do Guarani, Matheus Bueno. Domina soltando o jogo pela esquerda, vem João Vitor, faz a parede, devolve a bola pela esquerda para Jefferson na frente, pela meia esquerda, Luan Dias. Reclamou da falta o árbitro Wilton Pereira Sampaio da FIFA, não marcou. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Leandro Boles, os números do derby 208 em Boles. Já o completo, Batista, vem o Guarani. Vem time do Guarani, Heitor, saiu da beirada do campo, tentou enfiar a bola na ponta, erra, mas volta a bola outra vez para Heitor no corte lá atrás do time da Macaca.
Domina o Matheus Bueno, preparou o tiro, uma bomba, vai embora. Bateu de longe, Matheus Bueno saiu à direita de Luan Ribeiro. É tiro de meta pro time da Macaca, Heitor Fredo. O Matheus Bueno olhou se alguém estava passando pelo setor esquerdo, não viu boa opção, percebeu que tinha um buraco no meio, avançou, chutou, mas não pegou tão forte assim. 0-0, tiro de meta para Macaca. Foi a terceira finalização do Guarani, nenhuma no gol. A Ponte teve uma, aquela grande oportunidade do Dodô, que não foi também no gol, mas passou perto até o presente momento. 6 faltas, 3 para cada lado e um detalhe, 2 em cima do Caio Dantas. Abraço pro Joel Brasília, da Rádio Clube de Ponta Grossa. Tá ouvindo a nossa transmissão, muito obrigado aí pela grande audiência. Placar de 0-0, vem Iago Dias, toca a bola de cabeça, chega lá dividindo com a zaga do Guarani, vem Gé, tentou levar, a bola escapa, vai para a linha lateral, saiu em arremesso pro time do do Guarani. Deu falta. É, o assistente marcou a falta do Gé. E o Gé toma cartão amarelo. Eu ia dizer agora, o Gé estava bastante nervoso desde o começo do jogo. Por reclamação toma um amarelo, é o terceiro dele. Gé está voltando hoje, já está suspenso para a próxima partida. E você tinha alguma dúvida que isso iria acontecer? Só achei que seria um pouco mais para frente no jogo, né? Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 208 no lendário majestoso. Ponte Preta 0, Guarani 0, Edu. 20 horas em Brasileirão, lá em Caxias tem Juventude e Palmeiras. O Botafogo ontem 1-1 com o Criciúma. Então o Botafogo tem 61, o Palmeiras tem 57, diferença de 4 pontos. Rádio Bandeirantes. Instalar materiais elétricos. Rua Duque de Caxias, 940, Centro, Campinas. O WhatsApp 19 é o código de área. E o número 988390106. Instalar. Vai sair. Vai sair por quê, hein? O Jefferson momentaneamente vai sair porque foi atingido e parece estar sangrando ali, por isso o árbitro pediu para que o lateral do Guarani deixasse o gramado. O que na verdade ocorreu também é porque houve a necessidade do atendimento médico. Então, como está na regra, ele tem que sair, agora ele volta. Linguiça Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre as saborosas linguiças Seara no Igatacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Embora o time da Ponte domina pela esquerda, Dodô enfiando para Gabriel Novaes, meteu o pé direito, trava lá atrás, Pacheco, a bola sobra com Luan Dias, ele domina, tenta levar no drible, caiu, falta. O jogo não anda, hein? Só espero que não seja aquele derby de 105 faltas, mas o jogo muito picotado. É tempo de análise, Valdemir Gomes. Começo do jogo 0-0, como é, na sua opinião, que começa o derby 208 em Tigrão? Muito equilibrado, a Ponte tenta fazer o jogo fluir, mas não tem até agora qualidade técnica, erra muitos passes. Só que a Ponte tenta dar velocidade e fluência. O Guarani baixou as linhas e valoriza toda a reposição, falta, reposição de tiro de meta, olha como agora, olha como demora o Pacheco, olha lá. Então o Guarani não quer que o jogo entre numa correria, não é bom para ele. Agora, quando tem a bola e quando ela está correndo no sentido do ataque, o Guarani procura jogar. E tenta de todas as maneiras, em velocidade, pegar a Ponte desarticulada. O Heitor, como nós já havíamos dito, é o ponta. Joga ali pelo lado direito, agora chutou uma bola em gol, né? Repicou, bateu em alguém e ficou fácil para o Luan. Então o Guarani dá uma cadenciada para esfriar um pouco, mas com a bola, quando passa do meio de campo, também ataca. É muito igual o jogo, com estilos diferentes. Saiu jogando errado o time do Guarani. Vem pra bola, Dodô, levou para a linha de fundo, pé canhoto, cruza.
mas cruza mal e o Jefferson chega tirando estoura. Bate de perna canhota, a bola veio na cabeça do Joilson. Ainda o time da Ponte com o Emerson. Abriu lateralizando a jogada para João Gabriel. Voltou Nilson Júnior. Meteu o pé, levantou lá na frente. Vem Pacheco, rasga. Joga para a linha lateral e arremessou para Macaca. Rocha Autopeças há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Placar de 0-0, Caio Dantas lá atrás, domina, faz a parede. Vem Luan Dias, para tocada pela esquerda, se manda, vem Jefferson no campo de ataque, dali para João Vitor. Ele vai para cima da marcação. Tocou a bola voltou João Vitor, dominou para Matheus Bueno, voltou para Bispo, para Jefferson na frente, vem João Vitor, escapa da marcação, bola rolada atrás do campo de ataque, vem Bispo, tentou o passe, reclama, houve um toque de braço, o árbitro paralisou, marcou, e é falta para Macaca. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Gleger Razorzinho, comecinho do derby, placar de 0-0. Só um minutinho, a Ponte, Iago Dias foi para cima da marcação, enganou a marcação do Guarani, rolando para Gé, muito aberto a 300 mil quilômetros do gol. Gé toca a bola, vem atrás, chega pela direita, toca lá na frente Joilson e a bola sobra com o time do Guarani. Pois não, diz aí, Gleger. Batista, o jogo extremamente equilibrado, mas eu percebo uma organização melhor de transição da equipe do Guarani. Que todas as vezes que tem a bola vai, sai, não está atrás, não está esperando. O jogo é muito aberto, né? Mas claro, de muita marcação e as duas equipes muito cautelosas. Jogo extremamente equilibrado, Batistão. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Guarani cobra arremesso lateral, mas o árbitro já tinha paralisado na sequência, marcando uma falta para o time bugrino. Bola parada, vem lá atrás para fazer a cobrança o time do Guarani. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Cobrança de falta, partiu, Heitor vai para a linha de fundo, tentou o cruzamento, acabou o campo, a bola saiu, é tiro de meta para Macaca no momento em que passa o trem, e o trem passou apitando. Só um vagão. Só um vagão aí. E passou para onde? No sentido Jundiaí ou no sentido centro? Foi sentido Jundiaí. Lançamento no campo de ataque, vem Jean, partiu na velocidade, entrou na área, reclamou de pênalti, o árbitro não marcou. Jean continua caído, lançamento longo, ele partiu em cima do Salu. E aí diz que foi empurrado e continua caído em Vladimir Catarino. Olha, no ao vivo eu fiquei com a impressão de que não houve o pênalti, viu? Para mim foi um encontrão forte, mas natural ali entre o zagueiro do Guarani e o Gé. Ficou caído e agora o VAR vai analisar. A lenda do trem. Quando o trem passa e apita no sentido do centro, no sentido de Campinas, a Ponte perde. Quando o trem passa no sentido de Jundiaí e apita, a Ponte ganha. Ou seria o contrário? Mas tem que apitar, não basta só passar. Não, tem que apitar, né? Ah, entendi. E se o trem for e voltar, aí o que acontece? Aí dá empate. Mas o mesmo trem vai ir e vai voltar? É a lenda do trem. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Carlos Henrique, 25. Metade do primeiro tempo, quem está melhor no derby? 208 em CH. Jogo equilibradíssimo, muita transpiração, intensidade.
Ainda bem que os times parecem à distância não estarem nervosos, estão tentando jogar, mas não estão conseguindo. A marcação de Ponte de Guarani é muito eficiente até agora. Agora, é um jogo que absolutamente pode ser decidido uma bola parada, por exemplo, tamanha o equilíbrio em relação à marcação. Mas é um jogo previsível, muito equilibrado até agora. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 208, aqui majestoso, Ponte Preta 0, Guarani 0. Olha, logo mais, 19h30, área do Retiro, Esporte, Botafogo de Ribeirão Preto. Em seu Esporte vencer, ultrapassa o Novo Horizontino e termina como segundo colocado. Bandeirantes. Cortag, a linha mais completa de produtos para o assentamento de porcelanatos e pisos cerâmicos você encontra na Cortag. Saiba mais nas redes sociais em @Cortag Brasil. Caio Dantas, briga pela posse da bola, já chegou Nilson Júnior para afastar, volta com Jefferson, faz o levantamento, vem Luiz Felipe, faz ali um certo malabarismo, mas deu certo, cima do time da Macaca, vem com Gabriel Novaes, recolhe, domina, rolou para João Gabriel, preparou o cruzamento, desistiu de cruzar para Castro, pé direito, mandou uma paulada, a bola voltou já, conseguiu dominar, girou em cima da marcação, mas erra no passe, o time do Guarani toca com o João Vitor. Ele vem lateralizando. E aí o árbitro parou, marcou a falta para o time da Ponte. Luiz Felipe tem braça, cobra para Castro, pé direito, fez o cruzamento. Em cima da marcação, Salustiano chega para tirar. E arremesso lateral, vai cobrar pela direita, Luiz Felipe. Na marca de 27. Placar de 0-0. Macaca ataca contra o gol da linha do trem. Luiz Felipe lançou lá dentro da grande área, na cabeça do Matheus Bueno. A bola volta reboteada para a linha lateral. É novo arremesso. Vem para a bola, Luiz Felipe está autorizado na frente das cabines de rádio para Emerson. Para Luiz Felipe, pé direito, cruzou na área para já, meteu a cabeça por cima. Já estava meio que precarizado a si mesmo, enfiou a testa e errou o buraco, hein, Vladimir? Errou, não errou muito não, mas errou o Gé, né? O cabeceio dele não foi legal, estava pressionado, bem marcado, mandou a bola pela linha de fundo. Cimento Votoran, mais barato, entrega em 24 horas na sua obra. Frete grátis e cupom de 20% de desconto na sua primeira compra. Acesse 333obra.com.br. Placar de 0-0, vem embora no campo de ataque. Luan Dias carregou, tocou para João Vitor, voltou no Luan Dias pela lateral da grande área, vai pro fundo, prendeu, dominou, pé canhoto, a bola saiu. Na bola. Mão na bola, Heitor. Foi num bate-rebate, sobe e desce, a bola bateu na mão do Luan Dias, que não concorda com a marcação, disse que estava com a mão colada ao corpo. O Wilton viu falta e é posse de bola para Macaca. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial, na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Leandro Boles, os números do derby, hein, Boles? Nesse momento o Guarani acaba de fazer a sua quinta falta, são 12 no total, 7 cometidas pelo Guarani, 5 da Ponte, e um detalhe em relação aos passes, né? Os passes trocados, uma média de menos de 70%, né? Sendo que normalmente 70%, quase 80%, hoje uma média bem baixa, uma porcentagem baixa no número de passes trocados dos dois times, Batista. Começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou então no app. Dentro do círculo central, o Caio tentou levar Caio Dantas.
Caiu, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. Aliás, deu falta para Ponte Preta em Heitor Fredo. Porque quando ele cai, ele puxa o Dodô com ele. O árbitro viu falta nesse lance. A bola é da Macaca, Batista. Luiz Felipe levantou para Iago Dias. De cabeça, Salustiano tira, voltou com Gabriel Novaes. Ele dominou, tentou articular, mas o Bispo estava atento, chega tirando. Chega Gabriel, João Gabriel bateu fraco. Vladimir chega lá atrás, já sai jogando no campo de defesa o time do Guarani. Placar de 0-0. Caio Dantas erra o passe, mas deu certo porque no rebote veio o Matheus Bueno. Para Caio Dantas, dali pela direita. Se manda, vem no campo de ataque. Bola lançada na lateral para Heitor. Nas costas do Heitor, que já tinha passado, é arremesso para Macaca. O Esco, ferramentas elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas, o Esco do Brasil. Placar de 0-0. Vem lá atrás o time da Macaca, 31. Lançamento no campo de ataque, bola comprida pela direita para Iago Dias. Domina em cima do Jefferson, meteu o pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão da pequena área. Gabriel Novaes dominou, recuou, João Gabriel bateu, vai embora. Pegou muito embaixo, ela subiu, saiu, tiro de meta para o Guarani bater. No cruzamento do Iago Dias, a bola passou rente à pequena área, aliás, próximo ao goleiro Vladimir. Teve sangue frio para não chegar na bola. E depois no rebote, João Gabriel arrematou, mas mandou para fora, pelo alto, é tiro de meta. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Carlos Henrique, o bate pesado, 32. Algum time está merecendo gol no derby, 208 até aqui ou não, CH? Não, Batista, não. Os times marcam pra caramba, os dois. Mas na hora da transição, da construção, erram muitos passes. Os times estão intranquilos. Mas o principal, a principal característica do jogo é que os times não conseguem jogar porque o adversário está marcando pra caramba. Para mim, por enquanto, 0-0 correto. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Domina o time da Macaca, vem com Iago Dias, abriu na lateral. Luiz Felipe cruzou em cima da marcação, Bispo. Chega lá atrás, tira, mas erra o passe. Luiz Felipe pega de volta e tem um jogador, é o Caio Dantas, do Guarani, que está caído. É fora do lance, porque a bola já havia passado por ali e tá reclamando bastante o Caio Dantas, porque o árbitro disse para ele se levantar e nada ser marcado. Pisocol, com Pisocol, colou, ficou. Tá caído o Caio Dantas, parece que tá sentindo. Aí já vai se levantando, tá tudo certo com o Caio Dantas. Tá mais bravo do que machucado. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Gleger Razorzinho, algum time está merecendo o gol até aqui ou não? Gleger? Para mim não, Batista. Para mim o jogo tá muito equilibrado, muito ali no meio de campo. Você vê que o Vladimir e o Luan até agora não fizeram nada de defesa, nenhuma defesa. A bola passa para lá, passa para cá, mas nada de eficiência, nada de contundência no ataque. Para mim, o 0-0 tá ok. Arremesso lateral, João Gabriel. Tocando para Gabriel Novaes pela esquerda. O time da Macaca vem com ele lá pela esquerda e vai recuar de longa distância. Tipo do jogo ineficiente que irrita o torcedor. Luan Ribeiro saiu jogando outra vez, o time da Macaca vem pela esquerda. Domina, tenta a passagem, Dodô partiu em cima da marcação, ajeitou na perna direita, preparou o cruzamento. Pacheco fecha a porta, o Dodô não passa. Parou, ameaçou uma pedalada em cima do Pacheco, rola por dentro. Vem pra bola para tentar o domínio. Não conseguiu no campo de ataque Gabriel Novaes, mas a bola sobra com o time da Macaca lá atrás. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade.
Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Pela direita, Luiz Felipe quase escapou na frente do João Vitor. Na triangulação com a participação do Iago Dias. A torcida grita, reclamou de um toque de braço e o árbitro muito atrasado. O Wilton Pereira Sampaio marcou e a falta é para o time da Macaca, Vladimir. Teve 2 jogadas de toque no braço, né? O árbitro marcou a primeira. É a oportunidade para a Ponte Preta mandar a bola para a área, Batista. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @instalarcampinas. E marcou foi o Bandeira, né? Tava pertinho dele, foi ele quem dedurou pro árbitro. Perfeito, portanto tá aí o detalhe. E aqui na Rádio Bandeirantes você não perde nada. Falta pra Macaca, Dodô. Vem pra batida, é no gol da linha do trem, meteu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Bispo. Tira de cabeça, escanteio pra Macaca bater o Vladimir Catarino. Subiu o Bispo, resvalou de cabeça, mas o suficiente para mandar a bola para fora, escanteio. É o Dodô quem vem na batida. Dodô vem na batida, tem 36, primeiro tempo 0-0. Time da Macaca vai levando 5, 6, povoando a área do time do Guarani. Autorizada no gol da linha do trem. Dodô, pé direito, levantou na área para Nilson Júnior, espremido com a zaga. Voltou Emerson, bateu muito mal. Para a linha de fundo, tiro de meta para o Guarani bater o Vladimir. Ele mais se livrou da bola do que concluiu, né? Tinha muita gente na frente dele, ainda errou o chute e a bola foi pela linha de fundo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o orçamento. 0-0, ninguém mexeu no marcador. Sai jogando lá atrás, nossa. Quase tomou o Luiz Felipe e vem no contra-ataque o time do Guarani. Domina Jefferson pela esquerda para João Vitor, não domina, a bola vai para a linha lateral. É arremesso para Macaca. Batista. Oi, Heitor Fredo, a sua informação. Um relato percebendo aqui de baixo, sabe quando a pessoa está um pouco desconcentrada no serviço, não está muito ligada no que está acontecendo em volta? Sim. O Wilton Pereira Sampaio está me dando essa impressão. Lances em que ele está olhando para um lado, a bola está correndo para o outro e tem jogador cobrando isso dele em campo já, viu, Batista? Grande abraço, muito obrigado pro Rodrigo Tomás. Personal trainer, tá vendo pela TV, mas o som é da Rádio Bandeirantes. E no condomínio, Fábio, Kleber e Bruno. Alô, Fábio, Kleber e Bruno e o Rodrigo Tomás. Grande abraço, muito obrigado. Castro, dá uma puxeta, manda na área. Salustiano chega, tira de cabeça. Escanteio para Macaca, Vladimir. Até porque o Gé estava já importunando ali o Matheus Salustiano, né? Por isso o zagueiro não quis saber de brincadeira, não mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio, direita do ataque da Ponte com o Dodô. Dodô vem para cobrança de escanteio, 39. É no gol da linha do trem. Partiu o pé direito, levantou na área. Toque de cabeça, a bola voltou Luiz Felipe. Devolve para a área no rebote. Nilson Júnior tocou para Gabriel Novaes. Vem Gé, vai embora. Para fora pela linha de fundo. Veio todo torto. O corpo não estava bem posicionado, mas assim mesmo ele arrematou e errou o Vladimir. O Gé não desiste de bola alguma, né? Desta vez tentou quase que um voleio ali. Tava bem atrapalhado, bem marcado. Tocou na bola, mas mandou para fora. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Daqui a pouco, intervalo inteligente com Edu Pinheiro, o incomparável Sicredi.
Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Essa finalização do Gé Batista foi a 5ª da Ponte contra 4 do Guarani, mas no gol nenhuma. Nós não tivemos até o presente momento nenhuma finalização no gol. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Time do Guarani toca a bola lá atrás. Jogo improdutivo, toque para trás e de lado. Vem para a bola, Caio Dantas está aqui, ó, a 300 mil quilômetros no meio campo. E o Matheus Bueno vai recuar. Bola dentro da área, Vladimir sai dominando lá atrás e volta para Salustiano pela esquerda. Dali para Jefferson, foi empurrado pelo Iago Dias por trás. Por trás não vale, é falta. Pois não, a informação. Não, só para dizer que a Ponte estudou bem a saída de bola do Guarani, né? Desde quando chegou ao Bugre, o Matheus Bueno é o cara que recebe a bola, ou do goleiro ou dos zagueiros, e inicia as jogadas. E o que a Ponte fez? Observe que o Guarani não tem transição, porque o Luan Dias, ele tem que receber do volante. Domina o Guarani, Heitor, pé direito, entrada na área, bateu, pega firme Luan Ribeiro, e o detalhe do lance é seu, Heitor Fredo. O Heitor tinha pouco espaço para bater, encontrou um cantinho, mas o Luan Ribeiro estava bem posicionado, fez a defesa. Alan Al manda os reservas para o aquecimento atrás do gol aqui, em que o Guarani ataca nesse primeiro tempo, Batista. Complete, Tigrão, por favor. Então, aí o Matheus Bueno não está jogando, porque o Nelsinho colou o Castro nele, observe. Onde vai o Matheus Bueno, o Castro está em cima. Então toda a saída de bola do Guarani, ela passa pelo Matheus Bueno. E a Ponte está dando um abafa nele. Então o goleiro olha, cadê o Matheus Bueno? Está marcado. O zagueiro ou o lateral, cadê o Matheus Bueno? Está marcado. Tem sempre o Castro colado nele. E aí o Guarani fica sem opção de transição, mesmo sendo uma transição curta. E está rifando a bola e devolvendo essa bola invariavelmente para o domínio da Ponte. Foi uma sacada do Nelsinho, tentando neutralizar a saída de bola e o início de jogada do Guarani. Cortag, tecnologia nacional, presente em mais de 45 países, espalhando soluções para profissionais da construção. Siga @Cortag Brasil. Caiu, quem caiu? Gabriel Novaes, está caído lá o atacante da Ponte Preta, quase que na linha divisória do gramado, do Departamento Médico da Macaca em campo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 208, aqui no majestoso 0-0, Ponte Preta e Guarani do Pinheiro. Ainda a Série B, 19h30 lá em Recife, Ilha do Retiro, Esporte, Botafogo, Ribeirão Preto. Brasileirão, 20h28 da noite, Juventude e Palmeiras. E na Copa do Brasil deu Flamengo 0-0 com o Corinthians, Neoquímica. No primeiro, Flamengo venceu 1-0, Flamengo na final contra o Atlético Mineiro. Vem comigo, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Futebol é comigo aqui na Bandeirantes 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cimento Votoran, mais barato, entrega em 24 horas na sua obra. Frete grátis e cupom de 20% de desconto na sua primeira compra. Acesse 333obra.com.br. Dodô domina na ponta canhota, tenta a passagem em cima da marcação, Guarani se fecha todo. Tira a bola, vai para a linha lateral. É arremesso para Macaca. Gleger Zorzin, 44 e o primeiro tempo, Gleger. Primeiro tempo de muito equilíbrio, né? Pouca efetividade no ataque. Os goleiros praticamente que não participaram nada do jogo. Para mim, o jogo 0-0 tá mais do que ok, viu, Batistão? João Gabriel cobrou arremesso lateral, a bola veio para a área, vale a marcação do Heitor, a bola sobra com o time da Macaca, vem Luiz Felipe, lançou na esquerda, João Gabriel, que passe é esse também, né?
Luiz Felipe. A bola saiu. Saiu. A bola saiu em escanteio, né? O João Gabriel tocou nela, ela bateu na bandeirinha do escanteio e saiu pela linha de fundo, é tiro de meta. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Carlos Henrique, bate pesado, mais 3 minutos, vai sair gol nesses 3 minutos ou não, hein, CH? Eu gostaria muito que saísse, tanto de um quanto pro outro, para dar uma agitada no jogo, mas eu acho que não. 0-0, eu esperava mais futebol e menos passe errado nesse primeiro tempo. Começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis. Vem o time da Macaca já. Lançou na área para Gabriel Novaes. Atrás para Dodô. Pé canhoto. Bateu mal. Pegou no tornozelo dele. Bola com açúcar e com afeto. Gabriel Novaes fez a parede, a bola voltou e Dodô errou o Vladimir Catarino. Ah, mas foi uma jogada legal do ataque da Ponte Preta, né? O cruzamento dentro da área, o Gabriel Novaes não conseguiu finalizar, mas ajeitou pro Dodô. Tinha espaço pro arremate, mas pegou muito mal na bola, mandou fraquinho pela linha de fundo. Começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. 0-0. Ninguém mexeu no marcador já. Intervalo inteligente do rádio brasileiro. Luan Ribeiro estoura, joga no campo de ataque, vem lá atrás, Bispo de cabeça, tira. A bola caiu com Luan Dias. Domina a manobra pela meia direita, lateralizando a jogada para Heitor. Passou, Pacheco pediu, Heitor preferiu por dentro para Luan Dias, errou. Do rebote apareceu o Bispo. Domina soltando pela direita para Pacheco, tentou a triangulação, errou a ponte. Retoma com Dodô, mas entrega de graça para Luan Dias, que também devolve o presente caridosamente, e a Ponte agradece e sai para o jogo. Gabriel Novaes, a bola recuada para João Gabriel, ele retrai lá para dentro da grande área, dentro da sua área de confinamento. Luan Ribeiro bate, levanta, a bola comprida, espichada no campo de ataque para ninguém. Ineficiente o lançamento do goleiro da Macaca. É tiro de meta para o Guarani bater. Batista. Oi. Claro que isso não justifica a quantidade de passes errados, mas venta mais forte nesse final de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. A boa notícia é que a tão prometida chuva não veio, Batistão. Leandro Boles, os números do derby, 208, Boles. Olha, vai terminar o primeiro tempo, o Guarani com um pouquinho, tá terminando agora, já eu trago mais detalhes, mas com um pouquinho mais de posse de bola pro Guarani, mais equilíbrio também na posse, Batista. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. 0-0, ninguém mexeu no marcador e vem aí o incomparável Edu Pinheiro e o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Olha só que responsabilidade amanhã, aniversário do Batistão, hein? Olha, vamos lá, 0-0, Vladimir Catarino, quer dizer que o Gé recebeu amarelo a 16 de jogo. Isso, nervoso, né? No começo da partida, o Gé acabou reclamando numa falta lá na lateral, recebeu amarelo, o único do primeiro tempo até aqui, terceiro dele, não pega o Brusque na próxima rodada. Destaque do Guarani, que aconteceu aí com o Pegorari, goleiro, hein, o Heitor Fredo? Sofreu uma lesão durante um treinamento na semana no músculo adutor. Uma informação que o Guarani manteve as 7 chaves durante os treinamentos, por isso Vladimir escalado para hoje, mas o Pegorari veio junto, tá, Edu? Tá no vestiário, estava no aquecimento dando apoio ao colega de elenco, mas o titular é o Vladimir. Muito bem, bom intervalo para vocês, tem promoção no ar, nosso Instagram, o Boris vai falar já. Então, o Pedrão, goleiro da Ponte, está suspenso, foi jogado na sexta-feira, expulsão contra o Sport. Luan Ribeiro é que vai jogando já. O Ceará comenta: oi, Bolis, os números e a nossa promoção no Instagram. Vamos lá, Edu, muito equilíbrio no primeiro tempo. A Ponte termina com 48% de posse de bola contra 52% do Guarani. Nós tivemos 7 finalizações da Macaca contra uma finalização do Guarani, porém apenas uma finalização no gol. Aquele chute do Heitor fraquinho a 41 minutos do primeiro tempo. 2 escanteios para cada lado. Nós tivemos ainda 9 faltas cometidas pela Ponte Preta, 8 faltas cometidas pelo Guarani. Jogo de
de 17 faltas neste primeiro tempo. Chama atenção os passes. Foram 146 trocados pela Macaca contra 166 do Guarani. Porém, a precisão dos passes. A Ponte teve 69% e o Guarani 70%, número baixíssimo, principalmente em relação à média dos jogos das equipes aqui nesta Série B. Segue rolando a promoção na Rádio Bandeirantes, é lá no Instagram. São 4 prêmios para você. Você participa do palpite premiado na Rádio Bandeirantes. Vá até o Instagram, siga o perfil, marque 2 amigos nos comentários, comente a palavra derby no post da promoção e o sorteio vai ser no YouTube da Rádio Bandeirantes, dentro do apito final, Edu. Muito bem, grande Boris, a Ponte atacou para o gol da Fepasa. Vamos lá, CH comentando ordem cronológica dos fatos aqui. Teve uma falta perigosa no Guarani, que Heitor cobrou, raspou na barreira, bateu na rede rádio de fora. 10 minutos, o Gé, o Castro roubou, o Gé acertou pro Dodô. Dodô deu um belo chute, belo, mas acertou, raspou. 16 minutos, Gé toma amarelo, é o terceiro. Entrada aí no Jefferson. A 41 minutos, o primeiro chute a gol do Guarani. Heitor, entrada da área, fraco, pegou sem problema. E a 45, o Gé ajeitou pro Gabriel Novaes, que cruzou. E aí o Dodô bateu fraco demais dentro da área, o lance perigoso. E o Vladimir, goleiro bugrino, não pegou nenhuma. Oi, CH, 0-0. É um futebol praticado bem previsível, né? Todo mundo sabe que ninguém quer perder. Aliás, nenhum dos dois times pode perder. É um jogo extremamente decisivo. Agora, eu esperava um pouco mais de futebol no primeiro tempo. Os dois goleiros sequer trabalharam. Não tem um só lance de perigo. Talvez aquele chute do Dodô que raspou. Esse chute do Heitor, eu não me lembro de outro lance. Eu esperava mais. Os times estão eficientes na marcação. Cada um com a sua estratégia. Estão executando direitinho. Mas quando tem a posse de bola, nem Guarani, nem Ponte conseguem realizar a transição com calma e com inteligência. Porque a hora que perde a bola, vai lá e picota o jogo, para o jogo. É um jogo muito picotado, não tem tantas faltas assim, mas o fato é que o jogo não flui, não é? O Guarani tem muita dificuldade no meio campo pela competência de marcação dos jogadores da Ponte, e a Ponte também não consegue colocar a bola no chão, não é? Ela faz ligação direta, como ela tem feito na maioria das partidas, e isso está irritando o Gé também. Não estou justificando o cartão amarelo, que foi infantil por parte dele. Mas não tem jogo, né, de aproximação, não tem passagem de lateral. É uma coisa muito aleatória, infelizmente. A Ponte jogou mal para mim e o Guarani também jogou mal. O que funcionou foi a força física, a transpiração, a intensidade. Isso não dá para negar. Os dois times acabaram realizando. Mas futebol que é bom, não assistimos. Eu, pelo menos, não assisti. E espero, sinceramente, que no segundo tempo, o futebol dos dois melhore, Edu. Já, Gleger e Tigrão comentam. Intervalo em Ponte 0, Guarani também 0. Futebol é com a Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato. Entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças.
em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Lâmpada tubular 1,20 m 18 watts a R$ 4,99. Fita isolante Lucma com 20 metros, R$ 3,30. Cabo Cobrecon 2,5 rolo com 100 metros, R$ 199,90. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Não é só um cartão, é o parceiro ideal para suas compras. Com o cartão Sicredi Mastercard, você e o Léo Santana têm benefícios exclusivos. Pode pagar usando a carteira digital por aproximação e ainda acumular pontos para trocar por milhas e cashback na fatura. Fale com seu gerente Sicredi e confira qual é o melhor cartão para você. E se não é associado ainda, acesse sicredi.com.br/cartões, abra sua conta e peça o seu. Todo jogo é igual? Tá maluco? Na KTO.com, cada jogo é único. Tem ganho antecipado para times que abrem 2 gols de diferença. Odão para palpitar com mais emoção e muitas outras vantagens para você jogar junto. E com responsa, hein? O lance do jogo é sempre imprevisível. Por isso, acesse KTO.com e aproveite. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Esco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda e fora dela também. Bandeirantes.
Cracker Zorzin, você por dentro do jogo. Valdemir Gomes. Vamos dividir o tempo, hein? 0-0 intervalo. Começo com você, Zorzin. Edu, primeiro tempo de muito equilíbrio, jogo muito truncado. Era o que era esperado, né? Acho que foi unânime a opinião aqui dos comentaristas, que seria um jogo de muito equilíbrio, jogo muito truncado. Você vê que uma hora ou outra ali a Ponte chega, o Guarani tenta chegar em alguns momentos também. Um jogo de muita marcação, de muita pegada. O sistema defensivo das duas equipes, para mim, bem posicionado, né? Bem posicionado ali atrás, bem colocado. Teve um lance ou outro, a Ponte é mais contundente pelo lado direito. O Guarani também chega um pouco mais ali com o Heitor, que tem essa característica de profundidade, de chegada. Então, eu acho que o 0-0 foi muito ok. A Ponte teve algumas chances ali no final, né? Tentando ali naquela jogada, numa tabela feita, Gabriel Novaes, ele ajeitou pro Dodô. Estava meio precarizado ali, acabou batendo mal, jogando para fora. O Guarani, uma chegada ou outra, teve uma falta bem cobrada pelo Luan Dias, que acabou sendo desviada na barreira. Então, muito pouco, né? Esperava um pouco mais. Como disse o CH aí, esperava um pouco mais na parte técnica, um pouco mais de chegada, um pouco mais de participação dos homens de frente, mas não dá também para tirar o mérito do sistema defensivo das duas equipes. Do lado da Ponte, muito bem posicionado, Luiz Felipe, Joilson, o Nilson Júnior e o João Gabriel, muito bem posicionados, bem ajustada a primeira linha. E para o lado do Guarani a mesma coisa, né? Bem ajustada também, sai muito pouco, o Bispo vem um pouco ali para recompor em alguns momentos, ele é que marca essa voluntariedade do Dodô, que vai para ambos os lados, é o Bispo que está encostando, Bueno é o homem que dita o ritmo, então tô gostando da participação defensiva das duas equipes. Das duas equipes estão muito bem. Agora precisa ter um pouco mais de ofensividade, viu, Tigrão? Esperava um pouco mais de chegada dos dois times. Agora, a gente sabe como é que é. O derby é equilíbrio, tem que... Às vezes não dá para tentar arriscar muito, porque você pode ser pego de surpresa. Eu acho que esse ponto que está pegando um pouco. Está faltando um pouco mais de personalidade para os dois times, para tentar arriscar um pouco mais. E você, Tigrão, o que achou do primeiro tempo? Eu acho que faltou qualidade, né? Faltou qualidade. A Ponte tem uma estratégia. O melhor lance da Ponte foi aquele chute do Dodô por cima, mas passou lambendo. E certamente o Vladimir só olhou, só torceu. Não chegaria na bola. Qual foi a origem desse lance? O Matheus Bueno recebe a bola para iniciar a jogada e recebe a pressão do Castro, que dá um carrinho na bola e a bola vai pro Gé. O Gé serve o Dodô e o Dodô arrisca. E por muito pouco. Foi a melhor jogada da Ponte no primeiro tempo. Então a Ponte está tentando matar a saída de bola em cima do Matheus Bueno. O Luan Dias está sumido, mas está tentando sair um pouquinho para a beirada, para sair do rigor de marcação da Ponte. E a Ponte então teve essa estratégia de marcar bem, praticamente não correu riscos, fora naquela bola parada batida, muito perigosa a falta batida pelo Heitor. Ela desviou na barreira e foi para escanteio. E a Ponte teve a rigor esse lance aí do Dodô, numa estratégia de roubar, de dar a pressão no início de construção do Matheus Bueno, que é o cara em torno do qual gravitam as jogadas de início do Guarani. Mas muito pouco pela expectativa que a gente tinha. Os dois times mostraram, pela falta de qualidade ofensiva, na criação de jogadas, na construção das jogadas, eles mostraram por que é que iniciaram a partida, ambos na zona de rebaixamento, o Guarani na 20ª posição e a Ponte na 17ª. E aí todo mundo com medo de perder, né? O Guarani com as linhas muito baixas, a Ponte sobe um pouquinho, mas sobe de uma maneira improdutiva, não consegue criar, não consegue chegar e não acertou nenhum chute no gol, apesar desse chute perigoso do Dodô, né? Teve aquela de esquerda que ele deu, praticamente recuou a bola para o Vladimir. Espero mais futebol no segundo tempo, que tenhamos um pouco mais de qualidade. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar a etapa final, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, arremesso lateral, cobrando o time da Macaca, vem por dentro, Dodô deu um tapa de perna direita pra Gé, vai a linha de fundo, acabou o campo, saiu
É tiro de meta pro Guarani. Ponte a mandante, Vladimir Catarino, alguma alteração na Ponte? Não, Batista, nenhuma mudança na Macaca. E o Guarani é o visitante, Heitor Fredo, alguma alteração no Bugre? Nenhuma, mesmo time do primeiro tempo, Batista. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício, feitos para você. Já disponível nas principais revendas o Esco do Brasil. Garanta a sua. Cobra falta, o time do Guarani no campo de defesa, sai jogando pela direita. Levantamento do Pacheco lá dentro da área. Chega pra tirar, afasta Nilson Júnior, joga pra fora, pra linha lateral. É arremesso pro Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E a bola não saiu da linha, acabou saindo pela linha de fundo. É escanteio pro Guarani, Vladimir Catarino. É escanteio pro Bugre, Batista. O Heitor é quem está se posicionando para fazer a cobrança. Vem todo mundo, a zaga do Bugre também para tentar o cabeceio. Primeira chance de ataque do Guarani nesse segundo tempo, Batista. Escanteio, o time do Guarani ataca contra o gol da linha do trem. Heitor vem pra bola, time do Guarani vai povoando a área da Macaca. Zagueirada do Bugre lá dentro. Partiu o Heitor, pé direito, levantou na área. Chega lá atrás, afasta a retaguarda do time da Macaca. E vem no contra-ataque com Gabriel Novaes. Passou batido pela esquerda e foi aterrado. Matheus Bueno na marcação, é falta nele, falta pra Macaca bater. E a Ponte Preta cobrando do Wilton cartão amarelo pelo lado do Guarani. Não queria falta, ele só deu lateral pra Ponte, Batista. Deu só arremesso lateral. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Pergunta aos comentaristas, começa com você, o CH. Os técnicos não mudaram. Você faria alguma alteração em CH? Eu mexeria sim no time, mas vamos esperar o reposicionamento de ambos para um pouco mais à frente a gente falar. Mas eu mexeria tanto no Guarani como na Ponte. E você, Gleiger, faria alguma alteração? Não faria em nenhum dos dois times. E para você, time do Guarani reclama de uma falta em Luan Dias. A falta está marcada e é no campo de ataque. Valdemir Gomes, para você, Tigrão, você faria alguma alteração? Por enquanto não. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Ora parado, o time do Guarani vem para a cobrança com Luan Dias. Por ali posicionado também Pacheco. Mas é o Luan Dias quem cobra. Toca atrás, vem Pacheco, tenta uma triangulação, Bispo errou. Gabriel chega, João Gabriel para afastar na cabeça do Jean. Ele coloca para Castro dentro do círculo central, domina Castro. Soltando para Emerson, gira o corpo, Luan Dias em cima da marcação. Abriu, lateralizando a jogada pela direita, Luiz Felipe. Vai recuar o time da Macaca. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Lançamento no ataque para Jé de coxa, tocou pro Dodô. Matheus Bueno chega, afasta, tocando para Caio Dantas, vai pro solo, falta. Falta do Joilson, a falta é pro Guarani bater. E foi falta, o Caio Dantas tem feito essa função de pivô quando a bola tá afogada no desafogo. Ele de costas para o gol domina e quando não tem um companheiro espera o contato. Contato veio, é falta pro Guarani no campo de ataque. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br.
Domina o time da Ponte, tenta no campo de defesa, se safa da marcação, mas entrega no perigo, chega, tira lá atrás e o Guarani vem para a retomada com o Bispo, faz o lançamento para Matheus Bueno, devolve errado, o Heitor é um perde, ganha, o jogo fica feio, a Ponte retoma, João Gabriel entregando na frente para Gabriel Novaes, ele vem na beirada do campo, foge da marcação do Heitor que acompanha, beliscando o tornozelo do Gabriel Novaes. E a bola vai ser recuada para Luan Ribeiro. Aroma das ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor em suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Domina Joilson, vai recuar, domina e toca para trás. Luan Ribeiro sai da sua área de confinamento e enfia o jogo pela esquerda. Joilson tenta o passe, a bola foi para a linha lateral, último toque do Heitor, então é arremesso para o time da Macaca. João Gabriel vai fazer a reposição para o time alvinegro. Autorizado, faz o lançamento na cabeça do Pacheco. Vem Castro, disputou, mas não acertou. Caio Dantas tenta tocar na bola, o time da Macaca afasta. Vem Pacheco para tirar dali para Heitor, na dobrada pela lateral direita. Lançou para Matheus Bueno, é falta. Falta do Emerson, a bola está parada mais uma vez, é falta, a bola está sendo espancada no derby 208. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, derby 208, majestoso, Ponte Preta 0, Guarani 0. Olha, ainda a Série B, primeiro tempo, Ilha do Retiro, hein? Sport 0, Botafogo de Ribeirão 0, Série A, Brasileirão 20 horas em Caxias, tem Juventude e Palmeiras. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu quilômetro, o seu 0 quilômetro. Placar de 0-0. E a torcida pede Elvis, Batista. Elvis está no banco. O Tigrão diz que ele vai entrar só aos 16:30. Falou isso no Concentração. Falta quanto? 8:30 agora, faltando 8 minutos para o Elvis entrar. Lançamento, bola aberta na ponta canhota, vem embora o time do Guarani, lá pela esquerda, vai para cima da marcação, cruzamento para Caio Dantas, toque de braço, toque de mão do Heitor. E árbitro foi. Viu, marcou e foi em Heitor. Foi, o cruzamento veio da esquerda e tinha endereço quando o João Vitor encontrou o Heitor, só que a bola quicou no gramado e quando subiu o Heitor dominou com a mão, já olhando para o árbitro e lamentando a oportunidade perdida, Batista. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas e com tela e cobertas. Time da Ponte vem com Dodô aberto na ponta canhota. Macaca ataca nesse segundo tempo contra o gol dos portões de entrada. Dodô domina no olhar ali dos dois bugrinos que estão na marcação. Recua para Nilson Júnior, para Emerson. Ele trabalha no campo de defesa e recua para Joilson. Se manda no campo de ataque para fazer o passe aberto na direita. Luiz Felipe vai para o campo de ataque. Tentou o cruzamento. Iago Dias arrumou um escanteio aí em Catarino. Foi muito inteligente o Iago Dias. Ele viu que não dava para fazer outra coisa a não ser tentar cavar o escanteio. Chutou a bola nas pernas, o Saluciano mandou pela linha de fundo. O Dodô vai cobrar o escanteio. Dodô vai para a cobrança de escanteio. 10, etapa final 0-0. Ele arma a perna direita para o cruzamento na área. Zagueirada na Macaca na área. 2 do rebote.
Dodô, pé direito, cruzou na área. Chega Salustiano para afastar. Divide o Luiz Felipe em cima da marcação. Tira o time do Guarani. Tenta o contra-ataque pela esquerda. Se manda Heitor. É lateral direito, mas está na esquerda. Tentou o drible, perdeu. Recupera o time da Macaca. Vem dominando no campo de defesa João Gabriel. Ele se aproxima da risca da metade do campo. Domina, mas não evolui. Recua. Vem lá atrás Emerson para fazer o passe aberto na esquerda. Gabriel Novaes. Recolhe, toca de perna direita. Erra o passe, tira lá atrás. Afasta Pacheco. Bispo tocou. Mas aí a bola foi para a linha lateral, é arremesso já cobrado. João Gabriel para Gabriel Novaes, tenta invadir o campo de ataque. Retomada do time do Guarani, Luan Dias. Domina soltando o jogo para Jefferson. Partiu na evolução da jogada. Se manda no campo de ataque, abriu na ponta, olha o time do Guarani. Lançamento dado à linha de fundo, vem em cima da marcação, tira. Afasta Joilson, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda para Macaca. Acompanhe tudo sobre Guarani, Ponte Preta e Guarani no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Acompanhe também o portal CB nas redes sociais. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11, quase 12, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Derby 208, aqui no lendário majestoso. Ponte Preta 0, Guarani 0. Ilha do Retiro em 18 do primeiro tempo, Sport 0, Botafogo de Ribeirão Preto também 0. E amanhã já começa a 33ª rodada, 20 horas em Chapecó, Chapecoense e Goiás. Rádio Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Leandro Polis e os números do derby. Olá, Bastão. 23 faltas no total, 14 cometidas pela Ponte, 9 pelo Guarani, 51% de posse de bola da Ponte contra 49 do Guarani. E segue aquela situação, nenhuma finalização no gol da Ponte. Pacheco domina, soltando o jogo para João Vitor, lançou para o Jefferson. Ele correu, mas com o freio de mão puxado. E o time da Macaca veio no contra-ataque, saiu com bola e tudo. É arremesso lateral, não conseguiu o domínio lá pela direita. O Jé estava ali esperando, mas a bola não passou. Cortag, o melhor em ferramentas e acessórios para a construção, com soluções que trazem conforto e segurança ao dia a dia dos profissionais. Saiba mais em @Cortag Brasil. E vem, domina o time do Guarani. João Vitor, a pancada, defendeu o Ribeiro. Com a palma da mão, tira. Voltou, Luan Dias dominou, rolou para Matheus Bueno. Partiu lá pela esquerda, giro, corpo em cima da marcação. Para João Vitor, tentou a tabela na entrada da área, não completou. Eu quero o detalhe, a defesa do Luan Ribeiro, Heitor Fredo. Melhor participação do goleiro da Ponte até aqui na partida, numa tabelinha entre o Luan Dias e Caio Dantas. O camisa 10 saiu livre, tentou encobrir o goleiro da Macaca, que se esticou, levantou o braço e evitou o que poderia ser o primeiro gol do Guarani na partida. Segue 0-0 no majestoso Batista. Luan Dias, portanto, foi quem finalizou. E a defesa de Luan Ribeiro, Kleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Luan Ribeiro. O Batista fez uma leitura importantíssima, né? Percebeu que o Luan Dias ia penetrar ali, já saiu, se adiantou. Arrojada também, cresceu para cima do atacante bugrino. Grau de dificuldade 7,85. Lembrando que defesaça acima de 8 ou acima de 8. Cimento Votoran, mais barato, entrega em 24 horas na sua obra. Frete grátis e cupom de 20% de desconto na sua primeira compra. Acesse 333obra.com.br.
Arremesso lateral, cobra o time do Guarani com Jefferson lá pela esquerda. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Domina, vem pro jogo, escapa o time do Guarani, Jefferson veio na ponta canhota, marcado, gira, tenta cruzar, cruzou na área, Joilson, chega, tira de perna direita, mas tira com defeito, a bola sobra com o time do Guarani, Luan Dias tentou a penetração pela esquerda, vem tirando outra vez, agora Luiz Felipe para a linha lateral, é arremesso pro Guarani. O Esco, ferramentas elétricas, inovação, performance, custo-benefício, feitos para você. Já disponível nas principais revendas Uesco do Brasil. Agora você pode garantir a sua. Placar de 0-0, o time do Guarani atacando. Lançamento lá pela lateral. Se manda, vem pro jogo. Caiu Dantas. Bate cruzado de perna da canhota. Tentou escurar o cruzamento de Luan Dias. A bola volta, João Vitor Jefferson vem na ponta. Cruzamento. Chega pra tirar. Afasta Joilson. A bola vai embora para fora pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani, Heitor Fredo. O cruzamento rasteiro podia chegar no Caio Dantas, podia chegar no Heitor, que estava na posição da cobrança de pênalti. Não chegou porque o zagueirão da Ponte mandou para escanteio. Vem bola parada, vem o Guarani no ataque. Mas antes, vem atendimento. Tem jogador da Ponte caído, enquanto o Luan Dias se prepara para cobrar o escanteio pelo Bugre. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Tá, é o Emerson. É o Emerson, tá caído, né? Camisa 18 da Ponte, sendo atendido agora pela equipe do departamento médico, com uma mão no rosto e dores na coxa esquerda. Esse é o atendimento feito neste momento. Médico massagista da Ponte estão ali trabalhando, passando o spray. É na coxa esquerda que sente dores o volante da Macaca. E o Nelsinho já chamou o Hudson, viu, Batista? E manda chamar o Elvis também. Então, Hudson e Elvis vão vir pro jogo. 17, quase 18. Tigrão vai errar por 2 minutos. Está na margem de erro, né? Ele não contava com atendimento ao Emerson. Verdade. Esse que é o Começou problema. a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Já vai mudar a Ponte. Sai retirado de maca o Emerson. Isso, o Emerson sai para a entrada do Hudson. Tem a 80, o Hudson está entrando no lugar do 18 Emerson. Primeira mudança feita pela Ponte. Já está saindo inclusive na maca móvel lá o Emerson. Vamos ver quem vai sair para a entrada do Elvis, né? O quarto árbitro está ali com a placa ajeitando a numeração para que possa confirmar o jogador que sai para a entrada do Elvis. Retomando, né? O torcedor pediu a presença dele, Elvis. O Nelsinho agora atende, faz a mudança. Então as mudanças acontecendo. É o Gabriel 35. Novaes. Gabriel Novaes. Sai Gabriel Novaes, 35, entra Elvis, 10. Sai Emerson, 18, entra Hudson, 80. Pelo lado do Guarani, movimentação de aquecimento no banco de reservas, mas por enquanto sem sinalização de mudança. É escanteio para o Bugre. Luan Dias é quem está na bola, Batista. Alterações aí no time da Ponte. Tigrão, você comentando. Ele vai botar agora o Dodô, né? Ele vai botar o Dodô para fazer ali aquela ocupação pelo lado esquerdo. O Elvis vem por dentro. E o Hudson é um jogador mais intenso, né? O Emerson sentiu, saiu por contusão. Guarani muito melhor no segundo tempo do que a Ponte. Domina o time da Ponte, vem com o Elvis na perna direita, rolou para já, chega, tira, Jefferson. Tem pressa, cobra arremesso lateral, não tá valendo. Gleger, alterações no time da Macaca, Gleger. Agora o jogo fica um pouco mais lento, mas provavelmente vai melhorar na qualidade, né? Você vê que o Hudson é um jogador que vem de trás, ele finaliza bem, né? Um jogador mais participativo. E o Elvis
a qualquer momento pode fazer uma jogada de efeito e definir a partida. Eu concordo contigo. O Guarani, pouquinha coisa melhor que a Ponte nesse segundo tempo. A informação é do Pinheiro. Olha, gol do Sport, 19 do primeiro tempo, gol do Fabrício Domingues. Sport 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Domina o time da Ponte, já o CH também fala das alterações. João Gabriel domina soltando o jogo para Iago Dias, para Dodô que vem beiradeando o campo. Sai da marcação, mas erra o passe, tira o time do Guarani. No rebote vem na cabeça de Castro, mas ele erra. E Luan Dias, caneta no Castro. Domina no lance bonito, articulado. Soltando para Caio Dantas, vem por dentro, soltando para Matheus Bueno. Abriu na esquerda, vem João Vitor, dominou, rolou para Jefferson, recua. Chama Matheus Bueno pela esquerda. Prepara para fazer o passe. Abriu na lateral, Jefferson para João Vitor. Preparou o cruzamento. Atrás para Matheus Bueno. Prendeu, deu um tapa longo na linha de fundo. Para Jefferson, para Caio Dantas. Girou, não bateu. Tira. Afasta lá atrás, Nilson Júnior. Pois não, CH, alterações da Macaca. O Nelsinho perdeu 20 minutos, né? Podia ter feito isso no intervalo do jogo. A Ponte não joga no segundo tempo. O Guarani reposicionado é melhor que o time da Ponte. Não é um grande futebol, mas está melhor. E até que enfim o Nelsinho mexeu no time. E tem mais jogador aí que é figura decorativa. Por exemplo, dentro do campo, só fazendo número, seu Iago Dias. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 208, majestoso. Ponte Preta 0, Guarani 0, Edu. Flamengo, final da Copa do Brasil. Hoje 0-0 Corinthians, Neoquímica com 46 mil de público. Ontem Vasco, Atlético Mineiro 1-1. O Atlético ganhou o primeiro jogo, então a grande final é Flamengo e Atlético Mineiro. Rádio Bandeirantes. Amarelo. FM 85,7 também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A informação, Vladimir Catarino. Elvis tomou cartão amarelo, Batista, por reclamação, amarelado, camisa 10 na Macaca. Instalar materiais elétricos. Rua Duque de Caxias, 940, Centro Campinas. WhatsApp 98888390016. Lá atrás chega tirando, afasta, vem na bola, Dodô. Dominou o time da Macaca, sai jogando errado, Dodô, Matheus Bueno. Dominou para o time do Guarani, tenta evoluir, caiu, reclamou, a bola sobrou com o Pacheco, o árbitro. Mandou seguir o Wilton Sampaio. Passe errado no Matheus Bueno. Chega lá atrás, João Gabriel, afasta. Erra o time da Ponte, domina Pacheco pela direita para Matheus Bueno, soltando para Heitor, para Matheus Bueno, entrada na área, pé canhoto, bateu, é gol! Gol do Bugre! Avante, meu Bugre! 24 minutos passados, primeiro tempo, na evolução pela meia direita, lançamento na entrada da área, Matheus Bueno, arrumou na entrada da área e bateu firme, a bola entrou no canto baixo esquerdo do Luan Ribeiro, bateu lá dentro e fez chorar, Matheus Bueno consegue um feito raro e alma repleta de sentimentos e de alegria. O sentimento inigualável da conquista por marcar um gol em derby. Matheus Bueno consegue o
objetivo deixa de ser mais um na multidão para se transformar em um dos artilheiros do derby. Matheus Bueno, 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 camisa 18. Ele, o autor do gol, abre o placar no majestoso. Guarani 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu, Heitor Fredo. Numa finta de corpo, o Matheus Bueno tirou 2 da marcação. Ele fez que ia passar para o lado direito. O Nilson Júnior foi para acompanhar. Ele puxa para o lado esquerdo. O Joilson se atrapalha. E aí na categoria bateu no canto, bateu rasteiro para abrir o placar no estádio Moisés Lucarelli. E colocar o Guarani em vantagem no placar. 1-0 Bugre aqui no majestoso Batista. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontrem as saborosas linguiças Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina o time do Guarani, Bispo vem lá atrás, afasta, tira. Carrega na perna direita, soltando para Caio Dantas. Dá um tapinha de perna direita, vem por dentro para Luan Dias. É falta nele. Falta para o time do Guarani. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 208. Aqui majestoso. Guarani 1. Matheus Bueno. Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Olha, segundo gol do Sport da Ilha, Christian Barleta, 28, primeiro tempo. Sport 2, Botafogo Ribeirão Preto 0. E 20 horas lá em Caxias tem Juventude Palmeiras. Bandeirantes. Falta pro time do Guarani lá pela esquerda, Heitor Fredo. Ponta esquerda, cerca de 10 metros da grande área. Heitor está na bola, vai fazer a cobrança e todo mundo do Bugre para tentar o cabeceio, Batista. Falta pela esquerda. Luan Dias bate com a esquerda, Heitor com a direita. Partiu Heitor, pé direito de soco. Luan Ribeiro afasta, tira. Reboteada, a bola sobrou com Luan Dias, domina para o time da Ponte, tenta arrancada dentro do círculo central. Guarani na malha de marcação, já dá o bote, retoma Luan Dias, dominou, partiu, vai em cima de Iago Dias, que está na marcação, no confronto dos Dias. A bola sobrou, vem Matheus Bueno, abriu pela direita para Pacheco, Pacheco para Heitor, outra vez para Pacheco, vem para Matheus Bueno. Dominou, recolhe, gira, vem pra cima. Luan Dias, marcação do Castro, bola recuada. Vem dominando pela direita. Bispo toca a bola pela direita para Pacheco, para Matheus Bueno, para Heitor, voltando para Pacheco. Erra o passe, o Pacheco retoma o time da Macaca. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. E os números do derby. Time do Guarani marcou 1-0, ganha o jogo Guarani até aqui, Leandro Bolis. E tem mais posse de bola, 55 contra 45. Tivemos até agora 28 faltas, 18 cometidas pela Ponte, 10 faltas pelo Guarani. E as finalizações foram 10 do Bugre e 3 no gol, contra nenhuma no gol ainda do time da Ponte Preta. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen.
Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 quilômetro. Batista. Oi, pois não, Heitor Preto. Só para auxiliar o catarino que está do outro lado, Nelsinho Batista mandou chamar Matheus Regis na macaca. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 208, aqui majestoso. Guarani 1, Matheus Bueno, Ponte Preta 0, Edu. Olha, começa Brasileirão, Juventude e Palmeiras na Série B. Segundo tempo, primeiro tempo, 38 minutos, Sport 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. E amanhã já começa a 33ª, 20 horas em Chapecó, Chapecoense e Goiás. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Cortag, a linha mais completa de produtos para o assentamento de porcelanatos e pisos cerâmicos você encontra na Cortag. Saiba mais nas redes sociais, @Cortag Brasil. Mexeu a informação. Na ponte saiu Iago Dias para a entrada do Matheus Regis. 77, Matheus Regis no lugar do Iago Dias. Time do Guarani retoma dentro do círculo central. Vem na bola Luan Dias, tocando para Jefferson pela esquerda. Luan Dias tentou passe aberto lá na ponta canhota para João Vitor. A bola saiu. E o arremesso é pro Guarani. Cimento Votoran, mais barato, entrega em 24 horas na sua obra. Frete grátis e cupom de 20% de desconto na primeira compra. Acesse 333obra.com.br. Jefferson vem para a cobrança de arremesso lateral, demora, agora cobra, faz o lançamento na área, vai Caio Dantas, sai, pega firme Luan Ribeiro. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Placar de 1-0, o time do Guarani ganhando o jogo. Valdemir Gomes, ou dá palavra fácil, o placar é justo, Tigrão? Absolutamente justo. O segundo tempo só deu Guarani. O gol já poderia ter saído antes. A Ponte não voltou para o segundo tempo. Independentemente das alterações, antes delas, a Ponte não jogava nada e depois delas não joga. O Guarani manda no jogo, domina, maturidade, valoriza a posse da bola. E o Luan Ribeiro, o goleiro da Ponte, já tinha salvado naquele lance cara a cara com o Luan Dias. Muito reflexo. Vem embora o time do Guarani, Luan Dias, tocou para Caio Dantas, voltou para Luan Dias bateu, pega Luan Ribeiro, de Luan para Luan Ribeiro pegou, completando o Tigrão. Então é o seguinte, o Guarani sobra no segundo tempo, a Ponte não consegue uma sequência de 3 passes, né? Time intranquilo, tecnicamente um horror, o Gé é totalmente fora de forma, aliás reclama de tudo. Vai acabar ainda sendo expulso, PJT amarelo. A Ponte não consegue jogar. E o Guarani fez o gol e a Ponte não reagiu, né? O Guarani comanda o jogo e faz um segundo tempo muito superior. Por isso que o placar é absolutamente justo. Começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Sodimac. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. E para você, Gleger Zorzinho, placar de 1-0. O placar é justo, Gleger. Sim, justíssimo. O Guarani voltou muito melhor, bem mais posicionado, contundência no ataque. E a jogada do Matheus Bueno foi lindíssima, né? Belíssimo gol, teve a leitura, soube tirar do goleiro, foi bem. Guarani melhor no jogo, merece o resultado. Domina Matheus Regis, passa pela marcação, Bispo tira, joga para a linha lateral, é cobrança de arremesso. Arremesso para o time da Macaca e o Heitor desabou. Caiu o número 2 do time do Guarani. E coincidentemente, quando o técnico Alan Alves chama 2 reservas para alterações.
Aí começa a valorizar o tempo também o Guarani, que vence 1-0 no placar. Daqui a pouco confirma as alterações no Bugre, Batista. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E vai mudar o time do Guarani. 2 alterações, Heitor Fredo. Primeira delas é a saída do próprio Heitor, camisa 2, para a entrada do 77, Marlon Maranhão. Marlon Maranhão, novidade neste segundo tempo com a camisa do Bugre. Pelo que eu vi, por enquanto, foi só essa, viu, Batista? Uma alteração então e não 2. Saiu jogando errado o Jefferson e errou o Castro. Inacreditável. Uma bola mágica e ele entregou de graça para o time do Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 208 aqui no majestoso Guarani 1, Matheus Bueno, Ponte Preta 0. Ainda a Série B, 41, primeiro tempo na Ilha, Sport 2, Botafogo 0 no Brasileirão, 3 minutos, 7 lá em Caxias, Juventude Palmeiras 0-0. Escanteio para o time do Guarani. Vem para a bola Luan Dias para levantar na área. Partiu o pé canhoto, levantou, subiu o bispo de cabeça, a bola voltou em cima da marcação. Vai para fora, para a linha lateral, a informação. Na ponte saiu Dodô, entrou Everton Brito. Everton Brito, 29, no lugar do Dodô. Everton Brito entra no time da Macaca, portanto, mais uma alteração. Arremesso lateral, Pacheco. Cobra, solta, chega lá atrás. Afasta, tira a defensiva do time da Macaca. A bola voltou pela direita. Marlon Maranhão tenta levar em cima de João Gabriel. Toca. A bola saiu, escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Guarani que já não tem pressa para as cobranças de escanteio. Normalmente quem batia desse lado era o Heitor, substituído. O Luan Dias atravessa o campo, vai lentamente e é o camisa 10 do Bugre que vai fazer a cobrança do escanteio, Batista. O Esco Ferramentas Elétricas. Inovação, performance, custo-benefício feitos para você. Disponível nas principais revendas. O Esco do Brasil, garanta a sua. Luan Dias cobrou o escanteio, levantou na área, tira lá atrás Nilson Júnior. A bola caiu com o time do Guarani. Marlon Maranhão dá uma puxeta, deu certo, impedido Luan Dias. Subiu bandeira marcando impedimento no ataque do Guarani. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Placar de 1-0, o time do Guarani vai mudar, está vencendo o jogo. Gol de Matheus Bueno. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade, segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Alteração no Bugre, Heitor Fredo. Já confirmo para você, Batistão. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Domina o time da Macaca, vem com Joilson, 39 minutos passados do segundo tempo. Carrega soltando o jogo no campo de ataque. Elvis domina, pé canhoto, erra o passe. Jefferson estoura, tira dali, manda lá na frente para fora para a linha lateral. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km.
Só para auxiliar, Batista, saiu o Luan Dias, entrou Pierre, 47 Pierre no lugar do Luan Dias, e saiu o João Victor e entrou Reinaldo, 20 Reinaldo no lugar do João Victor. 2 alterações no time do Guarani. E eu acabei não chamando o CH, né, CH, para analisar alterações da Ponte Preta. CH já fala do Guarani também. Olha, Batista, é inegável que o futebol do Guarani no segundo tempo é mais organizado. A Ponte sentiu emocionalmente o gol e não faz um bom segundo tempo. O técnico está tentando mexer para oxigenar e melhorar a qualidade técnica do time. A Ponte não consegue jogar. E o Guarani... E vem embora Luiz Felipe, uma bomba em cima da marcação. E a bola vai embora, linha de fundo, é tiro de meta, seguindo o CH. E o Guarani agora, ele coloca mais um volante de contenção, que tem uma boa saída, o Pierre, muda a maneira de jogar. Eu acho que o Alan Al acertou o posicionamento e também acerta nas substituições. Do outro lado, na Ponte Preta, quem entrou por enquanto não justificou. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga Instagram. E vem o Guarani, sai jogando errado. Batido no Reinaldo. Em cima da marcação do time da Ponte. A Ponte que saiu jogando errado. O Reinaldo bateu em cima da linha de defesa, Heitor Fredo. E na primeira participação do camisa 20 da Ponte, do Guarani, a defesa da Ponte travou, mas o Bugre segue no ataque. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. A informação, Vladimir Catarino. Público pagante de 15.262, 15.262. 1.500 não pagaram, público total 16.762. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Cruzamento, a bola vai embora. Reinaldo vai na linha de fundo, não saiu. Domina pela direita, Maranhão. Tentou o cruzamento na área. Chega rasgando lá atrás. Tira, afasta Nilson Júnior. A bola volta com o time do Guarani. Domina e avança no campo de ataque. Trabalha o jogo pela direita, Pierre. Recolhe, domina, gira o corpo em cima da marcação. Bispo, passe errado. João Gabriel tira. Vem o contra-ataque do time da Macaca. Lançamento. Vai para o campo de ataque. Matheus Regis dominou, rolou para Elvis, cochilou. Chega a marcação, tira lá atrás, não tá valendo nada. Bateu no árbitro. E aí, hein? Aí a posse é de quem estava, né? No caso, o Guarani. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. 43, sobe o som da torcida aqui no Majestoso. E a Ponte está com a bola lá pela direita. Placar de 1-0, o time da Macaca está perdendo o derby 208. Vem para a bola Elvis, tentou o passe, bola na área, corta Jefferson, corta mal, mas na sequência tira. Afasta o time do Guarani, cobrança de arremesso lateral. Cobrando o João Gabriel, soltando para Hudson pela esquerda. Vem para Nilson Júnior, levantou na entrada da área. Gé, bateu contra o paredão alviverde. No rebote, a bola com Elvis, dominou, rolou na passagem pela direita de Luiz Felipe. Vem o rebote. Sobrando com Elvis pela direita, dali pela direita, Luiz Felipe vem para o cruzamento. Meteu o pé direito, levantou na área, tira. Afasta de qualquer jeito lá atrás a defensiva do Guarani. Tirou Bispo. Arremesso. Tem pressa o time da Macaca, mas tem um da Ponte caído. É o Gé. Teve uma confusão do Luiz Felipe com o Jefferson lá na lateral, né? E aqui na área, ou na entrada dela, na meia-lua, tá caído o Gé.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Arremesso lateral já está recuperado e já vai se metendo lá dentro da área. Luiz Felipe cobra, escanteio, bola levantada, toque de cabeça. Vai embora, para fora, pela linha de fundo. Castro tentou surpreender, a bola saiu, tiro de meta para o Guarani bater. Tava sozinho, né, Batista? Conseguiu até o cabeceio, mas mandou a bola para fora, linha de fundo. É tiro de meta Guarani. Mais 6. Mais 6. Leandro Boles, números do derby até aqui, Guarani vence 1-0. O que chama a atenção é que chegamos a 45 minutos e a Ponte não teve nenhuma finalização no gol defendido pelo Vladimir. O Vladimir não fez nenhuma defesa, Batista. Cortag, tecnologia nacional, presente em mais de 45 países espalhados. Soluções. E vem o time da Macaca, entrou na área, Matheus Regis, arrasca Vladimir. Estoura e tira dali. Faz o lançamento no campo de ataque. Vem embora o time do Guarani com o Reinaldo. Ele arrancou, cometeu uma falta. Falta para o time da Macaca. Cortag, tecnologia nacional, presente em mais de 45 países, espalhando soluções para profissionais da construção. Siga @Cortag Brasil. Tira lá atrás Pacheco. Vem Pierre, domina, faz o giro. Vem o time da Ponte no campo de ataque com o Maranhão. Pierre caiu e vai sair amarelo para o Hudson. Amarelo? Entrada que ele deu no atleta bugrino, que tentava abrir pela direita, puxar uma jogada de ataque, e aí foi interrompido. O Guarani não teve nenhum cartão amarelo nessa partida. E olha que a lista de pendurados do Bugre é grande, mas por enquanto todo mundo passando ileso para o duelo de quinta-feira contra o Sport. Já do lado da Ponte não é a mesma coisa, Batista. O Hudson estava pendurado. Também recebe o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Brusco. Foi a 20ª falta que a Ponte fez no jogo, o Guarani fez 10. Cimento Votoran, mais barato. Entrega em 24 horas da sua obra, frete grátis e cupom 20% de desconto na primeira compra. Acesse 333obra.com.br. 47. Time da Macaca toca a bola no campo de defesa. Vem João Gabriel, errou o passe, recolhe, vem na bola Maranhão para fazer o passe para Bispo, passe curtinho para Maranhão. Maranhão na frente para Pierre, Pierre tentou fazer um passe de letra e errou. Recuo, veio lá atrás, chega, tira, afasta Luan Ribeiro. A Ponte no campo de defesa, vem na bola Matheus Regis, errou o passe Bispo, marca uma barbaridade, tira para o time do Guarani, soltando para Pierre no corredor central. Ele gira o corpo em cima da marcação e recua para Jefferson. 47-40, placar de 1-0. O time do Guarani está vencendo o derby. 208. Vem para a bola, na bola Bispo. Domina, passa pela marcação. Opa! É falta nele, falta, e saiu o amarelo, Heitor Fredo. No momento também em que o Guarani vai fazer mudanças, então só para confirmar, primeiro a alteração, entrada do camisa número 21, Lucas Araújo, é a novidade no Bugre neste momento. Consegue confirmar quem saiu, Batista? Tô com uma dificuldade para enxergar o vermelho, que eu acho que ou a luz está fraca ou eu descobri que eu sou daltônico neste momento. Só para informar o iluminação, a iluminação do Majestoso é terrível, viu, Heitor? Não é a sua visão, não. Mas é o Matheus Bueno que está saindo. E o Joilson tomou um amarelo, viu? E a outra alteração é a entrada do camisa número 9, Bruno Mendes. Um dos líderes desse elenco do Guarani está deixando o campo. O Matheus Bueno, camisa número 18. É uma das alterações. A segunda é do Caio Dantas. Caio Dantas, portanto, sai para a entrada do Matheus Bueno. Perdão, vamos lá. Caio Dantas saindo para a entrada do Bruno Mendes, camisa 9. E o Matheus Bueno deixando o campo também nesse segundo tempo, o autor do gol, Batista. Falta para o time do Guarani bater. E quem entrou no lugar do Matheus Bueno? Lucas Araújo. Lucas Araújo, camisa 21. Lucas Araújo, camisa número 21, portanto, duas alterações no time do Guarani.
KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 49, domina o time do Guarani, vem Maranhão, rola a bola, chega João Gabriel, tira para o time da Macaca, entregando para Everton Brito, erra o passe, o Everton Brito, vem lá atrás Douglas Bacelar, afasta na defesa de zagueiro para zagueiro Joilson, toca a bola pela direita, vem para a bola, o levantamento espichado do Luiz Felipe lá no campo de ataque, a bola volta, sobra com o time do Guarani, a falta para o Bugre. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. 50 minutos, etapa final. Vai terminar o Derby 208. Guarani vai ganhando o Derby. Placar de 1-0, Matheus Bueno, o herói do Derby. Quebra um tabu, né, Batista? Desde 2009 o Bugre não vencia aqui no Majestoso. Desde 2009, 15 anos, portanto, o jogo não acabou. Time da Macaca tem poucos minutos para tentar o empate. Domina Joilson, rola a bola pela direita no campo de defesa, vem Elvis, carrega para Luiz Felipe. Mais um. Nada dá certo para o time da Macaca. Bola para a linha lateral, é cobrança, e o time do Guarani vai demorar uma eternidade para a cobrança do arremesso lateral, claro, tá vencendo o jogo. Mais um minuto vai ser acrescido. Placar de 1-0, o time do Guarani vai ganhando a partida. Chega lá atrás, Hudson afasta para o time da Macaca. Lança, vem, rasga, Salu. Tira, afasta, manda para as arquibancadas. Arremesso lateral cobrado, domina Hudson para o time da Macaca. Carrega soltando o jogo pela esquerda para João Gabriel. Dali para Matheus Regis, vai subindo ao ataque o time da Macaca, 1-0. Guarani está vencendo o jogo. Trabalha pela direita, vem Joilson. Meteu o pé direito, cruzou na área, toque de cabeça. Erra, chega, rasga lá atrás. Chega Bispo para tirar. O Esco, ferramentas elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil. Garanta a sua! Apita o árbitro, o Wilson Pereira Sampaio, e termina o Derby 208. Guarani vence numa valorosa batalha até chegar um instante mágico com Matheus Bueno, que meteu a bola na rede e fez o único gol do Derby 208. Tabu quebrado. Guarani quebra um tabu de 15 anos que não vencia, jogando no estádio Moisés Lucarelli, e hoje quebra o tabu. Guarani 1-0 para a Ponte Preta. Vamos com os repórteres da Bandeirantes, ouvindo os jogadores. Começo com você, Vladimir Catarino. Por enquanto ninguém parando por aqui, Heitor Freitas. Se alguém parar por aí, você tem prioridade. Gabriel Novaes também desceu, não quis conversar. Torcedor da Ponte Preta, como já era de se esperar, muito nervoso, né? Bravo com a situação. Vamos ver se o Gé vai parar aqui para conversar com a gente. Também não para, passa direto. Ninguém da Ponte Preta. Alguém por aí, Heitor Fredo? Todo mundo no meio do campo, jogadores reunidos, fazendo muita festa. Não tem torcedor bugrino no estádio, então eles olham para as câmeras, mandando beijos, mandando abraços e comemorando essa vitória. Tem jogador fazendo flecha no meio campo, que é o camisa número 20, Reinaldo, mas por enquanto ninguém por aqui. E no vestiário da Ponte já estão descendo os atletas? É, o Matheus Regis também passou por aqui, não quis falar, né? O goleiro Luan também está vindo por esse caminho aqui pela chamada zona mista. E agora ali um tumulto envolvendo policiais e torcedores. Os torcedores tentaram entrar, arrombar o portão aqui da entrada do portão principal. A polícia rapidamente chegou ali para tentar acalmar, né, apaziguar os ânimos. Realmente o clima tá quente, né? O torcedor da Ponte Preta
muito bravo com essa derrota essa que mantém a Macaca na zona do rebaixamento. O Emerson tá passando por aqui, também não fala. Dodô também. Vai por aí, Fredo. Chegando agora os jogadores do Guarani, vibrando muito, comemorando muito, mostrando a camisa para os torcedores pontepretanos, devolvendo as provocações que receberam desde o início. Heitor, conversa aqui com a gente. Importância dessa vitória. Vontade muito grande de tirar o Guarani dessa posição. Quem fala pra torcida bugrina, Heitor? Eu acho que antes do jogo foi criado um clima que eles iam rebaixar a gente. Eu acho que tem que ter um pouquinho de respeito. Eu acho que clássico, independente da situação do rival, tem que respeitar. Porque independente da situação que a gente tá, a gente tem que... o Guarani é muito grande, a gente tem que honrar essa camisa e é isso que a gente veio fazer aqui. Olha, pau quebrando, hein? A gente jogou futebol, em nenhum momento a gente partiu pra pancadaria. E acho que tem que parabenizar todo mundo pela vitória do jogo de hoje. Grande briga dos torcedores da Ponte com a polícia. Polícia precisando intervir, confronto entre policiais e torcedores. Clima realmente muito quente por aqui. Muito quente realmente, tem criança por ali, gente, calma, muita confusão, agora o portão aberto, os torcedores estão atirando cadeiras, objetos aqui nos policiais revidando com cacetete, situação extremamente tensa por aqui, Heitor Fredo. Caio Dantas falando aqui pelo lado bugrino. Aí vamos com tudo para tentar sair dessa situação. A importância de quebrar esse tabu de 15 anos também aqui, uma festa que certamente vai ser lembrada pelo torcedor bugrino hoje, né, Caio? Cara, confesso que eu não sabia desse tabu. A gente vem pro clássico com toda a vontade para ganhar, independente de tabu ou não. A nossa equipe que tá aqui hoje é diferente das que estavam antes. Mas enfim, hoje a nossa equipe foi aguerrida, contra tudo e contra todos saímos daqui vitorioso. Caio Dantas, artilheiro da Série B, acalmou o lado ponte-pretano ou ainda não, Vladimir? A polícia está contornando, tentando acalmar. Os torcedores utilizaram placas, né? Algumas placas, aquelas placas colocadas no chão para proteger os fios, e utilizaram essas placas, continuam atirando objetos nos policiais, né? Enquanto isso, tem as mulheres, pais com crianças saindo também, um bebê inclusive. Agora um sinalizador é atirado contra os policiais, acabou acertando os torcedores. Muito tenso o clima na saída aqui, Fredo. Por aqui os jogadores bugrinos fazendo a festa, a gente aguarda também a chegada do craque da partida, o autor da vitória. Enquanto isso, vamos ouvir o goleiro Vladimir. Gustavo aqui tem dado todo o suporte, né? A gente tem que concentrar, independente de quem entra, a gente tem que procurar fazer o melhor. Eu sempre gostei desses jogos grandes, joguei 14 anos da minha vida no time do Rei, o maior do mundo, né? Então, esse tipo de jogo assim, eu gosto de jogar. Estava bem tranquilo porque eu estava capacitado e preparado. Agora é manter a tranquilidade, né? A gente sabe que a luta é muito grande, mas esse jogo é um campeonato à parte. A gente sabe o que significa para a torcida do Guarani aqui em Campinas. Então tá todo mundo de parabéns. Vladimir, goleiro do Guarani, falando aqui na saída para o vestiário bugrino. Catarino. É muito ruim essa situação, que ela prejudica a própria Ponte Preta, né? Agora os torcedores se voltam contra a imprensa, né? Nós não temos nada a ver com isso, ninguém aqui entra em campo, nenhum de nós entra em campo. Agora os torcedores se voltam também contra a imprensa, enquanto a polícia tenta contornar as coisas por aqui, Fredo. Por aqui o Matheus Bueno está chegando depois de falar com a TV, depois de gravar para as redes sociais do Guarani, comemorando demais com a comissão técnica, com os atletas que ainda estão aqui presentes. E agora ele está chegando já com um sorriso no rosto, sabendo que fez um gol histórico para o Guarani, que pode ajudar muito também nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Bueno, a importância de fazer um gol num clássico desse tamanho aqui em Campinas. Boa noite, Bueno. Cumprimentando também aqui o Rodrigo Pastana. A importância dessa vitória e desse gol que você marca aqui na casa de um rival do Guarani. Cara, muito feliz pelo gol. Mais importante ainda pela vitória. A gente quebrou um tabu de 15 anos, mas mesmo assim é independente, a gente ganhou, mas a gente ainda não saiu da situação que a gente quer. A gente vai trabalhar mais ainda para sair dessa situação. Matheus, dá um fôlego agora a mais, essa segunda vitória no campeonato e ainda mais do jeito que foi. E para você em especial, marcar esse gol hoje? Eu não falo fôlego porque ainda a gente não saiu da nossa colocação e a gente vai trabalhar, como eu disse, trabalhar para a gente sair dessa situação. E muito feliz pelo gol. Esse Matheus Bueno falando aqui na saída. Olha, fechou do Guarani, de vez. Vladimir. Pau fechou de vez.
Os policiais estão retirando os torcedores da ponte à força, né? Houve um clima de animosidade, parecia estar tranquilo, mas agora o pelotão da polícia praticamente colocando os torcedores para fora do estádio. Claro, aqueles torcedores que estavam em busca da agressão, bombas estourando lá do lado de fora do estádio Moisés Lucarelli. Outra bomba explode, situação extremamente tensa na saída dos torcedores. Aqueles torcedores que não querem confusão, eles esperam, né, para ver se a situação normaliza. Realmente complicadíssima a situação neste momento. Fredo. Pelo lado do Guarani, há uma orientação também para os jogadores que foram sorteados para o exame antidoping que aguardem o momento, porque eles terão que atravessar boa parte do campo, ir até um outro vestiário, então eles estão sendo orientados a ficarem por aqui do lado do visitante, enquanto a polícia não sinalizar que é seguro também para o atleta bugrino atravessar o gramado do Moisés Lucarelli. Os atletas já desceram por aqui e a festa é muito grande no vestiário bugrino com a vitória 1-0 sobre a ponte aqui no Majestoso. É situação complicada. Carlos Batista. Termina, portanto, o derby 208 e na sequência, depois do encerramento da jornada, vem aí o apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Futebol é com a Bandeirantes, vai O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Público 16.762. 16 mil, pois não? Há um chamado? Edu. Oi. Fala pra Olha, mim. só para dizer que a situação aqui tá complicadíssima. Agora os policiais utilizaram aquele spray, né? Aquela bomba de spray.
Inclusive nós fomos atingidos aqui atrás do gol, muita confusão, bombas sendo estouradas aqui no portão principal. Está tendo muito trabalho a polícia para conter os torcedores da Ponte Preta nesse momento, Edu. Deixa eu fazer um relato também, Edu, Sim. até para acalmar muita gente que está acompanhando a Rádio Bandeirantes, que tem amigos, familiares que estão aqui no estádio Moisés Lucarelli. A confusão está toda concentrada no portão principal, no portão da cabeceira da entrada principal do estádio Majestoso, dos portões monumentais. O torcedor que estava aqui atrás do gol visitante, esse já foi embora, tranquilamente, sem problemas, e o policiamento que estava aqui foi chamado às pressas para reforçar o policiamento no portão principal. O torcedor que estava na cadeira cativa também já foi embora, apenas algumas pessoas permanecem por aqui. Na arquibancada, tem muita gente com medo de deixar o estádio Moisés Lucarelli nesse momento. O portão da arquibancada, por onde entram as organizadas, esse está aberto. Então o torcedor está na dúvida se ele se desloca por dentro do campo, por dentro da arquibancada, para ir para um desses portões que dão acesso ao lado oposto de onde está a confusão, ou se ele espera a briga passar. Então, tem muita gente ainda nas arquibancadas, principalmente na cabeceira, onde está o portão principal, esperando a briga terminar, esperando essa confusão toda passar. Os outros setores já esvaziados, o torcedor já foi embora com tranquilidade nesses outros lados. Edu. Ok, parabéns aí pelo relato aí, Vladimir e Heitor Fredo. Qualquer coisa vocês voltam, senão vamos para o craque do jogo daqui a pouquinho. Público 16.762, 16.762 com 234 mil de renda. O gol foi do Matheus Bueno a 24 do segundo tempo, 1-0 Guarani, quebrado um tabu de 15 anos que o Bugre não vencia no Majestoso. Pela ordem, vou comentar aí o Tigrão, o Gleger e o CH. E antes, porém, contudo, vamos ao Leandro Bolles, não sei se me ouve, Leandro Bolles. Sim, Edu, tô na área. Por gentileza, grande abraço. Ao vivo. Sim, vamos lá. Ó, terminou a promoção do Instagram, ok? A promoção já terminou, claro. Já terminou, agora é o sorteio no apito final logo mais. Logo mais tem sorteio, tem churrasqueira, tem rádio, tem barbeador, tem camisa para o torcedor do Guarani. E então, os números do derby, Boris. Vamos lá então, Edu. O derby 208 termina com o Guarani tendo maior posse de bola, 54 contra 46. Um detalhe em relação a finalizações. Foram 15 no total do Guarani, maior parte no segundo tempo, contra 10 da Ponte Preta e nenhuma finalização da Ponte no gol do Guarani. O Vladimir não trabalhou, não fez nenhuma defesa. Defesas do goleiro, foram 4. Se é bem verdade, 2. Aquela principalmente do Luan Dias no comecinho do segundo tempo, do goleiro da Ponte, o Luan. E nenhuma defesa do Vladimir. Nós tivemos 6 escanteios do Guarani, 4 da Ponte, no total 10. E em faltas, 31 faltas no total, 21 faltas cometidas pela Ponte, 10 faltas pelo Guarani. Um derby de poucas faltas, mesmo porque no primeiro turno nós tivemos um total de 37 faltas, Edu. Você vem já no craque, Boris. Tá fechado, Edu. Grande. Olha, é o seguinte, o Palmeiras fez 1-0 com o Estevam, mas o Juventude já empatou com o Danilo Boza, tá? Tá com 36 do primeiro tempo, 1-1 Juventude e Palmeiras. Gente, o negócio é o seguinte, a rodada deixou a situação dessa maneira. Chapecoense, 13ª com 37. A Chapecoense ganhou do Santos 3-2. Repito, 13ª Chapecoense 37. 14º Paysandu com 37 também. O Paysandu empatou hoje cedo lá em Ponta Grossa 1-1 com o Operário, tá? E o Paysandu empatou no finalzinho. Maxwell acabou empatando de pênalti. CRB é o 15º com 36. O CRB ganhou em Brusque de virada 2-1. 16º Botafogo 36. Botafogo vai perdendo. Está no segundo tempo. Sport 2, Botafogo 0. 36 o Botafogo primeiro fora da zona. 17º, agora sim a Ponte pela primeira vez no Z4, 35 pontos. Em 18º, Brusque com 33. O Brusque perdeu, né, para o CRB 2-1. Ituano, 19º, 31. E Guarani, 20º com 31. Empata com o Ituano, mas o Ituano tem uma vitória a mais. A diferença do Guarani para o primeiro fora, que é o Botafogo com 36, diminui a diferença de 5 pontos. E faltam 6 rodadas. Faltam 6 jogos para terminar a Série B 2024. Vamos lá, Tigrão, vamos dar uma comentada aí. Sim, não vamos pro comentário, né? O comentário.
Bom, começando com o Tigrão, disse aqui CH e Glegger e CH. Então, olha o seguinte, o Vladimir, como disse aí o Boris, não fez nenhuma defesa, goleiro do Guarani. O Pegorari se machucou durante a semana, a informação veio somente momentos antes, tá? Nenhuma defesa. A Ponte teve 2 chances, com o Dodô, um chute que raspou o travessão a 10 do primeiro tempo e uma que ele tentou finalizar aos 45 do primeiro tempo. O Gé tomou cartão amarelo logo de cara, 16 minutos, é o terceiro, já não joga a próxima. E o Guarani teve no primeiro tempo nada, um chutinho só do Heitor, mas aos 13 segundo tempo, cara a cara, Luan Dias e Luan Ribeiro, goleiro. Então ele deu um toquito, o goleiro da Ponte fechou o ângulo, esticou o braço e fez a defesa, cara a cara. E o gol foi a 24 minutos do Matheus Bueno, trabalhou bem, não tinha ninguém aí para apertar na marcação. Quando o vírus já estava tarde, bateu no cantinho, não sei se foi culpa ou não, vocês vão analisar a culpa do goleiro da Ponte. 1-0 Guarani, público 16.762, Tigrão. Meus amigos da Bandeirantes, um derby de baixo nível técnico, mas que mostrou absoluta justiça no marcador. Primeiro tempo ninguém jogou absolutamente nada, o Guarani com as linhas baixas, claramente administrando um empate para se soltar um pouquinho na segunda etapa. A Ponte não produziu, até subiu as linhas, deu a impressão que estava querendo empreender ali um sufoco, mas de prático nada. Primeiro tempo muito ruim do ponto de vista técnico, de emoções e de chances criadas. Um chute do Dodô passou lambendo o travessão numa bola em que estrategicamente o Castro, melhor dizendo, deu um bote para cima do jogador que inclusive fez o gol da equipe do Guarani, o Matheus Bueno. É o cara que sai com a bola, é o cara que inicia as jogadas. A Ponte deu pressão nele, o Castro deu o carrinho, a bola se ofereceu para o Jack, tocou no Dodô, poderia ter feito o gol, mas errou, apenas isso. E o Guarani, uma bola parada, batida pelo Heitor, bateu na barreira e foi para escanteio. Então, primeiro tempo muito fraco. No segundo tempo, tudo diferente. O Guarani subiu as linhas, o Guarani passou a jogar verticalmente, passou a dominar a Ponte, que não tinha reação, e o gol do Guarani era uma questão de tempo. Já poderia ter saído bem antes dos 24 minutos, quando o Matheus Bueno, de fora da área, na entrada da área, fez o gol. Já poderia ter saído. Um lance de bola muito bem trabalhada entre o Luan Dias e o João Vitor, e o Luan Dias sai na cara do goleiro da Ponte, Luan Ribeiro, goleiro jovem, goleiro da Ponte, muita presença de espírito, fechou o ângulo, ergueu os 2 braços, o Luan Dias cavou e, por milagre, né, ele acabou tocando na bola, já teria saído ali o gol. Então, segundo tempo, só deu Guarani, um time com mais presença física, mais intenso, um time procurando jogar, enquanto que a Ponte se errou no primeiro tempo, no segundo foi muito pior. A Ponte não viu a bola no segundo tempo, não conseguiu trocar sequer 3 passes em nenhuma sequência de jogada, e o Guarani se acertou, procurou. Segundo tempo jogou para ganhar o jogo e ganhou. E eu tenho que dizer o seguinte, o Guarani estava ganhando o jogo dentro do campo da Ponte, muito mais próximo de fazer o segundo gol do que propriamente a Ponte de chegar ao empate. A Ponte não mostrou nenhum poder de reação. Tigrão. Aceitou passivamente perder o jogo, não mostrou força para reagir, e o Guarani, com um segundo tempo muito bom, envolveu a Ponte e mereceu amplamente o resultado. Pois não, temos um chamado. Para relatar o que acontece neste momento, ainda dentro do estádio Moisés Lucarelli, há um grupo de mais de 1.000 torcedores na arquibancada esperando a confusão passar do lado de fora. Policiais militares vieram até aqui em fila, pedindo para que eles deixem o estádio. E eles estão argumentando, a gente está esperando, está seguro. Os policiais estão aqui para dizer, podem ir embora que está seguro. Foi só falar isso, uma bomba explodiu do lado de fora e os torcedores estão contestando os policiais se podem mesmo sair ou não. Há uma fila de policiais neste momento entre a divisória onde ficam as organizadas, que já está vazio esse setor, e a arquibancada comum, e os torcedores sendo orientados a deixarem o estádio pelo portão principal, que é justamente onde a confusão ainda acontece. Então há esse argumento sem violência da parte de dentro,
mas com torcedores dizendo para os policiais: não vou sair enquanto não estiver seguro. Abriram aqui o outro portão da arquibancada, então muita gente saindo por esse setor e outros torcedores caminhando para o portão principal lentamente, para saber se tem ou não condições. Os outros setores, todos praticamente vazios nesse momento, algumas pessoas ainda nas vitalícias, mas onde ainda tem gente com receio de sair é nas arquibancadas. Mas lá fora ainda está muita confusão, né? A gente ouve bombas sendo estouradas, ainda está tenso a saída do torcedor. Muito bem. A gente pede calma para todo mundo, isso aí não leva a nada, cada um tem que ir para casa, amanhã todos têm seus compromissos, né? A polícia está fazendo o papel dela, eu acho que quem está dentro do campo e não está se sentindo seguro não deve sair mesmo, e eu concluo, tinha alguns segundos ainda aqui, dentro da nossa cronometragem, para dizer que um time jogou para ganhar o derby, esse time foi o Guarani, mereceu amplamente e por isso que ganhou, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, queridíssimo Tigrão. É o seguinte, o Heitor Fredo e o Vladimir acompanham, então, essa situação terrível, né? Bombas, o pessoal quer sair, mas não vão esperar mais um pouco. Situação terrível. Mas já diminuiu bem, viu, Edu? Rapidinho, só para trazer a atualização, diminuiu bem. Aqueles torcedores que estavam ainda na dúvida, naquela situação, já diminuiu bem. Parece que, por mais que a gente ouça ainda bombas do lado de fora, um pouquinho menos intenso do que a gente ouviu após o apito final, mas o torcedor aos poucos vai deixando majestoso. Muito bem, Boris também acompanhando. Muito bem. 1-0 o Guarani, venceu o derby, Matheus Bueno marcando a 24 no segundo tempo. Oi, Cléger Zorzinha, a sua opinião? Edu, foi muito... Aliás, está muito fácil de comentar esse jogo hoje, porque, assim, tivemos, tecnicamente, muito pouca efetividade das duas equipes. Guarani, sem dúvida nenhuma, foi melhor no segundo tempo. Primeiro tempo, muito abaixo daquilo que a gente esperava, né? Daquilo que a gente imaginava que teríamos. Um jogo praticamente que ninguém chegando, uma jogada aqui, outra ali, mas muito pouco. E no segundo tempo, o Alan Al, né, vem com uma postura diferente, vem com um time um pouco mais contundente, chegando um pouco mais, adiantou um pouco as linhas, fez com que a Ponte se sentisse acuada e aí a Ponte não conseguia jogar. Haja vista que o Vladimir, como disse aí, os repórteres, o Leandro Bolles dizendo, o Vladimir foi um mero espectador do jogo. A Ponte está jogando dentro de casa, com mais de 16 mil pessoas incentivando, empurrando o time, e no segundo tempo, o goleiro do time adversário não pegou na bola. O Vladimir, eu não sequer ouvi falar o nome do Vladimir na transmissão do Batista, nem bolas recuadas. Claro e óbvio que não dá pra gente tirar também o mérito do sistema defensivo do Guarani, que eu vinha alertando desde o primeiro tempo, falando que as duas equipes estavam muito bem ajustadas na parte defensiva. A primeira linha do Guarani também tem que ressaltar a entrada do Heitor pelo lado direito, fazendo uma segunda linha, e a gente percebe que a recomposição bugrina estava muito forte, porque mesmo ele tendo essa característica de chegada, de profundidade, ele é um lateral, né? Então ele vem na recomposição a todo momento, marcando, ajudando ali a ficar os blocos mais próximos. Isso também foi fundamental para que o Vladimir não pegasse na bola e a Ponte não evoluísse. Mais um meio de campo também muito contundente da equipe do Guarani, com o Bispo, com o Bueno, né? O Bueno, na jogada do gol, fez uma jogada lindíssima. Ele parte com ela e aquilo que a gente sempre alerta, né? Que esse homem, segundo volante, tem que pisar na área, tem que chegar, tem que ser o homem surpresa. Como diria Carlos Alberto Silva, tem que usar o corredor, e foi o que fez o Matheus Bueno. E numa belíssima finalização, né? Tirando ali do goleiro Luan. Não dá para dizer que o Luan falhou no lance, né? A bola não foi tão violenta, mas ela foi com muita qualidade, bem no canto, bem aberta mesmo. E quando o cara leva para dentro, normalmente o goleiro tem um posicionamento de vir para o meio do gol, né? E quando ele vem a batida, e aí meio que pega no contrapé ali do Luan, tentou voltar, mas não conseguiu fazer a defesa. O Guarani mereceu o resultado, por tudo que fez. Primeiro tempo, bem posicionado defensivamente, e o segundo tempo, a hora que subiu as linhas, teve mais qualidade e teve mais contundência e presença na área e no ataque também a equipe do Guarani. Merecido o resultado, viu, Edu?
Perfeito, olha, gol do Palmeiras, hein? Gol do Palmeiras, 2-1, gol do Rafael Veiga, 45 primeiro tempo de Juventude 1, Palmeiras 2. Público majestoso, 16.762. Vamos lá, CH, gol do Matheus Bueno, 24 no segundo tempo. Ponte 0, Guarani 1. Pois não a informação? Não, por gentileza, podemos... Só ia dizer pro Edu que o Botafogo diminuiu lá. 2-1, jogo em aberto, perigoso também para a Ponte. Se o Botafogo empatar, fica um ponto a mais na frente da Ponte. Sim, Bernardo Chapo. Não ouviu, Tigrão? Boa, não ouviu você chamar? Diminui então. Tá com 16 do segundo tempo. Sport 2... 19. Botafogo 1. Oi? 19. Já tá com... 16 foi o gol, certo? Isso, exatamente. Grande plantão, Tigrão. Oi, CH. Vamos comentar então. 1-0 Guarani. É um jogo tranquilo de comentar, né? Porque nós tivemos um tempo só. O primeiro tempo, os dois times muito precavidos, né? Com muita marcação. Os times não arriscaram no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Guarani veio para jogar futebol. O empate não servia para nenhum dos dois. O Alan Al reposicionou o meio-campo, que foi o grande diferencial desse jogo. 2 destaques para o Bueno e também para o Luan Dias. Jogadores que botaram a bola no chão, coisa que a Ponte não conseguiu fazer em nenhum momento da partida. Aliás, em nenhuma partida, não só nessa, né? O meio-campo da Ponte simplesmente não existe. Agora o Guarani, sim, com o Bispo na marcação, com o Bueno na saída e nessa transição, o Luan Dias gelando a bola, fazendo com que ela chegasse no segundo tempo com mais qualidade. O Guarani teve chance até para fazer o segundo gol, não é? A Ponte, depois que tomou o gol, emocionalmente, ela já não estava bem, ela acabou de perder o mínimo de tranquilidade que ela tinha e ela não conseguiu realizar uma troca de 3 passes corretamente, não é? O Nelsinho deveria ter mexido no intervalo do jogo, ele não mexeu. Também não sei se mudaria muita coisa, porque o Guarani voltou muito diferente para o segundo tempo. O Guarani veio para ganhar o jogo. Deixou tudo de lado e tratou a partida como tinha que tratar. Ela precisava, a equipe do Guarani, de mais 3 pontos para continuar viva no campeonato. A situação é muito difícil ainda. Então não dá para discutir o placar, não é? Os próprios números, eles não mentem. O Bolis trouxe aí. O Vladimir não trabalhou no jogo. E olhem, gente, prestem atenção, o jogo foi no Majestoso. Então a Ponte não teve transição, ela não teve aproximação, jogadores completamente sem confiança. Parecia que a Ponte estava em último lugar do campeonato e o Guarani numa situação fora da zona do rebaixamento. Segundo tempo, o time cabeça gelada, colocando no chão, saindo. Destaque também, eu achei que o segundo tempo também o Heitor subiu de produção, tanto na recomposição como nessa tentativa de puxada de contra-ataque. A zaga do Guarani não errou em absoluta, só no primeiro tempo teve um probleminha ali com o Salustiano, mas depois ele se recuperou. Bispo, grande partida, e esse é o diferencial do jogo, na minha opinião. O segundo tempo, o meio-campo de Bispo, Bueno e Luan Dias, que realmente os 3 fizeram a diferença, enquanto do outro lado a Ponte simplesmente não jogou futebol. Por isso, venceu o Guarani com absoluta correção. Edu. Vamos fazer o seguinte, antes do craque do jogo, convidar o aniversariante de amanhã para falar da Sodimac. Sodimac, oi, a Sodimac, hein, Batistão? Sim, vamos falar da Sodimac. Só na Sodimac você encontra a maior variedade para sua construção ou para sua reforma e até para decoração. Na Sodimac você pode parcelar até a mão de obra. Sim, é isso mesmo. Grandes marcas e preços incríveis para quem vai construir, reformar ou decorar. E se você encontrar produto mais barato na concorrência, a Sodimac cobre o preço para você. E tem mais, você ainda ganha 10% de desconto. Sim, é isso mesmo. É só na Sodimac. Acesse sodimac.com.br e confira. Pode aproveitar também direto na loja.
Você já conhece a Sodimac Home Center Campinas. Corre para fazer uma visita e garantir mais facilidade e economia. A Sodimac fica na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, 151, junto ao Açaí Abolição, em frente ao Unip. Ou encontre a Sodimac mais perto de você. São 54 lojas esperando por você. Corre lá no site e confira. O craque do jogo. Sim, o craque do jogo já narrou, já falou da Sodimac, agora vai votar no craque do jogo. Diga lá, Batistão, quem, o craque? Edu, é muito difícil fazer um gol em derby. É um clássico, né? A coisa realmente é complicada porque tem o fator emocional. E marcou o gol Matheus Bueno e ainda marcou o gol da vitória. Então, ele foi o herói do derby 208. Para mim, o craque do jogo é Matheus Bueno, Edu. Ah, mas a gente sempre vai dar ponte também, né? Com a derby é os dois, hein? Ah, peguei você, hein, Batistão, para raciocinar, para quem não chutou nenhuma no gol, hein? Realmente, time da Ponte hoje, faltou tudo pro time da Macaca. Mas vou ficar com Luan Ribeiro. Ele fez uma defesa, apesar de que no gol do Guarani, achei que o Luan Ribeiro deu uma aceitada. O Gleiger é o especialista, né? Então fica meio ruim votar no Luan Ribeiro. Mas ele fez uma defesa, a bola chutada pelo Luan Dias, o confronto dos Luans. E naquela defesa evitou o gol da Ponte. Então, eu fico com o Luan Ribeiro, viu, Edu? Meu grande amigo Batista, que você tem um dia maravilhoso amanhã, viu, meu amigo? Amanhã é seu aniversário, você vai trabalhar pra chuchu, vai comemorar trabalhando, mas com muito carinho de todos nós aqui. Nosso grande comandante, 40 anos de Campinas, chegou em 84, chegou e venceu. E hoje é um baita nome na radiofonia do Brasil. Batistão, pra você, muita paz, saúde, que Deus o ilumine, meu amigo! Muito obrigado, Edu. Eu peço sempre ao Papai do Céu saúde, que é o mais importante, né? Sem ela, a gente não consegue fazer nada. Então eu peço sempre saúde, porque eu sou uma pessoa feliz. Então, o ser humano nasceu para ser feliz, né? E eu procurei a todo instante, ao longo de toda a minha vida, apesar de todas as dificuldades, os tropeços, os obstáculos, mas nada disso impediu de que eu fosse feliz ao longo da minha vida. Então peço saúde, muita saúde, para continuar nessa batalha. 6.5. 6.5. Sim, 6.5, motor a diesel. Tá um menino. Motor a diesel. É um garotão, na televisão. Elétrico. Você queria falar que ele é elétrico? É menino. A bateria dele tem garantia para mais 30 anos. Um grande abraço, amigo Batista. Valeu, grande abraço, Edu. Foi um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Derby, dá um trabalho. Um abraço, Batista. Oi, Boris, você me ouve? Será que me ouve? Sim. Você tá de parabéns hoje. O craque do Guarani... Ah, mas você me deixa tranquilo, né, Edu? Nas assistências, e aí, consequentemente, a gente faz aquela finalização show de bola. Olha, craque do Guarani, pra mim, Luan Dias. Jogou muito, segundo tempo, destruiu o derby, com menção honrosa para o Matheus Bueno, porque não é fácil você fazer um gol em um derby, um gol decisivo, mas pra mim, Luan Dias. Agora, na Ponte, Edu, é difícil, hein, hoje encontrar um destaque, ou minimamente alguém que tenha sido um jogador que procurou alguma coisa. Aí eu vou ficar... Pensei no Gé, mas o Gé também não jogou nada, né, Edu? Fico ali com o Dodô, só para ter um cara como tentou alguma coisa, mas difícil. Difícil realmente. A Ponte fez um péssimo jogo, um péssimo derby, e não é à toa que acabou perdendo, Edu.
Me ajudou demais, sensacional, parabéns pela sua participativa, bom retorno a Piracicaba, Bolis. Valeu, Edu, tamo junto, um grande e forte abraço pra você, ao Batistão, parceiraço, nosso comandante aqui amanhã, completando mais um ano de vida, parabéns, viu, Batistão, muita saúde, paz, felicidade pra você, pra todos da equipe. Obrigado. Valeu, Batista, pra todos da equipe, pra todos que estiveram conosco, todos que estiveram participando, um grande e forte abraço e até a próxima, Edu. Até a próxima, se Deus quiser. Oi, Tigrão, os craques. Bom, eu concordo plenamente com o Bolis. O que jogou de bola o Luan Dias no segundo tempo. Aliás, o Guarani tem um meio de campo que joga e a Ponte não joga. O Elvis entrou, mas parece que entrou meio com o saco cheio, né? Lentão, sabe? Errando passes. O Luan Dias se mexeu, deu assistência, deu caneta. Ó, jogou uma barbaridade. Segundo tempo. Primeiro tempo tava sumidão. Mas o que vale é a individualidade nos 90 minutos. Se ele no segundo tempo sobressaiu, merece o meu voto, é o craque do jogo, com menção honrosa sim para o Matheus Bueno, que fez um belo gol. Agora, o Matheus Bueno poderia ter sido o vilão, né? Quem perde a bola no único lance agudo da Ponte, durante todo o jogo, é o Matheus Bueno. Ele perde a bola para o Castro, que dá um carrinho, desatenção do Matheus Bueno, e aí essa bola vai para o Gé, que toca no Dodô, que dá aquela batida seca. O Vladimir só olhou e torceu. Alan Al falando. Só olhou e torceu. E ela passou por cima, bem próximo do ângulo esquerdo. Então, para mim, do lado do Guarani, Luan Dias, um grande segundo tempo. Beleza. A gente retoma já já. Vamos lá, coletiva do Alan Al. Técnico Bugrino falando sobre a vitória 1-0 contra a Ponte Preta e a superioridade nesse segundo tempo. Opinião, mas não concordo. Eu vejo que o primeiro tempo foi muito truncado, né? Sem muitas oportunidades para as duas equipes. É natural de um clássico. Conversamos que nós precisávamos atacar um pouquinho mais o espaço vazio que a Ponte Preta nos proporcionava, principalmente nas costas dos laterais. Tivemos um pouquinho mais de calma também, né? Ter o controle do jogo, que é a nossa característica. Vejo que foi uma vitória merecida, tivemos o controle do jogo praticamente que total. Talvez tenha sido uma das partidas que nós menos sofremos situações de gol do adversário. E isso demonstra que nós estamos no caminho certo. É um caminho ainda difícil de se percorrer, mas a gente tem que valorizar o que foi feito hoje, porque, se não me engano, faziam 15 anos que não se ganhava aqui dentro. É um presente para nós, pela dedicação de todos, para a torcida, e a gente sabe que a nossa situação ainda, ela não é fácil, mas a gente vai se fortalecendo a cada momento, e essa conversa que nós tivemos no vestiário foi justamente por isso. Além das alternâncias táticas que nós tivemos durante a partida, a questão da atitude era fundamental para a gente conseguir o resultado, né? Diante de 15, 17 mil torcedores, e nós conseguimos manter o nosso padrão de jogo, manter a nossa postura, buscando o resultado, e eu acho que isso foi fundamental. Alan, boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Fala um pouco do esquema tático, você surpreendeu muita gente colocando o Heitor, fazendo aquela dobradinha com o Pacheco. Falasse dessa mudança em específico e também no gol. Pegorari vinha sendo titular, machucou durante a semana e você colocou o Vladimir. Obrigado. Boa noite. Exato, né? O Pegorari teve uma lesão dias antes aí da nossa partida, infelizmente não conseguiu recuperar, e nós estamos muito bem servidos de goleiros, né? O Vladimir, independente de iniciar a partida ou não, é um líder que nós temos dentro do elenco, um profissional que estou tendo o prazer de trabalhar com ele a primeira vez e dispensa elogios. Em relação ao Heitor, o Heitor é um jogador que vem entrando muito bem nessa função, é um jogador que teria a possibilidade de nos dar uma profundidade maior, uma velocidade maior pelo lado do campo, um lado do campo que nós poderíamos e nós sabíamos que poderíamos aproveitar da melhor maneira possível, analisando, né, a equipe da Ponte Preta, e também pela situação da lesão do Leite, a gente acaba tendo que tomar algumas decisões que, graças a Deus, elas vêm dando certo. Eu acho que o importante é valorizar o grupo, né, independente daquele que vem entrando ou não, são jogadores que vêm se entregando. Ainda cometemos alguns erros que eu vejo que a gente pode corrigir, principalmente no último terço ofensivo. Poderíamos ter definido melhor algumas situações, aproveitado alguns contra-ataques que a Ponte Preta nos proporcionou, mas fico feliz pela entrega, pela postura e pela coragem de se jogar um clássico. Alan, mais o Guarani jogou bem agora, vai ter mais algumas decisões para frente. Como preparar o emocional do time para conseguir as vitórias necessárias para escapar da zona de rebaixamento?
Eu vejo que a melhor preparação emocional é você ganhar. Você sai com moral, você sai sabendo que vai ter que se sacrificar para conseguir a vitória. Vai ser um jogo muito difícil mais uma vez, de um estádio todo contra nós, como foi aqui, diante do Sport, uma equipe que briga pelo acesso. Mas, independente do adversário, nós temos que buscar a vitória, se respeitando, sabendo das dificuldades. E acho que o maior ponto positivo vem sendo esse equilíbrio emocional que a gente vem tendo. Nós saímos atrás do jogo do CRB, conseguimos manter a tranquilidade, manter a postura, revertemos uma situação, e essa confiança ela tem que aumentar com os resultados e com o trabalho durante a semana, que eu falei na outra entrevista. Esse nosso grupo, ele pode ter todos os defeitos, mas o único que não tem é deixar de trabalhar e de acreditar. Falar um pouco sobre o autor do gol do Guarani. Matheus Bueno acabou perdendo um irmão há 2 semanas, foi titular da equipe no jogo contra o CRB e hoje, após o jogo, visivelmente emocionado, falando sobre o resultado, sobre o gol que ele marcou para ajudar o Guarani. Queria perguntar para você se você conversou com ele, se ele teve um trabalho a mais psicologicamente falando, por conta de ter perdido o irmão há 2 semanas e foi titular em 2 partidas tão importantes, ajudando o Guarani a sair com resultado positivo. Boa noite. Nós conversamos com ele, né? Nesse lado, nesse momento tem que pesar o lado do ser humano, e ele se pôs à disposição de jogar, tanto na primeira partida como hoje. É um líder técnico, é um jogador que, na minha opinião, na minha humilde opinião, é diferenciado para uma Série B, que tem um potencial enorme, vem melhorando no quesito competitivo, que era uma das coisas que nós cobrávamos, todos nós, eu acredito, de ser participativo no momento defensivo, e hoje ele vem dando um equilíbrio defensivo muito grande para nós. É um jogador que no dia a dia ele nunca deixa de trabalhar, nós todos sentimos a perda dele, e não é da boca para fora, porque é um jogador que todos nós temos um carinho muito grande. Foi abraçado pelo grupo, se sentiu confortável em jogar e graças a Deus foi recompensado. As coisas na vida, elas não acontecem por acaso, pelo menos eu penso assim. Hoje ele pôde dar um presente para o irmão dele, e isso não só para o irmão, mas para a família que sofre muito nesse momento. E a gente abraçou ele, acreditou, e eu tenho convicção de que ele pode continuar fazendo a diferença e chegar aonde ele sonhar. Alan, boa noite. Havia uma expectativa hoje pela volta, pelo menos no banco de reservas, do Marlon Douglas e do Ayrton. Como é que estão esses jogadores fisicamente? Você já conta com eles para o duelo contra o Sport? Boa noite. São jogadores ainda que não entraram nem na fase de transição. A gente contava ainda com a possibilidade do Ayrton, mas ele acabou sentindo um desconforto nesse momento de transição e teve que dar um passinho para trás na recuperação. O Marlon a gente ainda está observando e amanhã vai ter um outro tipo de exame para ver como é que está essa cicatrização, mas ainda são incógnitas e a gente não tem uma previsão imediata para que eles possam retornar. A gente espera que retorne, porque nesse momento todo que é tipo de força, ele é fundamental, e são jogadores que nos dão a possibilidade de mudar um sistema, de mudar uma partida, até pelo momento que eles iam vivendo. Boa noite, gostaria que você comentasse um pouco a respeito do Luan Dias, que pelo menos para mim ditou o segundo tempo do Guarani, foi o jogador que segurou um pouco a bola mais à frente no meio de campo nesse segundo tempo. Boa noite. O Luan também, e não é um comentário em cima de vitória, o que eu falei do Bueno, eu falo do Luan, na minha opinião também é um jogador diferenciado, não só para a Série B, mas para o futebol. É um jogador que vem amadurecendo muito taticamente, era uma coisa que a gente cobrava muito dele, essa leitura, esse entendimento, de não querer só estar perto da bola, buscar a bola no pé do volante, mas sim ter esse jogo entre linhas, ter uma liberdade para encostar no Caio. E é um jogador que recuperou de lesão, se sacrificou juntamente com o nosso departamento médico para poder estar 100%, e é um jogador que, na minha opinião, não só no decorrer do jogo, mas nas bolas paradas, na presença, acaba fazendo a diferença a nosso favor. Dei uma cobrada dele no intervalo, porque estava prendendo demais a bola, e a partir do momento que ele começa a ditar o ritmo, nosso time, ele tem uma grande evolução no quesito técnico e no quesito ofensivo. Então é um jogador que, na minha opinião, pode fazer a diferença, como vem fazendo nos momentos mais importantes para nós. Alan, boa noite. Você acha que essa vitória num clássico, quebrando esse tabu de 15 anos, ela consegue dar aquela resposta que vocês tanto almejavam para dar para o torcedor, naqueles momentos que o time oscilou, até quando foi bem em casa, mas não conseguiu convencer tanto? Você acha que hoje avança para outro patamar a relação do time com a torcida? Boa noite. Contar com o apoio do torcedor vai ser fundamental nessa reta final. Nós estamos aí chegando na parte decisiva da competição.
E eu acho que a resposta maior para o torcedor vai ser alcançar o objetivo. Como eu sempre venho falando, o nosso torcedor está magoado, está machucado desde o começo do ano. É natural que a cobrança exista e em alguns momentos isso é positivo também para nós. Esse tipo de cobrança dentro de uma... sem violência, sem exagerar, sem passar do limite, do ponto torcedor, profissionais que trabalham no futebol. E isso serve de motivação para nós. Como eu falei, hoje é um presente para nós, para o torcedor, e a gente espera que esse tipo de sentimento ele seja alimentado por nós, dentro de campo. O torcedor ele vai ser o reflexo daquilo que a gente faz dentro de campo. E mesmo oscilando em alguns momentos, como você falou, eu vejo que o torcedor nunca deixou de perceber a nossa entrega, a nossa postura, a nossa vibração, que em muitos momentos nós conseguimos algumas vitórias através não só da qualidade técnica, mas também dessa entrega que todos vêm tendo no dia a dia. Então acho que é fundamental. E é claro, contar com o apoio do torcedor, eu acredito que vai ser fundamental nessa busca, nessa busca incessante aí até a última rodada da gente conseguir sair dessa situação, e a gente espera. Não sei se vai ser fácil ou não, é óbvio que não, mas eu acredito que a gente espera que a gente possa conseguir o quanto antes a gente sair dessa zona. Alan, você sente que o jogo de hoje era um jogo mais psicológico para a equipe pela questão da briga direta pelo rebaixamento, por uma derrota ir ao distanciamento e pelo clássico? Como que isso mexe com ele? Como foi a questão do vestiário hoje? Pode ser uma mudança de chave na competição? Eu vejo que todo jogo para nós, ele vem exigindo muito da questão emocional, vem exigindo muito da questão psicológica nossa. Nós demonstramos isso contra o CRB, tomamos um gol numa infelicidade, num erro nosso, conseguimos nos manter no jogo, empatamos logo em seguida, e eu acho que esse amadurecimento, esse fortalecimento mental, ele acontece no dia a dia, durante o trabalho, no nível de cobrança que a gente tem em relação aos atletas. Eu sou um cara que eu não tenho vergonha de elogiar, mas eu também gosto das coisas acontecendo da maneira que a gente treina, e a cobrança ela é muito grande no dia a dia em relação a isso, e essa resposta ela vai nos fortalecendo. As vitórias vão nos fortalecendo mentalmente muito mais do que qualquer tipo de conversa, mas a gente procura no dia a dia fortalecer os nossos atletas para que nos momentos ruins que passarem no jogo a gente possa superar, porque eu vejo que nenhuma equipe no mundo consegue dominar o adversário durante os 100 minutos, 110 minutos. É no momento de oscilação que a gente tem que ter muito equilíbrio emocional e manter a nossa organização como a gente manteve hoje. Alan, 3 dias de preparação, pouco tempo de preparação para enfrentar um adversário complicado. O Sport venceu hoje o Botafogo, chega ali brigando pela liderança do campeonato. Queria que você projetasse essa preparação do Guarani nesses 3 dias e também o duelo contra o Sport. Vou tentar. É difícil logo depois de uma vitória você já projetar alguma coisa no vestiário, mas a projeção que a gente tem é da dificuldade. Eu conheço bem, tive no Náutico lá, sei como é que é a torcida do Sport, que nesse momento vai procurar fazer a diferença, mas como eu falei, acho que hoje serviu de um direcionamento para nós, do nosso entendimento de enfrentar um adversário dentro de campo e um estádio totalmente contra, empurrando esse adversário. Então eu vejo pela maturidade no nosso grupo, pelo que a gente vem fazendo no dia a dia, uma possibilidade sim de fazer um grande jogo, buscar um bom resultado, que é o que nos interessa. Esse Alan Al, técnico do Guarani, o técnico vitorioso do DEB 208 aqui no Moisés Lucarelli, do Pinheiro. Aproveitando, Heitor, o craque do jogo, o craque do Guarani. O do Guarani tá fácil, O autor do gol que quebra um jejum de 15 anos sem vencer na casa da rival Ponte Preta, Matheus Bueno é o craque do Guarani. E da Ponte, tem algum palpite? Da Ponte Preta complicado, hein? Eu daria melhor em campo pro torcedor que apoiou os 90 minutos, que cantou até o final, que não se envolveu na confusão do lado de fora. Mas em campo, no primeiro tempo eu gostei do Emerson. Acho que o Emerson foi quem se destacou um pouquinho no primeiro tempo da Macaca. No segundo tempo não tem condição nenhuma de eleger ninguém da Ponte, Edu. Parabéns pelo trabalho, Heitor. Eu é que agradeço sempre o convite de Carlos Batista, aliás, antecipando os parabéns pelo aniversário de amanhã. Papai Adilson Fredo mandou um grande abraço para você, viu, Edu Pinheiro, acompanhando a transmissão lá de Jundiaí. Opa, um abraço ali também, com muito carinho, viu, fã dele, viu? As narrativas 2005, sensacional. E fazendo um convite, amanhã às 10 da manhã na Rádio Bandeirantes tem Manhã Bandeirantes, você que acompanha todos os dias o Nossa Área com Carlos Henrique às 11h30. Chega um pouquinho mais cedo, às 10 da manhã, estamos juntos no Manhã Bandeirantes. Edu, uma grande noite para todos e até a próxima. Até a próxima, grande Heitor Fredo. O rapaz de Jundiaí. Vamos lá, ô Tigrão, você não falou o craque da Ponte, quer falar agora ou não? Falou Luan Dias,
Pra você, o craque do Guarani. Se dá vamos pro CH. CH, o craque CH. Dodô. Opa, tá escutando, Tigrão? Dodô. Oi, Dodô, tá aqui. Ok, beleza. Olha, terceiro gol do Sport. Gol do Julio Fernandes. O gol foi a 29, agora 42, terminando. Sport 3, Botafogo 1. Derrota do Botafogo. Interessa pra Ponte e pro Guarani. Oi, CH, o craque do jogo. Até em homenagem a ele, né? Eu gostei demais do Luan Dias, que jogou um futebol muito bom no segundo tempo. Mas ele perdeu o irmão, né? Fez gol da vitória. Para mim, o craque do jogo é Matheus Bueno pelo lado do Guarani. E na Ponte, o menos pior foi o Dodô para mim, Edu. É, bem lembrado. Faleceu o irmão do Matheus Bueno na véspera do jogo anterior, né? Contra o CRB, se não me engano. E ele faz o gol agora, beleza. Oi, Gleger, o craque, os craques. Matheus Bueno, lado do Guarani, e Dodô pelo lado da Ponte. Perfeito. Olha, o Vladimir Catarino, vamos lá, só do Guarani, o Vladimir Catarino. Fala, Edu, ouvintes desse apito final, meu voto vai para o Gabriel Bispo, né? Um jogo onde prevaleceu muito a marcação de ambos os times. O Gabriel Bispo ali no meio campo defensivo da equipe do Guarani foi praticamente perfeito na marcação. Por isso meu voto vai para o Gabriel Bispo. Edu? Perfeito. Então, olha, o Matheus Bueno tem 4 votos. Foi do Batista, foi do CH, foi do Gleger e foi do Heitor Fredo, né? Contra 2 do Landias, do Boles e do Tigrão, tá? É o craque do jogo. E Dodô já ganhou pelo lado da Ponte como o craque do jogo. Vamos lá, então, é o seguinte. Tá. Já o amigo Batista fala da Cortag. É o seguinte, ó. Derby na Rádio Bandeirantes, hein? Oferecimento temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato, entrega em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. E Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. E agora o gol do Derby. Erra o time da Ponte, domina Pacheco pela direita para Matheus Bueno, soltando para Heitor, para Matheus Bueno, entrada na área, pé canhoto, bateu, é gol! Do Bugre! Avante, meu Bugre! Na marca de 24 minutos passados, primeiro tempo, na evolução pela meia direita, lançamento na entrada da área, Matheus Bueno, arrumou na entrada da área e bateu firme, a bola entrou no canto baixo esquerdo do Luan Ribeiro, bateu lá dentro e fez chover. Matheus Bueno consegue um feito raro e alma repleta de sentimentos e de alegria, o sentimento inigualável da conquista por marcar um gol em derby. Matheus Bueno consegue o objetivo, deixa de ser mais um na multidão para se transformar em um dos artilheiros do derby. Matheus Bueno, 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 camisa 18. Ele, o autor do gol, abre o placar do majestoso Guarani 1, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu, Heitor Fredo.
hoje você tá com várias atribuições. Narrou o jogo inteiro, repetiu o gol do Guarani e agora o Batistão, fase maravilhosa. Me fale da Cortag. Cortag, hein, Batistão? Em cada produto que desenvolve, a Cortag usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes. Sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor, ou mesmo o hobbyista que faz suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para corte e assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos, soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo claro de conquistar e manter a sua preferência. Trabalhamos diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra. Para saber mais, siga @Cortag Brasil ou acesse cortag.com.br. Olha, vamos ao sorteio, hein? Primeiro sorteio valendo churrasqueira Mondial, mais o boné da Rádio Bandeirantes e um rádio portátil. Lembrando que tá com 49 em Recife, na ilha, Sport 3, Botafogo 1. E o Palmeiras lá, rapaz, deu uma descarregada lá, hein? Jogo do Palmeiras aqui, o plantão Valdemir Gomes não informou, mas eu informo que eu informei até 2-1 Palmeiras, Rafael Veiga. Aí, segundo tempo, empatou o Juventude com o Ronaldo, mas Rafael Veiga, o homem forte de Abel Braga, já faz o terceiro. Então está assim, ó, 2 para o Juventude, 3 para o Palmeiras. Nesse momento, o Botafogo tem 61 e o Palmeiras tem 60. Tá na cola, diferença de um pontinho. E o Botafogo também, falar pra você, foi na sexta-feira. O Botafogo marcou aos 46 segundo tempo com Chiquito Soares. Aos 48 empatou o Criciúma com Felipe Viseu. Ei, fogão, esse fogão não tem jeito. Vamos então ao sorteio. Pessoal que nos acompanha no YouTube, uma churrasqueira Mondial, boné da Rádio Bandeirantes e mais um rádio portátil. Depois tem rádio também, tem barbeador. São 3 prêmios na sequência. Esse é o primeiro, tá? Atenção. O nosso Lucas... O senhor tá fazendo, senhor Lucas? É? Nós estamos aqui... Gente, é um programa que tem aqui, tá? É um programa que tem aqui. É ela. Atenção, hein? Vai pra Valinhos. Alô, Valinhos. Alô, Valinhos. Eu vou ver se recupera aqui. Elizabeth? Elisabela. Elisabela com 2 L's, Santana Rodrigues. Peraí. Elisabela. Me ajuda aqui, Lucas. Santana Rodrigues. A produção vai entrar em contrato para você, viu, Isabela? Você ganhou então uma churrasqueira Mondial, boné e o radinho portátil para você sintonizar em 85,7 FM, faixa estendida, a nossa Bandeirantes, tá bom? Parabéns, Isabela. Atenção, daqui a pouco tem mais um rádio, modelo SK07, mais um boné da Rádio Bandeirantes e um rádio portátil. Depois eu tenho um barbeador Mondial, mais boné, mais um rádio portátil. E tem depois a camisa do Bugre, hein? Camisa do Bugre, porque assim, no Instagram, se você é torcedor do Guarani, tem um formulário só para torcedor do Guarani, você preencheu ali. Então todos que preencheram, claro, o formulário do Guarani, vão correr a camisa, o último prêmio. Agora, aqui 21-27, 1-0 Guarani. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Doutor Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Esco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda. E fora dela também. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Olha, informando que acabou Sport 3, Sport 3, Botafogo 1, hein? Sport 3-1. Sport 3-1 no Botafogo. E quarto gol do Palmeiras. Richard Rios. Juventude 2, Palmeiras 4. Estamos no segundo tempo. Estamos com 20 do segundo tempo. Ficha técnica do Derby 208. Majestoso, a ponte com Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel. Castro, Emerson, depois Hudson, Dodô, depois Everton Brito, Iago Dias, depois Matheus Regis, o Gé jogou o tempo todo e o Gabriel Novaes, depois Elvis. Elvis entrou a 18 do segundo tempo, a equipe do técnico Nelson Batista. Guarani com Vladimir no gol. O Pegoraro teve um problema durante a semana, mas ficou escondida a notícia. Momentos antes vem a escalação, Vladimir no gol, mas não pegou uma, teve um chute. Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Saluciano e Jefferson. Heitor, fazendo uma função diferente. Gabriel Heitor, depois o Marlon Maranhão. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, depois Lucas Araújo e Luan Dias, depois Pierre. João Vitor, depois Reinaldo e o Caio Dantas, depois o Bruno Mendes, pessoal que entrou aqui no finalzinho. Técnico Alan Aal. Quem apitou foi Hilton Pereira Sampaio, ele é de Goiás, é da FIFA. Olha, cartões amarelos, por incrível que pareça, pode ser que eu tenha cometido alguma bola aqui, é muito corrido, muita coisa para anotar, mas eu não percebi nenhum cartão amarelo pelo lado do Guarani. Todos da Ponte. Gé é o terceiro. Já não joga contra o Brusque quarta-feira. Elvis tomou cartão amarelo assim que entrou, é o segundo. Hudson foi amarelado, é o terceiro. E Joilson também foi amarelado. O gol foi do Matheus Bueno a 24 do segundo tempo. Público 16.762 e a renda 234.460. Final, Ponte 0, Guarani 1 e a ficha técnica no apito final. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato. Entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Todo jogo é igual? Tá maluco? Na KTO.com, cada jogo é único. Tem ganho antecipado para times que abrem 2 gols de diferença. Odão para palpitar com mais emoção e muitas outras vantagens para você jogar junto. E com responsa, hein? O lance do jogo é sempre imprevisível. Por isso, acesse KTO.com e aproveite. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Refletor de LED BF 200 watts, R$ 31,50. Lâmpada bulbo LED 9 watts, R$ 1,69. Refletor de LED BF 100 watts, R$ 21,90. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. Não é só um cartão, é o parceiro ideal para suas compras. Com o cartão Sicredi Mastercard, você e o Léo Santana têm benefícios exclusivos. Pode pagar usando a carteira digital por aproximação e ainda acumular pontos para trocar por milhas e cashback na fatura. Fale com seu gerente Sicredi e confira qual é o melhor cartão para você. E se não é associado ainda, acesse sicredi.com.br/cartões, abra sua conta e peça o seu.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Olha, gol do Juventude, Edson Carioca marcando a 21 segundo tempo, jogo quente, hein? Agora 3 para o Juventude, 4 para o Palmeiras. Nesse momento o Botafogo tem 61, o Palmeiras tem 60. Olha, terminando o jogo lá em Recife, 3-1 para o Sport em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Então é o seguinte, Botafogo 16º com 36, acabou. A Ponte 17ª 35, Brusque 33, Ituano 31, Guarani 31 também. Então a diferença do Guarani diminui, empurra a Ponte para o Z4 e uma diferença de 5 pontos do Guarani para o Botafogo de Ribeirão Preto. Pois não, há um chamado aqui, tem coisa corrida aqui, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Atenção, oi Tigrão, pois não? Não, acabou, né, lá, né? Já encerrado. Encerrou isso, encerrado lá. Já encerrado. 3-1 pro Sport. Vamos lá, já o sorteio, tá? Eu tento aqui a defesa. Antes da defesa, o amigo Batista fala do 3-3 Obra. Seja em um derby grande como Ponte Preta e Guarani, ou em uma obra, sai vitorioso quem toma as melhores decisões, como um verdadeiro camisa 10. E sabe quem pode ser o craque hoje? Você aí de casa que está em obra e precisa economizar. Conheça a 333 Obra, o mercado da construção. Através do site ou então pelo WhatsApp você compra materiais de construção online na palma da mão, sem sair de casa. E eles ainda te entregam em 24 horas na sua obra. E acredite, com frete grátis. Para te ajudar, a 333 Obra garante o melhor preço do cimento Votoran. É isso mesmo, melhor preço do cimento Votoran da sua região. E cobre o valor caso você encontre um preço menor. Para você que vai fazer a primeira compra, ela ainda libera o cupom Campinas20, que garante 20% de desconto na primeira compra, a partir de R$500. Consulte os termos do site, acesse 333obra.com.br ou chame pelo WhatsApp. Anote aí, 11 é o código de área e o número 4572-4545. 333 Obra, o mercado da construção.
Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Já mais um sorteio, Gente, a defesa, os nossos comentaristas já poupando vocês e pedindo desculpa, né? O jogo inteiro, gente, eu só tirei 3 lances. 3. Aquele chute do Dodô, deixa eu ver se deu alguma coisa no intervalo, né? Mas não deu tempo. E raspou 10 minutos. Essa defesa aqui e o gol do Matheus Bueno. 3 lances eu tirei o jogo inteiro. Então a defesa só tem uma. E a defesa do jogo foi essa. 13 do segundo tempo. O Luan Dias, ele recebe de Caio Dantas dentro da área, lá no gol da Fepasa. O Luan Ribeiro sai, fecha o ângulo, esticou o braço e faz a defesa. Cara a cara, queima a roupa, salvando a Ponte até então. Tomou um gol depois. Mas, se não me engano, o amigo Batista na narrativa fala João Vitor. Mas depois ele consertou mais pra frente. A defesa do jogo foi essa. E vem, domina o time do Guarani. João Vitor, a pancada, defendeu o Ribeiro. Com a palma da mão, tira. Voltou, Luan Dias dominou, rolou para Matheus Bueno, partiu lá pela esquerda, gira o corpo em cima da marcação para João Vitor, tentou a tabela na entrada da área, não completou. Eu quero o detalhe, a defesa do Luan Ribeiro, Heitor Fredo. Melhor participação do goleiro da Ponte até aqui na partida, numa tabelinha entre o Luan Dias e Caio Dantas. O camisa 10 saiu livre, tentou encobrir o goleiro da Macaca, que se esticou, levantou o braço e evitou o que poderia ser o primeiro gol do Guarani na partida. Segue 0-0 no majestoso. Tá aí o Heitor Fredo, então na narrativa ele já bate ao martelo, né? Luan Dias, cara a cara com o Luan Ribeiro, tabela do Caio Dantas, foi a defesa do jogo. 1-0 Guarani, vamos pro sorteio então. Atenção, valendo agora um rádio Mondial, modelo SK07, ele é maior, né? É um rádio maior que o rádio portátil, um rádio Mondial, modelo SK07, mais boné da rádio, e um rádio portátil, 2 rádios, um grandão pequenininho, um pra fixar, outro pra levar, olha que beleza. É o segundo prêmio, hein? O primeiro prêmio é churrasqueira, boné e rádio portátil. Ganhou a Isabela Santana Rodrigues. É de Valinhos, tá bom? É de Valinhos. Ok, beleza. Nossa, saiu algum gol por aqui? Aqui, taiado aqui na rádio. Deus do céu, pessoal do FM. O que será que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Vamos lá. Até me perdi aqui, um grito terrível. Pelo amor de Deus, pega fogo alguma coisa aqui. Que é isso? Vamos pro sorteio, vamos lá. Já foi, tá rodando. Olha, mais uma mulher, Rosana Aparecida da Silva Menezes. Ô, Rosana, parabéns, hein? Deixa eu anotar aqui, Rosana é que Aparecida, vou tentar recuperar seu nome aqui. É que o programa é danado, e dá uma chance só. Rosana da Aparecida, Silva Menezes. Da Silva Menezes. Isso, me ajuda aí, Tidão. Menezes. Beleza. Ganhou então o Rádio Mondial, SK07, boné da rádio e a rádio portátil, tá bom? Daqui a pouco tem mais 2 aqui, hein? Eu tenho o barbeador Mondial, mais o boné, mais rádio portátil e o quarto último prêmio, camisa do Guarani, tá? Fiquem atentos que nós vamos então para o sorteio. Agora, 21h45, daqui a pouco o gabarito, hein? O Tigrão, Gleger e CH analisando aí, Ponte Guarani, 1-0, Matheus Bueno, terminado um tabu de 15 anos, sem vitória no Majestoso. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Tarefas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Atenção, torcedor do Guarani! A hora de se tornar um sócio campeão é agora! Garanta 20% de desconto no valor do plano titular e 50% para seu dependente. Venha viver a emoção de torcer para o Guarani, pagando muito menos. Válido para novos planos e renovações. Mas atenção, essa oferta é válida até 31 de outubro de 2024. Não perca tempo. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato. Entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Ei, torcedor, precisa comprar material de construção e economizar? Conte com a 333 Obra. Em compras pelo site ou WhatsApp, ela garante o cimento Votoran mais barato com entrega em até 24 horas e frete grátis. Para a primeira compra,
compra, utilize o cupom Campinas20 e ganhe 20% de desconto em compras a partir de R$500. Acesse www.333obra.com.br ou chame no WhatsApp 11 4572 4545. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Só na Sodimac, só na Sodimac. Construção e decoração, a maior variedade de produtos na sua mão. Tudo que você precisa pra reformar, até mão de obra você pode parcelar. E se achar preço mais barato por aí, pode trazer que a gente vai cobrir. E o melhor espera que eu te conto, ainda leva 10% de desconto. Só na Sodimac, só na Sodimac. Aproveite em sodimac.com.br, na loja ou no app. Sodimac. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Gleger, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o segundo tempo. Pra você, Tigrão. A defesa? Não, é o conceito do jogo. E jogo fraco, jogo ruim. Jogo ruim. E pra você, CH? Jogo regular, melhor o segundo tempo. 1-0 Guarani, gol do Matheus Buena, 24 segundo tempo. O especialista em goleiro, seu Greg Zorzin. Luan Ribeiro, resumindo, o jogo não teve nada, né? Pouquíssimas coisas. A defesa que ele fez cara a cara, com o Landias a 13 do segundo tempo. Saiu, fechou o ângulo, tal, espichou o braço. E se ele teve culpa no gol, hein, Zorzin? Não teve culpa no gol. E por essa defesa, o conceito regular. Luiz Felipe, na lateral direita, Tigrão. Discreto demais. Conceito ruim. Não apoiou e Guarani, segundo tempo, deitou e rolou no setor dele, o setor do lateral direita da Ponte. Dupla de zaga, Joilson e Nilson Júnior. E aí, o que você achou, CH? Os dois, regular. João Gabriel, na lateral esquerda, em Gregor Zorzin. Jogou o tempo todo, mais uma vez jogando de lateral direito, de ofício, veio da base, mas jogou na lateral esquerda. Como é que ele foi, Zorzin? Regular. Vamos lá, o Castro, Tigrão. O Castro, ele roubou uma bola interessante, a 10 do primeiro tempo, que chegou no Gé, o Gé chegou no Dodô, Dodô chutou e raspou, raríssimo a Ponte chutando. Bom, teve também erros do Castro aqui, como a 35 do segundo tempo, ele entregou errado, era um contragolpe, entregou errado, essas e outras, o Castro, Tigrão. Errou mais passe do que espírita amador, conceito ruim. Emerson, volante, outro volante da Ponte, o CH. Não gostei, conceito ruim. O Dodô, como é que ele foi, o Gregor? O Dodô teve aquela chance, ele teve duas, esse chute fora da área, uma no final do primeiro tempo. Mas ele concluiu, não sei se foi no pé errado e tal. Foi uma bola em que o Gé entregou para o Gabriel Novaes. Gabriel Novaes, ele cruzou. Aliás, o Gabriel Novaes dentro da área. Preparou para o Dodô um pouco mais atrás, mas ele finalizou. E aí o Dodô, hein, Gleger? Para mim o melhor da Ponte, conceito regular. Iago Dias, foi até 30 do segundo tempo, Tigrão. Produziu nada, conceito ruim. Gé jogou o tempo todo, CH, e tomou amarelo de cara, deu uma entrada em Jefferson, isso foi 16 do primeiro tempo. O Gé não jogava desde 30 de agosto contra o Santos na Vila, se machucou, voltou hoje, logo de cara leva amarelo, o terceiro já não pega o Brusque, chance assim do Gé e tal, não me lembro, uma outra assistência ele preparou. O Gé como é que foi? Nitidamente fora de forma e intranquilo, para variar. Conceito ruim. Gabriel Novaes, Zorzinho, foi até 18 do segundo tempo. Fez pouco, né? Esperava mais dele, conceito ruim. Bom, agora os três participando, com pitacos. Tigrão começa, Nelsinho Batista. Por aquilo que ele... dizendo que depois entrou Hudson, Everton, Matheus Regis e Elvis. O Elvis logo de cara...
entrou a 18 do segundo tempo e foi amarelado. Então vocês vão falar o seguinte, se vocês querem falar dos que entraram na Ponte e análise do Nelsinho Batista, por aquilo que ele escalou, mas outra vez João Gabriel na lateral esquerda, deixando o Elvis no banco, enfim, esse meio de campo aí. Oi, Tigrão, começo com você, dos que entraram e Nelsinho Batista. Os que entraram todos não acrescentaram absolutamente nada e o Nelsinho escalou corretamente. Para mim acertou, porém não conseguiu impregnar no time o espírito de derby. O time da Ponte foi uma vergonha, um arremedo. Tomou o gol e não reagiu. E poderia ter tomado o segundo, o terceiro, uma vergonha. Então, o conceito dele é o conceito dos comandados dele. Não tem como desdobrar uma coisa da outra e separar uma coisa da outra. O time não jogou. A Ponte não estava em campo. Conceito péssimo. Olha, é o seguinte, a informação que chega é que não vamos ter a coletiva do Nelsinho Batista, tá? Não teve... Melhor, né? Oi? Melhor. É. Melhor nem falar. Melhor nem falar. Não, simplesmente isso. Nada de buchicho e tal. Nelsinho Batista hoje não teve a coletiva. CH, dos que entraram e o Nelsinho Batista. Então, daqueles que entraram, não tenho que comentar nada, porque eles não acrescentaram nada. O Nelsinho Batista, resumidamente, para mim, neste jogo, escalou errado, trocou tardiamente, estratégia equivocada e o time não tinha espírito de derby. Conceito para o Nelsinho no jogo de hoje, péssimo. Não teve espírito de derby. Sinceramente, eu nunca vi a Ponte no majestoso derby não chutar uma no gol. Nelsinho Batista, como técnico, 1 empate e 4 derrotas. Como jogador, teve 8. 3 vitórias e 5 empates, não perdeu. E aí, Greger, Nelsinho Batista? Acho que errou na estratégia, né, Edu? Errou na estratégia, é aquilo que eu falava da pilhagem antes do jogo, né? Acho que faltou um pouquinho. Às vezes extrapola, mas às vezes falta também. Acho que faltou um pouquinho para a Ponte, principalmente na volta do intervalo, onde poderia ter dado um chacoalhão no time que não tinha jogado absolutamente nada no primeiro tempo. Conceito ruim. Faz o terceiro, Rafael Veiga, como joga, não? Mais um gol dele, terceiro no jogo, é o 5º gol do Palmeiras. O gol foi aos 44, agora 47. Juventude 3, Palmeiras 5. E agora tá 5. Tá diferença de 1 ponto, né? O Botafogo tem 61, o Palmeiras tem... Diferença de 1 ponto, tá? Diferença de 1 ponto. Greger, eu sigo com você, vamos lá pro Guarani, daqui a pouco mais um sorteio, tá bom, gente? Vladimir, o goleiro, não pegou uma, pegou inclusive o uniforme, entregou pro roupeiro, pode entregar aí pro jogo de quinta-feira em Recife, ou pra mim, ou pro Pegorari. E aí, Greger? Assistiu o jogo sem pagar o ingresso. Conceito regular. Ô Tigrão, pra mim continuar, vou precisar de um favor seu, tá? Eu tô com a escalação evidente aqui do Guarani. O menino Heitor, eu coloco onde aqui? Porque entrou com o Pacheco e com o Heitor. Coloquei no meio aqui, teve uma função... Eu vou fazer o seguinte, já começo com você, é sua vez mesmo, você já começa falando do Heitor, um coringa, porque a escalação Pacheco e Heitor juntos, né? Em função da contusão do Anderson Leite, volante, então a AL colocou Heitor para fazer que função, como é que ele foi, Heitor errou alguns passes também, cobrou uma falta no primeiro tempo, logo de cara, o Caio Dantas sofreu uma falta, o Heitor cobrou, bateu na barreira e bate na rede. Do lado de fora. Essas e outras, a função do Heitor, coloca onde e o conceito dele? Com a bola, ele era o homem da segunda linha ofensiva, lá direito, jogando quase como um ponta, às vezes vinha por dentro, mas predominantemente mais aberto pelo lado direito, e sem a bola, ele era o anjo da guarda ali do Pachecão, né? Ele voltava, recompunha, dava ali aquele primeiro combate, uma atuação tática interessante, e individualmente apenas regular. Exatamente, 5-3, a diferença é 61 contra 60. 61 pontos do Botafogo, 60 do Palmeiras, tá? Vamos lá, CH, o que você achou do Pachecão, lateral direito? Protocolar, Edu, não teve problema não, regular. Douglas Bacelar e Matheus Salustiano, a dupla de zagueiro, comecinho, alguma coisinha aqui, outro lá, mas no geral, hein, Greger, como é que foi? Regular, os dois. Jefferson, contestado, né? Jefferson, lateral esquerdo, não sei se fez o arroz com feijão, como é que foi, hein, Tigrão? Fechou bem o setor, não comprometeu, regular. Gabriel Bispo,
e Matheus Bueno. Deixa eu fazer esses dois aqui, tá, o CH? Gabriel Bispo e Matheus Bueno. Matheus Bueno que fez o gol, em CH. Meu campo do Guarani jogou muita bola no segundo tempo. Conceito regular para o Bispo, conceito bom, até por uma homenagem ao Bueno que perdeu o irmão, o craque do jogo, Edu. Luan Dias recebeu aqui alguns votos de craque do jogo. O Luan Dias que teve uma chance de fazer cara a cara 13 no segundo tempo. O Luan Ribeiro acabou defendendo. Essas e outras do Luan Dias, né? E aí, o conceito dele, hein, o Greger? Fez um jogo muito bom. Conceito bom para ele, Edu. Só não foi melhor porque o Matheus Bueno que fez o gol, né? Conceito bom pro Luan. Tigrão, João Vitor, não anotei nada do João Vitor, como é que ele foi? Taticamente importante, voltando, recompondo. Ele hoje jogou do lado esquerdo, né? E ofensivamente ele participa daquele lance que teria dado o primeiro gol pro Guarani. Fez uma tabela bonita ali com o Luan Dias. Que o Luan sai, fecha o ângulo e faz uma bela defesa. Acho que uma atuação consistente, taticamente falando, e um conceito regular. CH, o Caio Dantas, chance não teve. Ele sofreu uma falta perigosa logo no começo do jogo, gol de entrada aí, que o Heitor bateu na barreira, foi lá para a rede, lado de fora. O Caio Dantas, ele faz 1-2, né? Faz a tabela com o Luan Dias, em que o Luan Ribeiro faz a defesa do jogo, antes do gol, né? Foi o que mais sofreu faltas no Guarani e é o artilheiro ainda da Série B, Caio Dantas. Só para informar que o jogo do Palmeiras acabou. 3 Juventude, 5 Palmeiras, com 3 gols de Rafael Veiga. Que coisa, hein? Tá encostando no Botafogo. Bom, como diria aquele outro, né, CH? 3 gols e mais nada. Mais nada. Meteu 5 fora de casa. Botafogo. Vai botafogar de novo, hein? Vai botafogar de novo, hein? Ô Edu, Caio Dantas, regular. Vocês estão indo muito bem. Olha, eu vou fechar com o palpite com vocês aí os próximos jogos, tá? O Alan Al, os 3 participando. Começo com o Zorzin, né? Dos que entraram, se quiser falar alguma coisa também, Marlon Maranhão, Lucas Araújo, Pierre, Reinaldo, Bruno Mendes. Aqui foi tudo no finalzinho, né? Alan Al, surpresa, Heitor, o Coringa. E Vladimir do gol porque Pegorari se machucou, essas e outras. Alan Al, hein, Gleger? Acertou demais na escalação, soube a temperatura exata de pilhar o time. As mudanças oxigenaram e mantiveram o Guarani no mesmo nível, tanto que o Guarani estava mais próximo do segundo gol do que a Ponte do gol de empate. Então eu gostei do trabalho do Alan Al hoje. E gostei da coletiva dele também. Foi muito bem o Alan Al. Conceito bom para ele, Edu. Ele foi mais objetivo. Normalmente ele fala bastante, hoje ele pegou... Exatamente. Foi bem. E o Alan Al, ele disputou um derby no dia 5 de maio de 2021. Foi 3-1 para a Ponte, majestoso, tá? Hoje foi a primeira vitória dele comandando aí o Guarani. Oi, Tigrão, como é que foi Alan Al? A estratégia correta. Primeiro tempo ele cozinhou o jogo. Segundo tempo subiu as linhas. Percebeu que o bicho não era tão feio, que o estádio era um ambiente hostil para o Guarani, mas que se o Guarani pusesse a bola no chão, ia envolver a Ponte. Estudou direitinho, escalou direito, subiu as linhas, envolveu a Ponte, ganhou o jogo, está de parabéns e o conceito dele é bom. Oi, CH, Alan Al. Estratégia boa, execução melhor ainda. E fez o que um treinador de futebol tem que fazer no intervalo do jogo. Ajeitou o seu time e o time dele voltou melhor. Então, escalou certo, deu certo o negócio do Heitor. É aquela história, né? O certo no futebol, o que dá certo. E deu certo a escalação do Heitor, não é? Eu fui contrário, mas na prática deu certo. E o time dele vibrou dentro do campo. Parecia que estava jogando no brinco. Tamanha a tranquilidade no segundo tempo da equipe dele. Conceito do Alan Al. Bom. Espera um pouquinho que não terminou não, né? Um momentinho só, por favor. Vocês vão palpitar aí. Projeção, próximos jogos. Faltam 6. Vamos pro sorteio. Valendo aí um barbeador Mondial, boné da Rádio Bandeirantes e Rádio Portátil, hein? Agora o barbeador Mondial, boné e Rádio Portátil. Se por acaso for uma mulher que ganhar, vai presentear alguém da família com o barbeador, tá? Mas vai ter um boné e o rádio.
Até agora só deu mulher. Vamos lá pro sorteio? O primeiro foi a Elisabela Santana Rodrigues de Valinhos. A Elisabela ganhou churrasqueira Mondial, boné e rádio portátil. O segundo foi a Rosana Aparecida da Silva Menezes. A Rosana ganhou o rádio Mondial, modelo SK07, boné da rádio e um rádio portátil. Rosana, você vai gostar, rádio pra tudo quanto é lado na tua casa, hein? Um fixo e um portátil, tá? Sensacional. Já tá rodando? Vamos rodar então? É que eu não tô vendo aqui, rapaz. Precisa mudar a tela aqui. Falei, coloca no jogo do Palmeiras, ele colocou, mas não tô vendo aqui o YouTube. Nosso Lucas Pessoa mudando aqui. Nossos comentaristas hoje vão esperar mais um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Projeção, os próximos jogos de Ponte e Guarani. Guarani ainda na última colocação, mas diminui a diferença. Atenção, Maísa, Fábio. Quem? Sou Edu? Ederson, porque é babeador, hein? Mas é o seguinte, isso aí é um programa da rádio. Então, vai votar Ederson. Rodrigues Gomes. O Guarani teve um volante, Ederson, 81. Ederson faleceu porque Rodrigues. A família. Escuta, não é parente do Tigrão, não, hein? Não é. Não é parente do Tigrão. Ederson Rodrigues Gomes. Parabéns, Ederson. Tá? A produção vai entrar em contato. Bom, eu começo com o CH. CH é o seguinte. Então vamos lá. A Ponte é 17ª, agora sim, zona de rebaixamento pela primeira vez com 35. Brusque, 33. Ituano, 31. Guarani, 31. Tá? Diferença do Guarani diminuiu. Diferença do o Botafogo fora com 36 diminuiu para 5 pontos. Vamos lá. O Guarani tem pela frente o Sport em Recife, quinta-feira agora. Recebe o Novo Horizontino, que vem de 3 derrotas. Pega o Goiás em Goiânia, não sei se sonhando ainda o Goiás com acesso. Recebe o Amazonas, que já escapou. Vai até Brusque, não sei se na penúltima rodada como vai estar a situação do Brusque. Último jogo, Guarani e Ceará. Tá. Sua projeção. Ou seu palpite. Ou o que você acha? Você quer projeção de quantos pontos que o Guarani vai fazer até o final do campeonato, é isso? Pela situação em si. No geral, o que você acha? Tem que vencer quanto, CH? Me ajuda aí. Tá com 31? Tem que vencer pelo menos 4. Tem que vencer 4. Tem que vencer 4. 4 de 6, né? Eu acho que ganha 3 e empata 2. Tá. E agora... Eu acho que esse resultado contra a Ponte vai dar muita moral pro time. Sem dúvida. E agora a Ponte. A Ponte tem Brusque, são 3 em casa, 3 fora. Mesma coisa do Guarani. A Ponte em casa, Brusque, Paysandu, Sport. Fora, Mirassol, Vila Nova. E o último jogo da Ponte é com o Avaí em Floripa. A Ponte faz 10 pontos daqui até o final do campeonato. Um grande abraço, um ótimo domingo, boa semana, CH. Para você também, um grande abraço a todos e até a próxima. Oi, Zorzinho. Mediante aquilo que já dissemos aqui, os próximos jogos, qual que é a sua projeção? Edu, eu acho que o Guarani, depois dessa... Aliás, são 2 vitórias consecutivas, né? Depois dessa vitória em cima da Ponte aí, traz moral pro time. Apesar de ter confrontos muito duros, eu acho que o Guarani consegue se livrar. Acho que ele precisa de 4 vitórias, concordo com o CH, e acho que ele consegue. E a Ponte, desses jogos que ela tem pela frente, eu acho que ela consegue também 4 bons resultados. Inclusive já na próxima partida contra o Brusque, eu acho que ela vence o jogo jogando no Majestoso, Edu. Faz 12 pontos também. Ótima semana, Zorzinho. Para você também, Edu. Um grande abraço. Muito bem, olha, Derby na Rádio Bandeirantes, em oferecimento temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre sempre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 33 Obra.
cimento mais barato, entrega em 24 horas, frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br e Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Oi? Pera um pouquinho só. Vou marcar aqui. Não, mas eu tenho que... O Tigrão, a projeção dele, pra encerrar com o mestre Tigrão. E aí, Tigrão, você quer que eu repita os próximos jogos? Vamos lá. Guarani. O Guarani, Ponte e Guarani, 3 em casa, 3 fora, tá? Vou fazer diferente com você, que eu não tenho toda essa pressa. Vamos fazer assim, ó. Você fala o jogo e eu falo o número de pontos por jogo seco, assim, na lata. Muito bem. Então, bora. Quinta-feira, em Recife, Sport e Guarani, na ilha. Empata, 1 ponto. Guarani e Novo Horizontino aqui. Novo Horizontino veio de 3 derrotas, hein? Vence, 4 pontos. Vence, 4. O Goiás lá. Empata, 5 pontos. Olha, vocês prestem atenção que o Tigrão tá numa fase maravilhosa. Ele falou que o Gé ia jogar, começou. Que o Elvis ia entrar 16, entrou pouca diferença, que o rapaz 18. se machucou. 18. Ele acertou as projeções aí. Vamos lá, Guarani e Amazonas aqui. 3 pontos, vai para 8 pontos. Brusque na penúltima lá em Santa Catarina. Ganha, 11 pontos. Guarani e Ceará, última rodada no Brinco. Vai depender do seguinte, pode ser que o Ceará já venha jogar com o Guarani classificado, já com acesso garantido, né? Com acesso garantido. Então o Guarani já teria 11. Se acontecer isso, o Guarani ganha do Ceará. Se o Ceará vier precisando do resultado, vai ser complicado. Eu digo para subir, que o Ceará cresceu muito, né? Então, eu vou tentar projetar assim, o Ceará já vem aqui com acesso garantido. Aí o Guarani ganha 14 pontos, com 31, 45. Escapa. Muito bem. A Ponte, quarta-feira, 19 horas, em Ponte e Brusque, sem Gé. A Ponte, eu não vou nem falar jogo a jogo. Posso fazer só uma... Pode, exatamente. É que eu também só compilar. Se a Ponte jogar o que ela vem jogando, sabia que a Ponte... é o pior time do segundo turno. Disparadamente a lanterna do segundo turno. É. Se ela continuar assim, ela não faz nenhum ponto. Que ela perdeu em casa, ó, todos os times que estavam atrás. Ela perdeu para o Ituano, ela perdeu para a Chapecoense, ela perdeu para o Operário, eu não vou lembrar todos, e perdeu hoje para o Guarani, que fez uma bela partida no segundo tempo, mas estava atrás da Ponte, 7 pontos. Então, a Ponte, no momento, é o pior time do campeonato. Então, qual que é a projeção para encerrar? Ou ela muda tudo, e esses jogadores que hoje tomaram o gol e ficaram lá amarelando, não tiveram nenhum poder de reação, jogadores que não honraram as 17 mil pessoas que estavam no estádio, e mais todas aquelas da torcida da Ponte, que estavam ouvindo no rádio, vendo pela televisão, acompanhando pela internet. Enfim, foi um desrespeito, foi uma vergonha. O time da Ponte tomou o gol e não passou do meio de campo, não acertou um passe. Se a Ponte for jogar assim os 6 jogos, ela cai em último. Ela não faz nenhum ponto e cai com 35 pontos na última colocação. Agora, vai mudar, vai ter uma injeção de ânimo, vai ter mudança de comportamento, vai ter mudança de estratégia. Eu vou esperar. Por exemplo, esse jogo em casa com o Brusque está cheirando prenúncio de tragédia. Que o Brusque precisa do resultado. Perdeu em casa para o CRB. Está lá amarrado na antepenúltima colocação. O que vai acontecer? O Brusque vai olhar tudo que está acontecendo e vai ver que a Ponte é o grande saco de pancadas do campeonato no segundo turno. Eles vão falar, nós temos que ir lá e ganhar também. Esse jogo já vai sinalizar se a Ponte vai mudar, vai futebolisticamente falando, entendam o que eu vou dizer.
futebolisticamente falando. Se esse time vai criar vergonha na cara ou se ele vai continuar sendo esse time sem vergonha, futebolisticamente falando. O jogo do Brusque já vai mostrar isso. Se for desse jeito que tá, não é que não ganha um jogo, não ganha nem um ponto mais e cai com 35 em último. Agora, tem chance, está um ponto só atrás do primeiro fora da zona. É questão de fazer aí 3 vitórias em 6 jogos. 3 em 6 jogos. É difícil? Muito difícil. Mas não é porque a probabilidade de ganhar 50%, é porque o time não joga nada. O time não reage. O time é o circo dos horrores. O time é um time frouxo, flácido. E hoje passou vergonha no segundo turno. No segundo tempo, perdão. O Guarani pôs a Ponte na roda no segundo turno. E todo mundo que estava vendo o jogo, inclusive todos os torcedores da Ponte, vão concordar comigo. Então vai ser assim, cair em último. Agora, vai mudar? Eu não vou fazer projeção, porque eu prefiro esperar o que é que vai acontecer, que o time não joga. Ora, se ele joga o pior futebol entre os 20, atualmente, já jogou mais. Se esse time é o lanterna disparado do segundo turno, eu vou ficar aqui iludindo a torcida, ou muda tudo, ou cai em último. É isso aí, Edu. Beleza, olha, já o sorteio, tá? Tigrão, é o seguinte, eu tenho que encerrar, tô em cima do laço. Não teve a coletiva do Nelsinho Batista, não sei, vai ter surpresa amanhã. O Herbelinho disse aqui pro Batista na última entrevista, Nelsinho não sai. Nessa situação, não sei. Herbelinho mandou embora. Você lembra aquele derby no Brinco? 3-0 Guarani, ele mandou o Gil Socrano embora. Isso foi no dia 19 de fevereiro de 2022, Paulistão, e depois a Ponte acabou caindo. Aí chegou o Hélio e tal, teve mais alguém, acho que foi o Felipe Moreira, não sei. O Hélio chegou nos 4, 5 jogos finais, a Ponte foi rebaixada, e aí começou a Série B. Então, derby no Brinco de 2022, 3-0 Guarani, logo após a partida, Herbelinho demitiu o Gilson Klein. Amanhã, não sei se vai ter pronunciamento, como vai ficar a situação, como é que fica? Vamos aguardar. Diga para você um grande abraço, uma ótima noite, boa semana! Eu acho pouco provável que ele seja demitido. Agora, tem aquela outra saída pela direita, né? Ó, você não vai ser demitido, você quer se demitir? Pode ser. E o Nelsinho também é um cara realizado na vida, não vai ficar aí passando vergonha até quando? Pode ser que ele chegue e fale, ó, eu vou dar uma oportunidade aí pra Ponte, que eu sou ponte pretano, sai de forma honrosa. Pode ser, pra mim não vai ser surpresa. Sai de forma honrosa, ó, eu vou dar uma oportunidade de alguém reverter, porque eu não tô conseguindo fazer. Agora, o presidente chegar e falar, ó, troquei, acho menos provável. Agora, por iniciativa do Nelsinho, às vezes até negociada, eu acho que pode acontecer para os 6 jogos finais. Porque realmente o time não reage, né? O time não reage e é isso aí. Um abraço, Edu. Até a próxima, viu? Se Deus quiser. Muito obrigado. Para você também, ótima semana. Depois do Batistão falar da KS Tubos, mais o último sorteio, a camisa do Guarani, hein? Já. Oi, Batistão, KS Tubos. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Encontre ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial, com atendimento para a cidade de Paulínia e toda a região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria e esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. A KS Tubos tem parceria com as melhores marcas do mercado: Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Ligue 19, que é o código de área, e o número 38338900, ou vá conferir direto na KS Tubos, Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, ao lado do posto de gasolina
Rodoshopping. KS Tubos tem tudo o que você precisa e com o melhor preço da região. Acesse kstubos.com.br. Vamos ao sorteio, último sorteio valendo uma camisa do Guarani. Bugre venceu 1-0, gol do Matheus Buena, 24 no segundo tempo. Público majestoso, 16.762. Não tivemos a coletiva do Nelson Batista. Alan Aal falou, né? Heitor Fedro acompanhou. Teve uma brigaiada no final do jogo aí, portão de entrada e tal. Confronto com a Polícia Militar também, confronto entre torcedores. Mas espero que nada vá para a súmula, né? Porque não foi dentro de campo, né? Então, a ponta me tomou providência, PM e tal. Vamos lá, vamos ver se será outra confusão. Já tá aparecendo no YouTube, hein? Pessoal no YouTube, eu vou repetir aqui os ganhadores, tá? Primeiro, segundo, terceiro prêmios. E agora o quarto e último prêmio, camisa do Guarani. É pra ele ou pra ela? É ele, Vitor da Silva Santos. Victor da Silva Santos. É que eu não escrevo tão rápido assim. Victor. É Victor? Victor. Votou Victor. Peraí. Victor da Silva Santos. Ganhou a camisa do Guarani, mais o boné e mais o rádio portátil. Parabéns, Victor. A produção entra em contato. A gente está com o seu Instagram, seu endereço aqui, tá bom? Fiquem tranquilos que vai entrar em contato, tá? Então vamos lá. Primeiro prêmio, valendo uma churrasqueira Mondial, mais o boné, mais o rádio portátil, Elisabela Santana Rodrigues de Valinhos. Segundo prêmio, um rádio Mondial, modelo SK07, mais boné da rádio e um rádio portátil. O que significa, seu Edu? Rádio modelo SK07, é um rádio maior, não sei exatamente que tamanho que é, mas é um rádio maior, mais um radinho portátil, mais boné. Quem ganhou foi a Rosana Aparecida da Silva Menezes. Terceiro prêmio, barbeador Mondial, mais boné da rádio, rádio portátil. Quem ganhou? Ederson Rodrigues Gomes. Ederson Rodrigues Gomes. E agora, ganhando uma camisa do Bugre, boné da rádio e o rádio portátil, Vitor da Silva Bueno. Todos ganharam o rádio portátil, né? Para você sintonizar em 85,7 faixa estendida, tá? Só quem tem rádio mais moderno, quem tem carro, assim, um pouco mais moderno, né? De quanto tempo pra cá, hein, Lucas? O rádio... Hoje o carro, de uns 3, 4 anos pra cá, nos carros já tem faixa estendida. Meu carro é 2019, já tem rádio estendido, tá? É um Fusca, mas... Você entendeu? Não, tô brincando, não é Fusca não. Mas já tem faixa estendida, tá? Então, mas faz uma falta a M1170. Vocês não queiram saber como fiquei chateado, cara. Trabalho aqui há muito tempo, viu? Mas infelizmente terminou quando? Foi em novembro, né? Outubro, novembro. E terminou a M1170. Faz muita falta, porque o tal da faixa estendida nem todo mundo tem no rádio. Em casa, os radinhos agora... Você não acha com tanta facilidade assim no mercado, né? Mas já vem, tá? No camelódromo aí tem os rádios novos, já vem com faixa estendida 85,7. Olha, eu volto já no Indica Bola, 22h25, 1-0 Guarani, eu volto já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato. Entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de
desconto. Acesse 333obra.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Olha, essa Série B, essa rodada foi longa, começou na quarta-feira, dia 16, hoje é dia 20. Olha só, em quarta-feira, Chapecoense 3, Santos 2. Na quinta-feira, América Mineiro 2, Goiás também 2. Na sexta-feira, Brusque 1, CRB de virada 2. Amazonas 2, Avaí 1. Avaí também.
como o Atlético. Minas, o agregado 3-2 para o Galo. A grande final da Copa do Brasil é Atlético Mineiro e Flamengo. Olha, deixa eu ver aqui o Brasileirão. Nós tivemos na quarta-feira Fortaleza 1, Atlético Mineiro 1, São Paulo 3, Vasco 0, foi aqui no Brinco. Olha o público no Brinco, 15.497, 991 mil de renda. Na quinta-feira, Flamengo 0, Fluminense 2, e o Ganso ainda perdeu um pênalti, mas participou dos 2 gols do Fluminense. Corinthians 5, Atlético Paranaense 2, o Atlético está na zona de rebaixamento. Sexta-feira, Atlético de Goiás 0, Cuiabá também 0. Ainda na sexta, o Botafogo fez 1-0 com Tiquinho Soares. Tiquinho Soares a 46 do segundo tempo, mas aos 48 o Criciúma empatou com o Felipe Viseu. Botafogo 1, Criciúma também 1. Sabe qual foi o público no Engenhão? 64 mil. No Mineirão, ainda na sexta-feira, Cruzeiro 1, Bahia 1. Público 34 mil. Ontem, Internacional 1, Grêmio 0. Grenal deu Inter, gol do Borré. Olha o público Beira-Rio, 48 mil. No Barradão, Vitória 1, Bragantino 0, gol do Everaldo. Equipe do Thiago Carpini, Vitória, 16 mil de público. E hoje, Juventude recebeu o Palmeiras, hein? 3 para o Juventude, 5 para o Palmeiras. 5-3 para o Palmeiras. Detalhe para Rafael Veiga, que marcou 3 gols, tá? Vamos lá, situação, diferença de 1 pontinho. Fogão bobeou. Palmeiras na cola, atenção, Botafogo 61. Palmeiras em segundo com 60. Em terceiro, Fortaleza com 56. Em quarto, Flamengo com 51. Em quinto, São Paulo com 50. Em sexto, Internacional com 49. E assim vai. Deixa eu ver aqui. O Bragantino é 13º com 34, tá? 34. Bom, vamos lá. 15º, Fluminense com 33. Em 16º, Vitória 32. Vitória é o primeiro fora. Depois vem Corinthians com 32 também. Mesmo número que o Vitória. Mas o Vitória tem 2 vitórias a mais, tá? Olha lá, Corinthians 32, Atlético Paranaense 31, Cuiabá 27 e o Atlético de Goiás 22. Bom, Cuiabá e Atlético muito difícil, atenção, o Série B ano que vem, hein? Acho que Cuiabá e Atlético pintando. E vem os outros 2 também, do que vier, é páreo duro. Vamos aguardar. Vamos lá, a Série C, atenção, ontem o Volta Redonda foi campeão da Série C, o jogo foi lá em São João del Rei, em Minas Gerais, Atlético 0, Volta Redonda 2, no primeiro jogo em Volta Redonda, 1-0 pro Voltaço, tá? Então no agregado foi 3-0, parabéns, Volta Redonda campeão, o Atlético do técnico Roger Silva, ex-atacante da Ponte, é vice, subiram também Remo e Ferroviária, tá? É que para decidir o título, são só os 2 primeiros aí do quadrangular. E parabéns aí, então, Atlético, Volta Redonda, pela ordem, Volta Redonda, Atlético, Remo e Ferroviária na Série B do ano que vem, tá? Na Série D de dado, subiram Retrô de Pernambuco campeão, o Anápolis vice-campeão, Itabaiana de Sergipe e o Maringá do Paraná estão na Série C, subiram da D para a C. Deixa eu ver aqui, gente, é o seguinte, na terça-feira tem Libertadores, hein? Terça-feira tem Libertadores. 21h30, Arena MRV, Atlético Mineiro e River, jogo da volta dia 29. E na quarta-feira agora, dia 23, no Engenhão, Botafogo e Peñarol, o jogo da volta dia 30 em Montevidéu. Deixa eu ver aqui, na Sul-Americana, também, hein, é semana agora. Quarta-feira, dia 23, Cruzeiro e Lanús, no Mineirão, jogo da volta dia 30, lá na Argentina. E na quinta-feira, dia 24, 21h30, Neoquímica, Corinthians e Racing. Jogo da volta, dia 31 na Argentina. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade
qualidade. Família Diani, da nossa família pra sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Terminado o derby 208, 1-0 Guarani, Matheus Bueno 24, segundo tempo, público 16.700. Gente, nós abrimos aqui era 14h30, o nosso concentração, estamos encerrando agora 22h37. Muito obrigado a todos que acompanharam pelo YouTube, no FM 85,7, nos diversos aplicativos, muito obrigado mesmo. Aqui agradecendo aos ganhadores: Elisabela Santana Rodrigues, a Rosana Aparecida da Silva Menezes, o Ederson Rodrigues Gomes e o Vitor da Silva Santos. Dissemos aqui os vencedores, a produção entra em contato, o nosso muito obrigado. O Batista narrou, derby número 57 dele aqui em Campinas, chegou em 84, hein? Boris também participando com os números e outras curiosidades e promoções. Tigrão CH e Gleger comentando. Catarino e Heitor Fredo nas reportagens. A nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando. Gabriel Ribeiro, beijo Gabriel na mesa. Obrigado, Gabi. Muito bom, ótima semana. Lucas Pessoa no YouTube, valeu, Luquinha. Sensacional, todo do Parmeira só reclama, hein? Pedro Piscinato, Gilberto Sufi na técnica externa, tá bom? Nosso muito obrigado a todos, uma ótima semana e seguimos em frente. Eu volto na quarta-feira com Ponte Brusque, depois da quinta tem Esporte Guarani, da quarta, eu volto!